Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa tarde para você. Agora 3h04. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Olá, boa tarde para você, torcedor de futebol, ligado aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar, hein? Jogo marcado para as 4h, quartas de final, Campeonato Paulista, jogo de ida. Tem Comercial Futebol Clube e Associação Atlética Ponte Preta. A bola rola daqui a pouco às 4h e você vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Jornada esportiva para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, tem loja no Maria Antônia e loja no Parque Bandeirantes. Estive ontem lá no Alto Posto Fininho,
com o pessoal lá do Fininho, o Wesley e toda a sua equipe lá tomando aquele café com o pessoal e falando muito de futebol e de outras coisas também, né? Um abraço lá pro Fininho e pra toda a sua equipe. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier, comunicação integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer e jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 4 da tarde tem bola rolando pelas quartas de final Série A2 Campeonato Paulista. Esse é o terceiro jogo dos 4 jogos desse jogo de ida, né? Desta perna de ida da competição. Ontem o Noroeste fora de casa, aliás, os times que jogaram fora se deram bem até agora, né? O Noroeste fora de casa venceu o Velo Clube pelo placar de 1-0, gol do artilheiro Carlão. E pela manhã, o 15 de Piracicaba venceu a Portuguesa Santista por 2-1, portanto, 15 e Noroeste com vantagem para a segunda partida, jogam pelo empate. Daqui a pouco tem Comercial e Ponte Preta no Palma Travassos e amanhã às 18 horas com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Tem Oeste e Novo Horizontino, você vai se ligar com todo o timaço de esportes da Rádio Futebol Interior e também da Rádio Amizade. 3 da tarde, mais 7 minutos. Estarei ao lado do André Luiz, o repórter feliz, do Frank Francisco de carona com o Frank e do Marcelo Corsato, nosso Já Era, que vai transmitir todas as emoções deste jogo. Trabalhos técnicos, equipe técnica comandada pelo Felipe Marques, direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, que daqui a pouco vai vir aí falando de um jogador que foi muito importante para as cores do Comercial. 3:08 agora, hora de girar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva no seu rádio. Este será o confronto de número 33 entre as equipes Comercial e Ponte. Ponte e Comercial, para destacar a macaca querida. Amor da minha vida, sou louco por você. Vai Ponte, vamos voltar para a Série A1 para falar da macaca. A Rádio Futebol Interior tem ele, André Luiz, o nosso repórter sempre feliz. Agora parece que ele cortou o cabelo. Seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Grande abraço para você, André. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Boa tarde. Muito boa tarde a você, Carlos Corsato. E um boa tarde muito, mas muito especial. Você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, que vem de vitória nesta Série A2, jogando na última rodada da primeira fase, vencendo o Noroeste no estádio Moisés Lucarelli por 2-0. A macaca hoje busca um resultado positivo na cidade de Ribeirão Preto, no estádio Palma Travassos, diante do Comercial, para jogar mais tranquila na próxima terça-feira, 19 horas, no jogo de volta diante do Bafo. Quanto ao time, o técnico da macaca Hélio dos Anjos tem novidades. E boa! O retorno dele, o Meia Elvis, o maestro, o craque do time que está fora da equipe desde o dia 22 de fevereiro, por causa de uma lesão muscular grau 2 e 3, retorna como titular no meio-campo da macaca. E o volante Ramon Carvalho, que também está à disposição e ficará como opção no banco de reservas. Porém, o ala esquerdo Arthur, com desconforto muscular, foi vetado pelo departamento médico da macaca e fica de fora da partida de daqui a pouco diante do Comercial, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz, trazendo o destaque da Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. E o Comercial, hein? O que você destaca do Bafo de Ribeirão Preto, que enfrenta macaca nessas quartas de final do Paulistão Série A2, André? É o Comercial Futebol Clube, que vem de derrota na última rodada da primeira fase da Série A2 por 2-0 diante do Rio Claro, jogando no estádio Chimitão, na bonita e simpática cidade de Rio Claro.
Quanto ao time, o técnico Roberval Davino terá o retorno do atacante Wendel e a estreia do atacante Vitor Ceará. Além dos retornos de Rafael Ibiapino, Michael Douglas e Túlio, que ficarão como opção no banco de reservas recuperados de uma virose. Por outro lado, o técnico do Bafo não poderá contar com Vitor Bolt, machucado, e Renan Barcelos, que cumpre suspensão automática, meu caro Carlos Corsato. Esse é o nosso repórter, o André Luiz, trazendo o seu destaque, destacando Ponte Comercial e Ponte Preta. A bola vai rolar daqui a pouco, hein? Jogo marcado para as 4 horas da tarde. Você vai conferir todas as emoções aqui nos canais Futebol Interior. Bom, Ponte Preta que hoje terá no banco de reservas o Guilherme dos Anjos, né? O Hélio dos Anjos suspenso, não está à disposição, não fica no banco de reservas neste primeiro jogo. Deixa eu destacar aqui e trazer a palavra do comentarista. Ele vai analisar Ponte e Comercial. Quem é ele? Vamos de carona com ele, Felipe. Frank Francisco. Fala, Frank, seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Grande abraço para você. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Carlos. Um abraço para você, André, Marcelão, Felipe, ó, um mago dos botões, galera. Ele é o cara. Carlão, grande partida, grande jogo, expectativa nossa é boa, né? E como todo torcedor ponte-pretano com friozinho na barriga, eu confesso, Carlão, já joguei futebol, sentia isso em todas as partidas e, rapaz, achei que no rádio não ia ser assim. E, Carlão, tô com um friozinho na barriga, mas com aquela alegria de ver a nossa macaca hoje fazer uma partida segura, sair com resultado positivo, mas quero dizer uma coisa, Carlão. Como destaque inicial, outro campeonato, outra forma de disputar. Esperamos que o Hélio e o elenco estejam fechados com esse pensamento. A partir de agora, começamos uma nova competição. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco às 4 horas da tarde para Comercial e Ponte no Palma Travassos. Bom, daqui a pouco também vamos ter aqui um trabalho especial do nosso repórter Pedro Lino, que está lá no estádio. O Pedro vai trazer daqui a pouco a movimentação dos times. A gente vai colocar aqui uma imagem das equipes, né, no gramado. No intervalo do jogo ele também vem e faz a sua participação no final do jogo e tem a pergunta dos canais de Futebol Interior lá pro técnico hoje, o Guilherme dos Anjos. Ele vai transmitir o jogo, 90 minutos de emoção e, se Deus quiser, com final feliz para Macaca. É o que esperamos. Quem é ele? Felipe Marques. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Fala, Corsato, boa tarde. E aí, Carlos, abraço pra você, boa tarde pros companheiros, pra todo mundo que tá conectado com a gente nos canais Futebol Interior. Expectativa de um bom jogo da Macaca, a fase quartas de final começando aí, como o Frank disse, outro campeonato. Esperava até contratações aí pelo lado do time do Comercial, como disse o repórter, o André Luiz, apenas uma contratação, ex-jogador do Paulista de Jundiaí, né, o Ceará. O Vitor Ceará, eu tenho informação de que ele é meia defensivo, o André falou atacante, vamos ver que posição que ele vai ocupar no campo, né? Mas o time do Comercial é o time que fez a primeira fase. Esse jogador entra na vaga do goleiro, que foi se transferiu para o futebol catarinense, foi jogar no Avaí, né? Então não é um time muito diferente da primeira fase do Comercial. A volta do Elvis, é claro, dá um alento pro torcedor ponte-pretano, e é claro que a falta do Arthur na lateral esquerda, ela vai ser muito sentida, porque o Arthur é um dos principais jogadores da Macaca já há algum tempo, viu, Carlos? Expectativa de um bom resultado da Ponte hoje. Esse Marcelo Corsato, o nosso Jaela vai transmitir Comercial e Ponte já. 4 da tarde. Bom, você já pode se inscrever aqui no nosso canal, se você não está inscrito ainda, né, no canal Futebol Interior, tá bom? Pelo YouTube, transmissão nas redes sociais exclusiva pelo YouTube Futebol Interior, tá bom? No canal de áudio, estamos no aplicativo Futebol Interior, você pode procurar aí na sua loja virtual, Google Play, Play Store, enfim, procure lá por Rádio Futebol Interior. Estamos também no CX Rádio. É um aplicativo muito bacana para rádio, tem rádio de tudo quanto é lado do planeta e também do Brasil.
né? Estamos no Radiosnet, sempre liderando lá também no Radiosnet. Se você não quiser ter, porque tem gente que não gosta de ficar instalando muito aplicativo, né? Mas gosta de rádio. Aí você vai instalar um aplicativo para cada rádio que você gosta, vai encher o seu celular. Esses aplicativos que eu mencionei aqui, Radiosnet e CX Rádio, você instala e pronto, você tem a opção de ouvir várias rádios. Aí você dá um favorito na nossa, né? E pronto, vai estar sempre lá à sua disposição a Rádio Futebol Interior. Pode ser pelo site também, enquanto você navega no site futebolinterior.com.br, tem a aba do lado direito, rádio, clica lá, ou então no navegador você coloca direto, futebolinterior.com.br/rádio, pronto, vai cair no canal de áudio do site Futebol Interior. Ó, tem prêmio para você que participar com a gente aqui da Jornada Esportiva, hein? Vamos lá, tem corte, barba e cabelo para ser utilizado segunda, terça ou quarta-feira de qualquer semana da Alfa Barber Club. Tá na tela aí para você que tá com a gente no YouTube, né? O logo da Alfa, tem corte de barba e cabelo. A Alfa Barber Club fica lá no Cambuí. É a barbearia oficial do Guilherme dos Anjos, que hoje é o técnico da Ponte Preta. Bom, você vai concorrer a esse corte. É só mandar no WhatsApp, o 989-89-3526, ou na live do YouTube, eu quero o corte e pronto. E tem também, para você que participar com a gente, hoje é 18, amanhã é 19, domingo dia 26, né? É isso, olha lá. Ah, o Felipe Marques, hein? Esse é craque, velho. Esse é o nosso Elvis, da Ponte Preta. 26 de março, feijoada do Cezão, no Campinas Hall, com Turma do Pagode. Ah, você vai curtir o sucesso Só um Pagode da Turma do Pagode, que tá arrebentando, tá estourando nas principais rádios do Brasil, né? Você vai conferir esse show ao vivo, Feijoada do Cezão, na próxima, não nesse domingo, no próximo domingo, dia 26 de março, lá no Campinas Hall. Para participar também, é só colocar Eu Quero Feijoada, pronto, ou quero ir no show da Turma do Pagode. A gente vai colocar o seu nome na lista, tem, ó, um montão de ingressos para você que participar com a gente. A gente não vai deixar levar você sozinho, não. Vai você e mais um acompanhante que você indicar. São 2 ingressos, portanto, o Marcelo tá fazendo um joinha aí. Marcelo, tô com inveja de você, cara. Você tá cabeludo pra caramba, velho. Não baixa não, que aí fica... aí cai a expectativa. Mas você tá cabeludo, velho. Tô com inveja, cara. Não tô, não. São seus olhos. Olha lá, André. Ó, que bacana na tela, baixei, cara. Baixei. Ah, não, mas tem cabelo, né? Tem cabelo. É claro, né, que não é igual o Frank, que fica esnobando a gente com o cabelo assim na tela toda hora, né? E o André que também cortou, mas a gente chega lá um dia, né? Em breve vou ser cliente da Alfa Barber Club. Se Deus quiser e Nossa Senhora ajudar. 3 da tarde, mais 18 minutos. Depois do intervalo a gente volta. Tem o nosso Arthur Eugênio trazendo a sua curiosidade. Vai falar de um cara que foi muito importante pro comercial de Ribeirão Preto. Daqui a pouco o André Luiz vai trazer a palavra do Pablo Diego, atacante que falou conosco, e a assessoria de imprensa liberou aí a palavra do atacante da Ponte Preta. Vamos falar desta Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos tirar dúvida aí. Muita gente falando, é certo já que a Ponte pega o vencedor de Portuguesa e 15 de Piracicaba. Não. A gente vai explicar tudo isso para você na volta depois do intervalo. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, desejo a você um ótimo entretenimento esportivo. Que Nossa Senhora do Majestoso nos auxilie e nos ajude nesta caminhada. Vai, Ponte! Depois do intervalo, estamos de volta a Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior, Comercial e Ponte Comercial. A bola vai rolar daqui a pouco, hein? Jogo marcado para as 4 horas da tarde. 4 da tarde tem Ponte Preta e Comercial, você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior, vai participando no YouTube Futebol Interior, vai participando com a gente no WhatsApp 989-3526. André Luiz, o nosso repórter feliz, não querendo te atrapalhar aí, mas traga pra gente, por favor, aí, a escalação da macaca do técnico Guilherme dos Anjos. A ponte escalada pelo técnico Hélio dos Anjos, e hoje no banco quem estará é o filho dele, o Guilherme dos Anjos, com o Kaique França no gol, o Everton, Matheus Silva, Fábio Sanches e Jean Carlos, Léo Naldi, Felipe Amaral, Matheus Jesus e Elvis, Pablo, Diego e Gé, Carlos Corsato. Beleza, essa é a macaca. E o comercial, manda pro ar aí. O bafo escalado pelo técnico Roberval Davino, com Matheus Almeida no gol, Luiz Eduardo, Thiago Moura, Hilário e Luiz Roberto, Romário, Guilherme Pitbull e o estreante Vitor Ceará, e à frente Boré, Wendel e Adriano Luiz. Legal, o time da ponte escalado, o comercial também. Rapidinho aqui, Francisco. Bom, a volta do Elvis, né? A ponte já tem um ganho tremendo, né? Porque o Cássio Gabriel, nas vezes que entrou no lugar do Elvis, mas ele, se fosse bom, tão bom quanto o Elvis, estaria no time também, né? Então a volta do Elvis já é um predicado aí, coisa boa pro time da ponte. A baixa mesmo é o Arthur, né? Que infelizmente não pode jogar, sentiu uma contratura, não joga. Jean Carlos vai para a lateral esquerda. O que você acha desse time da ponte aí, o Frank? Ô Carlos, é o que o Hélio, digamos assim, tem no momento de melhor da ponte, né? Meu único discordância, vamos dizer, com o Hélio aqui, seria a lateral esquerda. Eu hoje jogaria com o Júnior Tavares. Eu também. Né? Mas ele vai entrar com o Jean Carlos. E em tese, Carlos, não é para sofrer solução de continuidade. Tem cá minhas dúvidas por causa das oscilações do Jean Carlos, né?
O Jean Carlos é aquele jogador que a gente hoje tá esperando ele de repente temeroso, ele entra e desequilibra o jogo do lado dele. E o jogo que você fala assim, não, hoje é jogo pro Jean Carlos se soltar, fazer aquele partidão, ele dá uma tremida na baliza e não vai. Mas vamos torcer, vai dar tudo certo. Carlão, tomara que o Elvis esteja em condições. Eu até comentei um pouco antes, eu cheguei antes aqui com o André no estúdio e tava falando. Eu, por mim, não colocaria o Elvis pra jogar, cara. Medo de perder esse jogador pros próximos jogos. Tá voltando, a gente nunca sabe como tá, né, Carlão? Porque antigamente o repórter podia cobrir lá no campo, então a gente sabia semana de treinamento, como é que tava o jogador. Hoje a gente não fica sabendo, tem que confiar na palavra de quem tá lá cuidando, né? Mas vamos lá, se o Hélio colocou é porque ele tem condições. Carlos, não tem muito diferente. A minha única discordância do Hélio aqui seria a entrada do Júnior Tavares e não o Jean Carlos. Mas não significa que não vamos torcer pro Jean Carlos fazer um partidaço. É isso. Esse Franco Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Agora, eu vou trazer aqui um trabalho todo especial feito pelo Arthur Eugênio. E normalmente a gente traz, né, sempre contando a história de jogador que jogou em um time e em outro. Mas dessa vez, a gente separou uma matéria e um material onde o Arthur fala do Pedro Santilli, que tem muita identificação lá com o Ribeirão Preto e também com o comercial. E é sobre ele que o Arthur Eugênio vai falar agora. Põe na tela aí, Felipe Marques. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos aproveitar esta partida do Guarani para fazer uma homenagem a um profissional que trabalhou na equipe bugrina no início dos anos 90, Pedro Santilli. Pedro Roberto Santilli nasceu em Ribeirão Preto no dia 9 de agosto de 1946 e morreu dia 31 de janeiro, agora em 2022, aos 75 anos. E o Pedrinho Santilli, entre várias equipes que trabalhou cerca de um ano no Guarani como preparador de goleiros. Aqui no Futebol Interior, vamos lembrar um pouco da carreira de Pedro Santilli. Pedro Roberto Santilli nasceu em Ribeirão Preto no dia 9 de agosto de 1946. Foi um goleiro apenas intermediário, jogou em equipes de Ribeirão Preto. Começou no comercial ele chegou a atuar com o jovem goleiro Emerson Leão. Não teve muito destaque no comercial, jogou no Jaboticabal, Sertãozinho. Olha que foto! Pedro Santilli no gol do Sertãozinho, anos 1970. E encerrou a carreira em 1980, jogando no Batatais. Depois que encerrou a carreira, Pedro Santilli continuou no futebol, atuando como treinador de goleiros. Mas a partir do momento que ele encontrou com Emerson Leão, já Leão como treinador, a carreira de Pedro Santilli decolou e ele passou a ser um dos principais treinadores de goleiros do Brasil. Trabalhou no Grêmio, no Palmeiras, no Santos, na Seleção Brasileira. Você vê aí uma foto de Emerson Leão com Pedro Santilli na Seleção Brasileira há 21 anos atrás. Essa foto é de 2001. Pedro Santilli continuou no futebol. Há alguns anos atrás, ele tentou a carreira de treinador, dirigiu equipes do interior de São Paulo, mas sem maiores projeções. Nos últimos anos, Pedro Santilli estava afastado do futebol e montou um restaurante em Ribeirão Preto, Santilli Gourmet Restaurante, um restaurante badalado em Ribeirão Preto. Você vê aí uma foto de Pedro Santilli em seu restaurante. Pedro Santilli faleceu em Ribeirão Preto, 31 de janeiro de 2022. Ele tinha 75 anos. Você acompanhou a história de Pedro Santilli aqui no Futebol Interior. Você quer falar de algum jogador, de algum jogo interessante do passado? Fale comigo aqui nos canais do Futebol Interior. Hoje eu falei de Pedro Santilli, que foi
goleiro no interior de São Paulo e treinador de goleiros da seleção brasileira, junto com o técnico Emerson Leão, aqui no Futebol Interior. Tá aí então o Arthur Eugênio falando do Pedro Santilli, muito importante, né? Em Ribeirão Preto, faleceu em 2021, mas foi muito importante lá em Ribeirão Preto, jogou no Comercial e depois foi treinador de goleiros da seleção brasileira. Bom, são 3h, mais 30 minutos. 3h30 agora. André Luiz, você tem um convidado mais que especial pra gente aí nesta tarde de sábado, não é mesmo? Muito mais do que especial, meu caro Carlos Corsato, da Rádio FI. Vamos ouvir o atacante Pablo Diego, que falou para a Rádio FI, canais Futebol Interior. Pablo, 11 jogos, 6 gols, 4 assistências. Eu gostaria que você falasse desse momento, como é que você tem se visto, né, dentro da equipe da Ponte Preta. Cara, muito feliz, acho que o momento é muito bom, acho que a gente tem que aproveitar, né, trabalhar mais forte ainda para dar continuidade com os gols e as assistências, e o mais importante é estar ajudando o time, né, a sair com a vitória dentro de campo, e a gente segue continuando o nosso processo, na nossa caminhada, que se Deus quiser vai dar certo. Importante você ter falado, como é que você vê esse momento da equipe também, chegando numa fase decisiva, né, uma segunda fase de Série A2, queria que você falasse não apenas do seu momento, mas do momento da equipe. A gente está vindo de uma crescente, né, a gente manteve muito bem os nossos desempenhos, acho que a gente chega muito bem, é um novo campeonato, é um mata-mata, né, a gente tem que estar muito, muito atento e a gente tem que conseguir performar o que a gente fez, né, na primeira fase, e agora é o que a gente performa aqui que vai dar o resultado totalmente para o clube agora, para os nossos objetivos serem concretizados. Expectativa para o jogo, primeiro jogo de 2 partidas de quartas de final, fora de casa, contra o Comercial, uma equipe que a Ponte já enfrentou numa outra circunstância, empatou. Queria que você, qual a expectativa, falasse qual a sua expectativa em relação a esse jogo. Cara, a expectativa é que a gente vai enfrentar um jogo muito difícil, né? Porque a equipe do Comercial é uma equipe qualificada, já podemos ver, né? Quando a gente jogou lá contra eles, foi numa situação diferente, mas isso não tira o mérito da classificação deles. Acho que a gente tem que ir para Ribeirão com muita humildade e sempre com pensamento também em trazer a vitória, para poder também a gente dar um passo a mais para a nossa classificação. Além da equipe da Ponte ir para Ribeirão, 3.500 ingressos disponíveis para o torcedor ponte-pretano. Você acredita, né, numa casa cheia também por conta do torcedor ponte-pretano? Com certeza. O torcedor ele sempre acompanha a gente, qualquer lugar que seja, né? Todo lugar que a gente foi jogar fora aí, eles sempre estiveram com a gente. Eu acho que com certeza vai estar lotado, com certeza a gente vai ter o apoio deles e, se Deus quiser, nós vamos performar e conseguir sair com a vitória, que é o que eles querem e o que a gente sempre tem feito para eles, né? Última pergunta, entrosamento com o Gé, queria que você falasse um pouco disso. Tá sendo legal, né, cara, a gente jogando ali junto, tá sendo muito bom esse entrosamento, acho que a gente tem se entendido muito bem e espero que a gente continue dessa mesma forma para que a gente possa ajudar a Ponte a conquistar os objetivos aí da temporada. Tá, e esta palavra de Pablo Diego, passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior. Tá aí o Pablo Diego, atacante da Ponte Preta. Esses números, né, estão computados aí, que o Thiago, o assessor, que você ouve aí a voz das perguntas, né, que o Thiago colocou, 6 gols, 4 assistências. Claro que estão colocados também os gols da Copa do Brasil no jogo contra o Fluminense. Ele fez um gol e deu uma assistência. Na Série A2, são 5 gols e 3 assistências do Pablo Diego, atacante da Ponte Preta. Foi comentado também a respeito do público, e eu pesquisei no site da Federação Paulista de Futebol, no borderô do último jogo, entre Ponte Preta e Comercial, o jogo terminou empatado 1-1, o setor visitante recebeu 273 torcedores, né? Hoje mais de 1.000 torcedores com certeza, então quase 5 vezes aquele volume. É claro, né, que teremos também
né, muito mais torcedores do Comercial. Naquele jogo, 2.600 o público total. Hoje a expectativa é de 5 a 6 mil torcedores no estádio em Palma Travasso. Mas a torcida da Ponte vai acompanhar, né, Marcelo? Muita gente saiu, muita gente de caravana, muita gente com seu carro particular. Afinal de contas, Ribeirão Preto não é tão longe de Campinas assim, né? É verdade. A expectativa que esse número de torcedores da Ponte Preta seja maior do que o que foi no último jogo contra o Comercial, e foi o que você disse, expectativa de 5 a 6 mil torcedores para acompanhar o jogo hoje no Palma Travassos. Vamos ver o que vai dar aí nessa primeira perna, como você falou, da fase quartas de final para Macaca. E como ele bem disse também, o Thiago, na coletiva, são 3.500 ingressos para a torcida da Ponte, e eu acredito que, não sei, mas acredito que 3.500 não deva dar, mas algo em torno de 1.200, 1.500 torcedores da Ponte, com certeza teremos hoje em Palma Travassos. 3.500 é a carga total, né? Aliás, essa carga foi liberada para a torcida da Ponte e fizeram um acordo entre eles lá. A torcida do Comercial também tem esse número de ingressos aqui para Campinas na próxima terça-feira. Foi feito um acordo aí entre as duas diretorias, então 3.500 para a Ponte Preta hoje e 3.500 para o Comercial na terça-feira. É claro, né, que é um horário que não vai ajudar muito, né, porque 7 da noite num dia de semana é doido. Todo mundo saindo do trabalho realmente vai complicar. Mas eu acredito que tanto hoje como na terça-feira teremos um bom público, tanto no Palma Travassos como também no Moisés Zucarelli no jogo de volta, e porque são duas torcidas de massa, né? A torcida de massa, a Ponte é a torcida do povão, André, é a torcida de massa. Guilherme dos Anjos. Vamos ouvir o técnico Guilherme dos Anjos. Nós tentamos, dentro do campeonato de regularidade e do mata-mata que a gente jogou, que foi a Copa do Brasil, não mudar a característica de jogo nossa, sendo dentro ou fora de casa. A gente conseguiu ser muito efetivo com isso no campeonato de regularidade, no número de jogos que a gente já fez na temporada, que foi extenso, né? Foram 17 jogos seguidos, né? E a gente teve uma primeira semana aberta, mas a ideia mesmo é não modificar em nada aquilo que a gente propõe de jogo. Não só do Elvis, eu acho que é a volta de um quarteto que vem fazendo uma diferença muito grande na questão estatística em termos de definição de gol, assistência e pré-assistência. Jesus, Elvis, Pablo e Gé em conjunto, não tivemos a oportunidade de trabalhar com eles tantas vezes quanto a gente gostaria, porém eles em campo fazem uma diferença muito grande, porque todos eles têm uma participação por gol em menos de 90 minutos. Boa tarde a todos. Tá, então. Tá aí. O Guilherme dos Anjos, a voz ficou meia, né, atrapalhada, mas deu para entender, né? Deu para entender o que o Guilherme dos Anjos falou, claro, que isso aí é pela geradora lá que está transmitindo o jogo pelo YouTube, e nós pegamos o áudio do Guilherme dos Anjos. O Elvis está voltando hoje. O último jogo do Elvis pela Ponte Preta foi na 13ª rodada. Né? Se você contar, né, são 2 jogos depois da Série A2 e 2 da Copa do Brasil. Mas só lembrar que esse jogo da 13ª rodada, ele havia sido antecipado, né? Então, para a Ponte Preta seria o 12º jogo na Série A2. Depois o Elvis ficou fora, eu até tenho aqui, né? O Elvis ficou fora de 3 jogos na fase de classificação na Série A2 e dos 2 jogos da Copa do Brasil, Fluminense e também o Brasil de Pelotas, que a Ponte acabou sendo eliminada. Então o Elvis ficou 5 jogos fora do time da Ponte Preta. E como eu falei, né, rapidamente aqui, Marcelo e depois o André, o Frank já falou sobre isso, primeiro o Marcelo, a volta do Elvis, ela é importante demais, né, Marcelo, para a Ponte Preta. Ela é importante, sim. Espero que ele consiga jogar boa parte do jogo, né? O que me preocupa também com relação ao Elvis, né, é com o gramado. O Comercial essa semana não treinou todos os dias no Palma Travassos. Eles treinaram numa cidade vizinha para dar uma poupada no gramado. O próprio Roberval Davino falou que o gramado realmente não está em boas condições, né? Então isso me preocupa. E a Ponte hoje está com um time mais técnico. Você pode ver no meio-campo, não tem nenhum jogador. Vamos lá, vai. Como você gosta de dizer, Carlos, brucutu, aquele cara pegador, né? Então é um time mais leve. E eu quero ver também esse meio-campo aí, como é que vai ser com relação ao sistema defensivo, né? Porque a gente vem falando aqui com relação ao sistema defensivo da Ponte Preta. Claro que, vamos lá, o Comercial, durante todos os jogos da primeira fase aí, foi o pior ataque da competição.
né? Mas tem o Wendel, que é um centroavante que fez 60% dos gols do Comercial no campeonato. Então a Ponte tem que tomar um cuidado aí com relação também ao gramado. A Ponte já conhece o gramado, a gente já foi aí na fase de classificação com o time bem misturado, reserva, mas a Macaca já conhece ali o gramado, então não vai ser um gramado, digamos assim, desconhecido, né? Eu acho que nisso também tem um ponto positivo aí para Ponte Preta. O último jogo do Elvis com a camisa da Ponte nesse campeonato foi dia 20 de fevereiro, portanto quase um mês fora. Jogo, como eu disse, da 13ª rodada. Depois, ele ficou fora no jogo do dia 25 de fevereiro contra o Lemense, jogo válido pela 12ª rodada, né? Depois, não jogou no dia 28 contra o Fluminense, no dia 28 de fevereiro. E aí depois, 4 de março contra o Comercial, ele também não entrou em campo pela 14ª rodada. Não jogou na 15ª rodada contra o Noroeste no dia 11 de março e nos 2 jogos pela Copa do Brasil. A volta do Elvis é importante para a Ponte, né, André? Não, muito importante. O maestro desse time, o cabeça pensante, ele dá um toque todo especial nesse meio campo. Agora, concordo com o que o Marcelo disse, porque gramado aí, Série A2 é daí para pior. Se o gramado do Palma Travassos é irregular, mas a Ponte já jogou, embora o Elvis não tenha jogado. Lógico, tem que ter toda a atenção do Elvis para esse tipo de gramado irregular, mas sem dúvida alguma é realmente o meio-campo titular da Ponte, com Felipe Amaral, Leonaldi, Matheus Jesus e Alves, é o que a Ponte tem de melhor e não tem outra coisa para fazer nessa reta final, a não ser colocar os melhores. O Marcelo também citou sobre a preocupação como vai ser a zaga. A Ponte está acostumada a jogar nessa situação, nesse sistema 4-4-2, né, com 4 homens de cabeça de área. Então eu acredito que não haverá nenhum problema em relação a isso para o time da Ponte, meu caro Carlos Corsato. Beleza, a gente está lá com o nosso representante lá em Ribeirão Preto, no Palma Travassos, que é o Pedro Lino. O Pedro Lino vai trazer informações para a gente, né? E eu tenho aqui uma participação do Pedro Lino, inclusive ele está dizendo lá que não é só a TV que está tendo problema de internet lá não, o pessoal do YouTube, né? Eles também, a nossa equipe também lá, problema com internet lá no estádio Dr. Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Estou mandando para nossa produção, para o Felipe já aqui o áudio, né? O vídeo do nosso grande Pedro, que vai falar aí e trazer a sua expectativa, vai mostrar um pouquinho lá do Pedro Lino, que vai mostrar um pouquinho lá do estádio o Palma Travassos. A gente vê aqui a torcida da Ponte Preta nas imagens da televisão. Como eu disse, quase 1.000 torcedores, né, compraram o ingresso antecipadamente. Hoje lá, para a torcida da Ponte, o ingresso é R$60, né? Mais antecipadamente, o torcedor pôde comprar ontem até por R$30 o ingresso. Vamos lá, o Pedro Lino traz informações pra gente. Fala, Pedro! Boa tarde, Carlos Corsato e todos que estão na transmissão entre Ponte Preta e Comercial, aqui no estádio Palma Travassos. A torcida da Ponte que veio aqui para Ribeirão em um bom número, e como eles são amigos da torcida do Comercial, estão tudo lá fora, aproveitando antes do jogo e tomando uma cerveja. No intervalo e no final do jogo eu estarei mandando um vídeo para mostrar como está o ambiente, como está o estádio. Pedro Lino para o Portal FI. Beleza, Pedro. Obrigado aí pela sua participação. Pedro Lino, então, trazendo informações pra gente lá do estádio. Dessa eu não sabia. O quê? São torcidas amigas. Então, a torcida da Ponte tem uma rixa com a torcida do Botafogo, né? E a torcida do Guarani é parceira da torcida do Botafogo. E a torcida da Ponte é parceira da torcida do Comercial. Eu acho tão legal isso, né? A gente fica até deveria surpreendido, ser né? regra, mas é exceção. Exceção. Eu acho tão legal Felipe, isso, tem cara. Aí os melhores momentos, né, do jogo da Ponte Preta com o Comercial. Enquanto a gente vai falando aqui, vamos colocar os melhores momentos. É claro, né, que a Ponte jogou com o time reserva, né? Mas dá pra gente ter uma noção aí do que foi aquele jogo Ponte Preta e Comercial. Mas eu tô contigo, Marcelo. Eu acho legal e deveria ser uma regra, né? Mas infelizmente não é, né? Não é exceção. E o que custa você tratar bem o seu visitante na sua casa, né? Não custa nada. E eu espero que aqui no estádio Moisés Lucarelli também o torcedor do Comercial seja bem tratado. Aliás, todos os torcedores deveriam ser bem tratados quando vão visitar outros estádios. Mesmo porque
está trazendo dinheiro pro clube que é o dono da casa, né? Ah, mas não é o caso, mas a renda é dividida em alguns campeonatos. Ok, mas o cara tá gastando no bar, o cara tá comprando nos comércios da região, o cara às vezes tá se hospedando na cidade. Quer dizer, olha só quanta coisa é movimentada ali, né? Então, você perdendo de ganhar dinheiro, deixando de ganhar dinheiro. Então, isso deveria ser uma regra, e não é, infelizmente. Vamos pegar aqui, ó, a gente tá vendo os melhores momentos do jogo, né? Comercial, aquele dia jogou com Jefferson Souza, Luiz Roberto, Maicon Douglas, depois entrou o Luiz Eduardo, o Hilário, zagueiro que saiu contundido, uma contusão, ele deu uma cabeçada com o Eliel, ele saiu, teve que... Inclusive, a gente vai lembrar aqui, né? Ele foi no primeiro tempo, a 30 minutos do primeiro tempo, uma cabeçada com o Eliel. E aí o jogo ficou parado um bom tempo, porque como tem 2 ambulâncias, que é o pedido, né? E que está no regulamento da competição, como uma ambulância saiu do estádio, foi obrigado a esperar ela voltar, né? Pra gente ter de novo 2 ambulâncias. Então o Hilário saiu, entrou o Thiago Moura, Renan Barcelos, Romário, Guilherme Pitbull, Brian e Adriano Luiz, Luqueta e o Wendel. Esse foi o time do Comercial. Vê aí, Marcelo. Jefferson Souza. Tá no banco. Titular é o Matheus. Luiz Roberto. Lateral direito. Michael Douglas. Michael Douglas no banco. Luiz Eduardo entrou depois no lugar dele. O Luiz Eduardo tá no time titular no hoje. Time titular. O outro zagueiro quem é? Hilário. É o Hilário, né? O lateral esquerdo é o Boré. E foi o Renan Barcelos naquele jogo. Romário jogou de volante. 5, titular. Guilherme Pitbull. Titular. Brian. O Brian tá no banco. Adriano Luiz. Titular. Luqueta. Não tá aqui. O Wendel. Titular. Volta no time hoje. Aliás, esse Wendel, você tá vendo aí, você que tá com a gente no YouTube, o gol do Comercial, né? O Wendel tem 7 dos 12 gols do Comercial na competição, 7 é do Wendel. 7 gols do Wendel. 60% dos gols do Comercial, que é o pior ataque da competição. Sim. Pior ataque da competição. Mas uma das melhores defesas. Sim, tem que tomar cuidado com o Wendel. E quando eu falei com relação ao meio-campo, eu acho que é um meio-campo que não tem um jogador pegador. Porque pra mim o Felipe Amaral não é volante pegador, o Leonardo não é volante pegador, o Matheus Jesus, se pedir pra ele marcar churrasco, ele não vai marcar. E também não precisa porque ele joga muita bola, alguém tem que marcar pra ele. Eu também, se eu jogasse bola igual o Matheus Jesus, eu não ia querer marcar também. O Elvis tá voltando agora, né? Ele me surpreende colocando o Jean Carlos, que pra mim o Jean Carlos ele é muito melhor atacando do que defendendo, né? O Everton já é um lateral que posiciona mais, mas eu quero ver isso daí mesmo porque nós estamos jogando fora de casa, né? Teoricamente, quem teria que jogar no contra-ataque? Ponte Preta. Quem vai ser atacada? A Ponte Preta, mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. A Ponte vai atacar. Deixa eu abraçar aqui, ó, o pessoal que tá com a gente no YouTube. Aliás, deixa eu mandar um abraço pra Pedro Orioli. É a maior estrela que eu conheço na minha vida. Terça-feira vai estar conosco aqui. Terça-feira eu vou ter que segurar Pedro Orioli e André Luiz. Minha nossa Será senhora. que ele vem, cara? Tá escalado, né? Doutor Arthur com certeza torcendo pra nega véia pelo futebol de Campinas. Tá nada, Pedro. Tá sim. Mandou uma foto pra mim com a camisa do Comercial. Não adianta, mas continua, Arthur, tá dando certo, viu? Tá dando certo. É porque agora ele tem que torcer, procurar outros times, porque o time oficial dele deu uma pausa, volta só no dia 15 de abril. Aliás, estaremos no mesmo campeonato. Se Deus quiser. Na transmissão do derby, o Arthur Eugênio vai ser o repórter do Guarani, junto com o Albert Cavalcante. Mas você é dono do site, você é chefe de equipe. Pedro Orioli e André Luiz, reportagem em Ponte Preta. Não tô entendendo nada. Comercial 1, Ponte Preta 2, tá dizendo aqui o Ice 6. Cunha Mendes, estou acompanhando mais essa dos meninos do futebol interior. Espero a vitória da Macaca. Tamo junto. Muitos jogos com essas duas equipes pela Rádio Cultura. Com Zaiman. Cunha Mendes, Cunha, obrigado, meu querido. Obrigado por estar com a gente. Rádio viu? Cultura, vamos colocar aqui. Hoje é aqui era a Rádio Globo, né? Isso. CBN. Isso. No AM. Edilson no AM. Roberto, boa transmissão, bom trabalho a todos. Mora em Campinas, nasci em Fernandópolis, fazenda dos Biroli. 2-1 Macaquinha. Claudemiro, tá dizendo aqui o Wilson Correia. Elvis no banco, só entra nos 10 minutos finais. Para ele, né? Mas o Elvis vai titular. Vai titular. Gustavo Carvalho, Jean Carlos em jogo decisivo. Sente muito, Luiz Felipe seria melhor. Eu pouparia o Elvis para esse jogo. Nesse calor entraria com o Júnior Tavares. O Franco Francisco falou isso.
na esquerda e o Luiz Felipe na direita. Mas quero que o Hélio esteja certo com essa equipe, tá dizendo aqui o Gustavo. Wilson Correia, boa tarde, nação Ponte Pretana, vamos fazer figa, vamos nos concentrar para mais uma batalha agora no mata-mata, não podemos perder. Segura aí, macaquinha. Vivi Vicente, cheguei, boa tarde a todos. Lucas de Souza, tá com a gente aqui, grande Lucas. Obrigado pela sua participação, tem enquete no YouTube. Vence Ponte, vence Comercial, dá empate, 73% Ponte, 21% empate, 6% Comercial. Pedro Liori, grande Wilson Correia, bons tempos de Rádio 1900. Pedrão, não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. Isso, boa. Grande Pedro Liori. Terça-feira, hein, Pedro? Já mandou aqui, Marcelo, falando que ele vai chegar um pouco mais tarde, 18h15. Você acha que eu libero ou não? Desconta no cachê, né? Ah, cara. Desconta no cachê, né? Eu acho que ele vai chegar, se chegar no segundo tempo. Não, ele tem que ancorar a jornada, pô. Ele tem que ancorar a jornada. Eu acho que talvez ele consiga ancorar o intervalo. Eu pensei que ele ia fazer reportagem, ele vai ancorar. Não, ele não é mais repórter. Não. Passou dessa vida. Já passou dessa fase? Passou dessa fase. Ele quer ser estrela. âncora. Eu acabei de falar que é a maior estrela que eu conheço. Daqui a pouco ele vai narrar. Ele não quer mais. Já repórter. tá narrando. Já. Já tá narrando. Beach tênis. Então, daqui a pouco ele narra. Esquece. Daqui a pouco ele narra. Não é mais repórter, não. Agora ele vai... Ele quer comandar. Ele só quer comandar. Fica tranquilo. O repórter nosso é o C, André. Obrigado. Você é nosso e eu não tasco. Deixa eu falar, André Luiz, a Ponte Preta tá escalada, definida, com numeração e tudo, certo ou errado? Certo, Carlos Corsato. E o Comercial? Também, meu caro Carlos Corsato. Ponte de preto, Comercial de branco. De branco. Em 30 segundos. Pra Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. André Luiz vai brilhar, vai escalar. Comercial e Ponte. Ponte Comercial aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos e o auxiliar Guilherme dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI, canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2. Vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, o Everton. A zaga central, 4, o Matheus Silva. Com a 27 no costado, o quarto zagueiro e capitão da equipe, Fábio Sanches. E na ala esquerda, 16, Jean Carlos. O meio-campo da Nega Véia começa com 5, Leonaldi. 8, Felipe Amaral. 20, Matheus Jesus. E 10, o craque do time, o maestro Elvis. E à frente, 11, Pablo Diego e 19, Gé. Olha o repeteco da macaca de Kaique França, 12, o Everton 2, Matheus Silva 4, Fábio Sanches 27, Jean Carlos 16, Leonaldi 5, Felipe Amaral 8, Matheus Jesus e Inti Alves 10, Pablo Diego 11, Gé 19, no banco o Ivan, Edson, Felipinho, Eliel, Thiago Oliveira, Luiz Felipe, André, Guipira, Maurício, Cássio, Gabriel, Júnior Tavares e Ramon Carvalho. Macaca terminou a fase de classificação na primeira posição, 36 pontos. Em 15 jogos, 11 vitórias, 3 empates, 1 derrota. Marcou 29 gols, sofreu 14. Saldo positivo de 15. Gé, com 7 gols, seu principal artilheiro na competição. Próximo jogo da Ponte contra o Comercial. Terça-feira, 7 da noite, no Majestoso. Ponte Preta de Guerra. Futebol Interior. É o Comercial Futebol Clube, escalado e definido pelo técnico Roberval Davino no sistema 4-3-3. Vai a campo com o Matheus Almeida, o goleiro número 1.
Na ala direita, 4, Luiz Eduardo, capitão da equipe. A zaga central, 20, Thiago Moura. Na quarta zaga com a 23 no costado, Hilário. E na ala esquerda, número 2, Luiz Roberto. O meio campo do Bafo começa com 5, Romário. 8, Guilherme Pitbull. 15, Vitor, Ceará, o estreante. E à frente, meia dúzia, Boré. 9, Wendel. E 11, Adriano Luiz. Olha o repeteco do Bafo, o comercial de Matheus Almeida 1, Luiz Eduardo 4, Thiago Moura 20, Hilário 23, Luiz Roberto 2, Romário 5, Guilherme Pitbull 8, Vitor Ceará 15, Boré meia dúzia, Wendel 9, Adriano Luiz com a 11 no banco. Opa. 12 é o Jefferson Moura, Maicon Douglas, Túlio, Alan Mineiro, Oliveira, Rafael Ibiapino, Luqueta, Wagner, Brian, Lineker, Gabriel Chiari e Cadu Baroni. O Comercial de Ribeirão Preto se classificou com a 8ª colocação. Fez 19 pontos em 15 jogos. Foram 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Comercial marcou 12 gols. Sofreu 16, se classificou com um saldo negativo de -4. O próximo jogo do Comercial, o jogo da volta contra a Ponte, terça-feira que vem, 7 da noite, no Majestoso. Arbitragem. Apita o jogo, Hilbert Estevam da Silva, ele será auxiliado pelo assistente 1, Luiz Alberto Andrini Nogueira, assistente 2, Robson Ferreira Oliveira, quarto árbitro é o Kaique Thiago de Oliveira Michelini e o árbitro de vídeo Vinícius Furlan, todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 4 minutinhos para as 4 horas da tarde, esse árbitro Hilbert Estevam da Silva já apitou um jogo da Ponte na competição. Aliás, 2, né? Ele apitou Ponte Preta 3, Monte Azul 0 na 4ª rodada. E na 11ª rodada, Ponte 3, Portuguesa Santista 1. Do Comercial, ele vai apitar o seu primeiro jogo do time de Ribeirão Preto. Ô Frank, e aí, a Ponte, na sua opinião, tem possibilidades de sair aqui com um resultado positivo hoje para o jogo da próxima terça-feira? Ô Carlos, esse é o objetivo principal da equipe, né? A prova é que o Hélio não, pela escalação, ele não mexe no esquema dele, né? A gente vai jogar respeitando o Comercial, mas vamos jogar, Carlos, vamos sair para jogar. A Ponte vai em busca de um bom resultado, Carlão. É possível fazer? Sim, é possível fazer. Só esperamos que o time não dê as bobeiras que de vez em quando a gente está acostumado que a nossa macaca safada nos faça, né? Carlão, posso cravar o resultado agora da meu palpite? Claro que pode. 2-0 Nega Véia hoje. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bom, só para dar um toque aqui para os coleguinhas, o Comercial vai no esquema 3-5-2, tá? São 3 zagueiros, Luiz Eduardo, Thiago Moura e Hilário. O Luiz Roberto é o ala pela direita e o Boré será o ala pela esquerda. Tem que tomar muito cuidado com esse Wendel. O cara é matador, é bom centroavante, faz gols. Muito bem, 3 da tarde, mais 58 minutos. Você que está com a gente no YouTube, quer concorrer a corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube? Coloca lá no YouTube, eu quero o corte de cabelo. Quer ganhar ingressos para curtir a feijoada do Cezão? Domingo, dia 26 de março, no Campinas Hall, com o show da Turma do Pagode, a nome na lista. Tá afim? Um par de ingressos para você, tá? Tem um monte de ingressos aqui. Se você tiver afim, é só mandar pra gente. Eu quero Turma do Pagode, quero ir no show da Turma do Pagode, enfim. Manda pra gente no final do jogo, lá no fim de jogo. A gente vai abraçar você e fazer o sorteio, tá? O Roberto em Jundiaí, ótima transmissão pra vocês. Meu palpite 3-1 pra Macaca, tá mandando aqui no nosso WhatsApp. Valeu, Roberto. Obrigado pela sua participação. Vai participando com a gente pelo YouTube, vai mandando mensagem pra gente no WhatsApp. Vai ser um prazer atender você que tá ligado conosco nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar, tá tudo pronto. E para transmitir este jogão de bola, os canais Futebol Interior apresenta... Tem emoção na ponta da chuteira.
Marcelo Cossato. Sou eu, muito bom ter você junto com a gente por aqui, Rádio FI, Canais Futebol Interior aqui, ó, nós vestimos a camisa, jogo importante para Macaca, já na sequência do Campeonato Paulista da Série A2, quem sabe tentar o retorno já para a próxima temporada na principal divisão do futebol paulista, pega o tradicional comercial da cidade de Ribeirão Preto, estádio Palma Travassos é o palco do jogo. A gente já falou com relação ao gramado, eles pouparam o gramado durante a semana, não treinaram todos os dias para poupar o gramado, que realmente não é dos melhores. Mas a Ponte já jogou, já conhece o gramado. A Ponte toda de preto, com a faixa branca no peito e também no costado ali, né? E o time do Comercial todo de branco. Você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior. Seja muito bem-vindo. E é claro, a gente conta também com a sua participação aqui na nossa arquibancada virtual, tá bom? Fique à vontade, YouTube Futebol Interior. YouTube Futebol Interior, você manda mensagem e a gente vai estar registrando o seu alô, o seu recado e a sua mensagem por aqui. Frank Francisco, tudo pronto, expectativa de um bom jogo da nossa Macaca, né, Frank? Ô, Marcelo, com certeza. E essa notícia do Carlos interessante, né? 3-5-2 no Comercial. E a Ponte vai jogar com 2 atacantes espetados, né? Jogo tático. Precisa ver se em campo a rapaziada consegue executar, né, Marcelo? A gente hoje, no futebol, a gente ouve muita nomenclatura. 3-5-2, 4-4-2, 3-4-3. Mas na prática, não se confirma, né? Que muito jogador não consegue fazer, não. Mas assim, acredito num jogão de bola hoje, Marcelão. Muito bem, esse é o nosso comentarista Frank Francisco, o Arthur Desfalque do time da Ponte Preta, que tem a volta do Elvis. É a jornada esportiva aqui dos Canais Futebol Interior, para Store Colchões, Ovos, Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Lembrando que tem presente para você, tá bom? Tem corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube e ainda, claro, para você também tem a feijoada do Cezão, Turma do Pagode, tem par de ingressos. Tá ok? Fique à vontade para você participar. A bola vai rolar já já, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, na Rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte Futebol Interior, em sinal aberto nas cidades de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. E também pelo YouTube. Os times visitantes, né? Que se classificaram aí para as quartas de finais, ou seja, os times com melhor campanha, já nos 2 jogos, fizeram o dever de casa. O Noroeste ontem ganhou do Velo Clube, fora de casa 1-0, joga pelo empate, e o 15, que foi o quarto, a Portuguesa Santista a quinta na fase de classificação, 15 foi a Baixada Santista e venceu a Briosa por 2-1. Então, os times de melhor campanha, pelo menos nos 2 primeiros jogos, já fizeram o dever de casa, jogam pelo empate na próxima rodada. Expectativa é que a Ponte faça também o seu dever de casa. 1 minuto de silêncio sempre durante todo o Campeonato Paulista, homenagem ao eterno rei do futebol, Pelé. A Ponte vai dar o primeiro tapa na bola com o Gé, artilheiro do time do campeonato. Ponte defende o gol que fica à direita, seria o gol no majestoso da linha do trem, né? O gol de fundo do estádio Moisés Lucarelli. Consequentemente, o Comercial defendendo o gol que fica à esquerda do seu aparelho. Vai começar o jogo, apita o árbitro. Tem de novo, bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Cossato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior comigo, o espetacular Frank Francisco. Também não menos espetacular André Luiz e o mais ou menos Carlos Corsato com fora de série Felipe Marques. Vamos que vamos, comecinho de jogo pra você, 20 segundos passados deste primeiro tempo, a Ponte vai tocando bola aqui no campo de defesa. Kaique deu pro capitão Fábio, Fábio toca na esquerda pra Jean Carlos, novidade no time da Ponte, pensa, toca a bola pro Elvis, dominou de primeira, já jogou na ponta canhota, pro Pablo, Pablo soltou pro Jean Carlos, cruzou na boca do gol, sobrou a zaga, chega a zaga do Comercial pra tirar, quase que deu pro Gé chegar, hein? Na sequência a bola volta, sobra pro Everton, o Everton dominou, deu a bola pra Felipe, Amaral, muito forte o passe. Que pecado de bola pro Matheus Jesus, que tava lá espetado pela direita. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br.
O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Eu quero like lá no YouTube Futebol Interior. Se inscreva, você que não está inscrito no nosso canal ainda, dá um joinha, dá um like lá pra gente, compartilhe a nossa transmissão para que ela possa chegar a mais torcedores da Ponte Preta, a mais torcedores do comercial, para quem gosta de futebol na transmissão que é feita para você com muito carinho, feita, é claro, pro torcedor da Ponte, porque todos aqui estão com a camisa da Ponte Preta, mas com todo o respeito ao adversário. Público bom no Palma Travassos, a Ponte tem a posse de bola aqui no campo de defesa, a bola com o Jean Carlos, tocou a bola para Pablo Diego, tem uma proteção na mão esquerda. Outro dia a proteção era na cor preta, hoje branca. E aí agora o árbitro deixou cair o apito. Tem gol. Bola na rede, placar ao vivo Futebol Interior informa, Carlos. Semifinal, Campeonato Carioca, o jogo nem começou e o Fluminense já foi pra rede contra o Volta Redonda, contra o Voltaço. 1 pro Fluminense, 0 pro Volta Redonda. No primeiro jogo, o Fluminense perdeu por 2-1 em Volta Redonda. Portanto, esse resultado está dando a classificação para a final do Campeonato Carioca pro Fluminense. Comecinho de jogo, 6 minutos do primeiro tempo. 1-0 pro Flusão, viu, Corsato? Beleza, o Carlos está atento em todos os jogos que estão sendo acompanhados também pelo placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Vem o time, vem eles, hein? Comercial, campo de ataque aqui pela direita, chega a zaga da Ponte, tira com o Jean Carlos, soltou na frente pro Pablo, perdeu a bola, voltou, sobrou pela direita com o Luiz Roberto, vem o lateral, solta a bola no meio ali pro jogador que é o Romário. O Romário tentou um passe na bola, não conseguiu, a bola bateu no zagueiro da Ponte, ficou ali lateral, posse de bola pro time do Comercial. Na sequência, lateral pro Comercial, aí o Romário caiu, pediu falta, o árbitro demorou, mas deu. Aquele delayzinho, mas ele marcou a falta e o Elvis tá reclamando lá com o árbitro da partida, que tá todo de amarelo, parece uma gema de ovo o árbitro da partida, hein, André? Parece mesmo, uma gema de ovo ou um canário do reino. O Elvis está reclamando ali com a arbitragem, porque segundo o Elvis aí não houve a falta, o árbitro marcou, vem para a cobrança o camisa número 8, Guilherme Pitbull na bola. Pra bola, tá lá o Romário também, Romário pega com a perna esquerda, Guilherme Pitbull com a perna direita, é pela ponta direita, não é tão perto, mas também não é tão longe. O jogador que tá na barreira da ponta tá muito perto ali, hein? O jogador da Ponte que tá na barreira tá muito próximo ali. É o Amaral, não, é o Jean Carlos que tá na barreira, é o Jean Carlos. Mas o árbitro não viu, o Bandeira também não viu, vai seguir o jogo. Pitbull na bola. Quem vai? Pitbull ou Romário? Passa Romário. O Pitbull. Romário vai pra bola, jogada ensaiada. Um tava dentro da grande área, saiu. Olha o toque de cabeça no cantinho. Isso, palma, Kaique. Bola aérea, hein? Bola aérea, Kaique já fez o primeiro milagre ali, hein, André? Na falta bem cobrada ali pelo Pitbull, subiu no terceiro andar o Hilário no meio da zaga da Ponte. Ele acabou testando, não, foi o camisa número 4, o Luiz Eduardo, testou forte, Kaique França fez boa defesa, olha o Comercial. A Ponte desatenta na cobrança do escanteio, a bola vai entrando no cantinho. Mas tá dando impedimento ali o árbitro da partida, porque o auxiliar número 1, o Luiz Alberto Andrini Nogueira, pegou impedimento. O Luiz Eduardo, na hora que a bola veio, ele tava na frente do goleiro. Tem VAR, o time da Ponte entrou desligado no jogo, cara, por incrível que pareça. Tem VAR, tava impedido. Que sorte a nossa, Incompleto impedimento, camisa número 4, o jogador Luiz Eduardo. Como diria Matheus e Cauã, que sorte a nossa, hein? Que sorte. A Ponte entrou desatenta. Entrou desatenta. Como é que pode, Frank? Num jogo que vale classificação, cara, pra próxima fase, entrar desatenta, cobrança de falta, o cara subiu sozinho, quase gol deles. Agora na cobrança de escanteio, não tinha ninguém marcando quem fez o cruzamento. São coisas que a gente não consegue explicar e não é de agora, né, gente? O campeonato da Série B ano passado era a mesma história. A Ponte repete alguns erros cíclicos que é digno de estudos, né? 2 bobeadas que a Ponte deu aqui que a gente já ficou com o coração na boca. Quer dizer, não dá pra entender, né? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E o Matheus fez caca, deu a bola de presente pro time do Comercial. A bola voltou, sobrou o Leonaldo. Chega, mete o pé na bola, tira dali. Ela cai no meio pra Elvis, dominou, solta a bola pro Matheus Jesus.
apareceu no jogo agora, já fez a finta, um mini chapéu ali pra cima na marcação, solta essa bola pro lado direito, vai pra cima na marcação, meteu caneta pra cima do jogador do Comercial, o árbitro não deu a falta, ele pediu, o árbitro não deu, a bola voltou pro Comercial, o Leonaldo dá o bote, ganha pra Ponte, a bola cai no meio pro Matheus, deixou a bola pro Elvis dominou, na verdade foi o Pablo Diego que pegou, o Matheus tá lá na direita, ele dominou, perna esquerda, olhou pra dentro da grande área, pensa, toca a bola, intermediária, meia direita é pro Felipe Amaral, ele dominou, solta a bola pra quem vem de trás, é o nosso capitão, vem pra bola Fábio Sanches, 6 minutos passados deste primeiro tempo, 0-0 Ponte Preta e Comercial e Ponte Preta, a bola da Macaca, a bola do Jean Carlos, tocou a bola pro Felipe, passe curto, passou pelo jogador do Comercial, voltou pela direita o Everton, solta a bola pro Matheus Jesus, linha de fundo, perna esquerda, cruza rasteirinho na boca do gol, chega a zaga, mete o pé na bola, tira dali o Hilário, manda a bola pro lado, lateral, posse de bola pra Ponte, bola na rede, placar ao vivo, informa. Semifinal Campeonato Carioca é o segundo gol do Fluminense, Germancano faz, o primeiro gol foi do Samuel Xavier, estamos com 10 minutos. O Fluminense já vence o jogo contra o Volta Redonda pelo placar de 2-0. E só pra não falar que eu não falei das flores, o gol foi bem anulado mesmo, a gente já tinha falado na hora, mas tava impedido ali o Luiz Eduardo, pra nossa sorte. Posse de bola pro time da Ponte pela direita, bola com o Everton, soltou pro Filipinho, o Amaral toca a bola pra Matheus. Vamos, Matheus! Soltou a bola pro capitão da Ponte aqui no campo de defesa pela quarta zaga, é o Fábio, toca a bola pro Elvis, vem buscar a bola aqui como se fosse um volante. Domina, toca a bola pro Matheus, time do Comercial marcando a Ponte atrás da linha da bola, bola pro Felipe, outro passe errado do Felipe. Passou muito forte o passe ali pro Everton, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola pro time do Comercial, pelo lado esquerdo. Boré vai pra bola, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. E seja bem-vindo, você que está no YouTube mandando mensagem pra gente, muito bom ter o seu carinho, a sua audiência. Neuri Menezes, impedido. A Marilene Amâncio também tá com a gente, obrigado. Ela diz, Lasqueira. Lasqueira. Edilson Roberto, Ângela Maria, Silvana Pereira, todo mundo com a gente lá na arquibancada virtual no YouTube. Futebol Interior. Olha os caras. Vem o time de branco, vem o time do Comercial. Bola aqui pelo lado esquerdo. Tentou a passagem por ali o William. Bate na bola o Leonaldo. A bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola, campo de ataque. Lado esquerdo favorece o time do Comercial. Boré tocou a bola pro jogador que é o William. Não, tô chamando de William, mas é o Wendel. O Wendel dominou, tocou a bola ali pro Boré. Boré pro Wendel. A bola se perde, vai embora. Bateu por último no jogador da Ponte, no Everton. É lateral. Lateral, posse de bola pro time do Comercial. Boré. Ele vai jogar essa bola curtinha, tá lá o número 11, o Adriano Luiz pedindo, ele tocou pra ele, aí chega, mete o pé na bola o Everton, outro lateral, vai ganhando centímetros na frente ali pelo lado esquerdo, o time do Comercial, agora ele dá toda a pinta que vai jogar essa bola dentro da grande área, só que dentro da grande área só tem dois, ele prefere tocar curtinho pro Luiz Eduardo, tocou pro Boré, perna esquerda, cruzou na boca do gol, bate na zagueira da Ponte, vai embora, bateu no Everton, foi embora então, escanteio pro time do Comercial, vamos ver se a Ponte tá mais ligada agora, hein, André? É verdade, o time começou muito lento, desligado no jogo. Último toque do Everton pela linha de fundo, é lado esquerdo, vem para a cobrança, o camisa número 8, Guilherme Pitbull na bola. É o Elvis deles, o homem das bolas paradas, o time do Comercial, vai pra bola o Pitbull, perna direita, autorizado, chuveirou na boca do gol, dá um soco na bola, tira dali da área, a bola voltou, sobrou no rebote, o chute de longe. Nem pra linha de fundo foi pra lateral, Vitor Ceará bateu na bola, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola pro time da Macaca, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ponte tem lateral aqui no campo de defesa, já perdeu a bola, sobrou pra Romário, Romário deu um tapa na bola, tocou pro Luiz Eduardo, aí chega a zaga da Ponte, tira, sai jogando com o Pablo Diego, soltou pro Gé, primeira vez que eu tô vendo o Gé pegar na bola, eu achei que foi falta, o árbitro não deu, demorou, mas deu, tem delay esse árbitro, demorou, mas ele deu a falta depois de 15 segundos, hein, André? É verdade, demorou muito o senhor Hilbert da Silva para marcar. Acabou marcando, Elvis na bola, olha a Macaca. A Macaca vem pro campo de ataque, Elvis vira o jogo da esquerda pra direita pro Everton, subiu de cabeça, sobe com ele o Boré, a bola vai sobrar aqui no campo de defesa pela esquerda, Boré mete o pé na bola, tira com defeito, a bola se perde e vai embora. Lateral pro time da Ponte. Não perca, toda segunda-feira, 9 da noite, na rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte Futebol Interior, em sinal aberto nas cidades de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. E também pelo YouTube, não perca Conecta Esporte
Futebol Interior. A Ponte vinha ainda desabalada a carreira pela esquerda, a bola se perde e vai embora. Tiro de meta para o time do Comercial. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior, 11 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Campeonato Paulista, Série A2, quartas de final, jogo de ida no Palma Travassos. Primeiro tempo, placar tá assim, ó. 0 Comercial, 0 Ponte Preta, Carlos. Paulistão, troféu Independência. O São Bernardo venceu a Inter de Limeira por 1-0. Mirassol derrotou o Guarani pelo placar de 1-0. São Bernardo e Mirassol vão decidir o título da competição. Lembro que amanhã, 4 da tarde, semifinal, Campeonato Paranaense. A Rádio Futebol Interior transmite com Esportes Malaguenha, Maringá e Atlético do Paraná. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Ó, muito esse é Mário Luiz, grande Mário Luiz, um dos maiores narradores do rádio esportivo brasileiro, lá da Difusora de Piracicaba, parceiraço aqui dos canais Futebol Interior. Aliás, forte abraço ao Mário Luiz, a sua equipe lá da Educadora, M1060 de Piracicaba. Hoje acompanhei pela Rádio Futebol Interior, em cadeia o jogo do 15 e jogaço, hein? O 15 acabou ganhando 2-1. Carlos, você já acompanhou na cadeia alguma coisa, não? Não, nada. Olha a Ponte, Diego tocou pro Matheus Jesus, calcanhar, bola ali pro Leonardo, caiu, pediu falta, o árbitro não deu, na sequência vai marcar a falta, né? Porque a Ponte não levou vantagem nenhuma. Jogador do Comercial, hein? Chegou bravo em cima ali, me parece, do Leonardo, ele mesmo. Loirinho da Ponte tá caído lá, hein, André? É, e ele acabou acertando onde não devia, né? Ali, Países Baixos, perto da Holanda, perto de Amsterdã, capital da Holanda, ficou ali contorcendo o jogador da Ponte, que é o Leonardo. Falta para a Ponte, lado direito, sempre ele, 10, Elvis da bola. Marilene tá com a gente, o Marcos Antônio diz que tá acompanhando também. Vai ter o Udinese Milan, tá dizendo ele, lá na Itália. O Sidney Andrade tá com a gente também. Falta pra Ponte. Vamos, Macaca. Quem sabe o primeiro já era pra gente. Elvis vai pra bola dentro da grande área. Tá lá o nosso artilheiro Gé. Fábio Sanches também tá aquela pegação. Aquele pega-pega dentro da grande área. Elvis autorizado. Chuveirão na boca do gol. Sobrou pra Ponte. Vai pintar o gol. Já era. Matheus. Da Ponte! É gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 13 minutos passados deste primeiro tempo. Tem o VAR, é claro, mas a bola morreu no fundo da rede. Na cobrança de falta, a zaga tirou, a bola sobrou do outro lado pela direita. Veio o cruzamento, me parece do Felipe Amaral. Assistência para dentro da grande área. Gol de Matheus, 0 pro Comercial. O detalhe, a selfie do gol da Ponte vai você, André. E o detalhe é que a bola muito bem cobrada, com maestria, efeito do Elvis. A bola viajou na área do Noroeste, o toque de cabeça para trás, para o número do Luiz Roberto, achou do lado direito o Felipe Amaral. Ficou um tapa na bola pro meio da pequena área. E perna direita, apenas cumprimentou no fundo das redes o goleiro Matheus Almeida, que nada pôde fazer. O Matheus Silva, camisa 4, aberto o placar no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto agora. Matheus Silva, camisa 4, Ponte 1, Comercial 0. Rapaz, teve a checagem do VAR e o gol foi legal. Macaca na frente, 1-0. Francisco, meu comentarista. Matheus foi pra rede, 1-0 Macaca. Maravilha, Marcelo. Belíssima jogada da Ponte. A segunda jogada, né? A primeira foi a Carlos aqui também tinha sido muito boa. E jogada aérea, Marcelo. A Ponte tem que aproveitar isso, né? Tem uma boa bola aérea. E foi muito bem aproveitado dessa vez. E grande gol, né? Quem sabe der moral pro Matheus, que tava meio esquisito como o Matheus aí.
adiantado ali na hora da cobrança da falta, aí ele sai, porque É. ele tá impedido pra confundir a zaga da ponte, né, André? Olha a bola pra dentro da grande área. Todo de azul, fez a defesa o goleirão da ponte, André. E como você bem disse, o tempo de bola. A bola viajou muito alto, mas saiu com precisão. O Kaique França fez a defesa e já repouso. Continua 1-0, a Macaca vence em Palmas. Abraços. Informação para Ovo Sadotti. O Osmar Dangar. Osmar, estamos corrigindo aqui, viu, o sinal, mas obrigado. O Neuri também, estamos corrigindo. Obrigado pela audiência aí, abraço para vocês e pelo feedback. O Osmar Dangar tá dizendo, sem som, sem imagem. Sem som, sem imagem. Vamos dar um set aí na nossa mesa de som. Liga, desliga a nossa mesa de som que eu acho que resolve o problema. Esta é a Rádio Futebol Interior, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Eu vou seguir narrando. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com o Matheus Jesus. Solta a bola aqui pela meia esquerda, bola com o Filipinho, tocou a bola para Matheus, autor do gol da Ponte. Pela direita pro Everton, cruzamento na boca do gol no segundo pau. Vem o toque de cabeça do Jean Carlos, cai dentro da grande área e o árbitro vai marcar a falta. O árbitro vai marcar a falta. Ele marcou a falta ali em cima do Romário. O jogo tá parado, falta para o time do Comercial. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Segunda a sexta, 9 da noite, na Rede Conecta de televisão. Assista! Conecta Esporte Futebol Interior. Em sinal aberto na cidade. Mogi Guaçu e Descalvado. E também pelo YouTube. Rapaz, o bagulho, vou falar pro seu gol, foi mesmo bem ajustado, hein? Se o Filipinho, na hora que ele fez o cruzamento, se ele não tivesse esticado a perna, o Matheus ia estar impedido. Mas é que ele esticou a perna e aí o Matheus ficou atrás da linha da bola, né, André? É verdade, foi em cima da pinta, como você vê na linha traçada, a linha imaginária, o Matheus está um pouco atrás da linha, só que o Felipe Amaral, ele tá com um pé atrás da linha e o outro pé na frente da linha. E é exatamente por isso não marcou impedimento o árbitro e o gol foi legal da Macaca. É isso, 18 minutos e 50 passados deste primeiro tempo, 0 pro Comercial, 1 pra Ponte, gol foi do Matheus. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior. Olha a Ponte, cruzamento na boca do gol, Luiz Eduardo afasta o perigo, tira. E depois a sequência bateu na mão do Pablo, bateu na mão do Pablo, aí o árbitro para, marca a falta. Com a gente na transmissão aqui, Ponte Preta e a equipe do Comercial, Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Proning Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Muito bom ter você com a gente por aqui, muito bom ter você com a gente por aqui. Seja muito bem-vindo. Vamos que vamos. Aí, claro, quem tá com a gente aqui ajudando nas redes sociais, vai dando um feedback com relação ao nosso som pra gente acertar melhor pra você, tá bom? Mas obrigado, viu? Obrigado. Osmar Dangar tá dizendo que é pra cuidar da fiação. Tamo cuidando. Neste momento, eu estou acompanhando aqui o jogo. É posse de bola pro time do Comercial. A bola sobra pro time da Ponte Preta. Bola sobra pro time da Ponte. Aí voltou pro time do Comercial. Recebe a posse de bola. Bola voltou, sobrou. É pro time da Ponte. Bola sobra aqui pelo lado direito. Quem domina por ali é o Matheus, autor do gol da Ponte. Solta a bola pro Matheus Jesus. Matheus Jesus devolveu, tocou a bola aqui atrás pro time da Ponte Preta. A bola vem com o Leonaldi. Leonaldi domina pra Macaca. Ele para, pensa, solta a bola aqui pelo lado esquerdo pra zaga. A bola com o Fábio Sanches. Fábio Sanches dominou pro time da Ponte, capitão da Macaca. Solta a bola pra Leonaldi. Jogando bem aqui atrás no meio dos zagueiros. A bola veio pra Matheus Jesus. Tocou a bola pra Elvis. Dominou pela meia direita. Enfiou na frente no comando. Escorregou, já voltou, sobrou, dividiu com o Matheus. Tá parado o jogo. Auxiliar número 2 pegou ali impedimento do jogador da Ponte. O Robson Ferreira Oliveira. Pegou impedimento do jogador da Ponte. Tava, né? Tava, mas aí ele escorregou, não deu em nada, era o Pablo Diego, né, o André? Tava assim e já não valia mais nada, porque a hora que ele saiu, ele tentou sair no lançamento, ele já estava impedido, bem marcado pelo assistente número 2, que corre nas populares,
o senhor Robson Ferreira de Oliveira. Continua 1-0. A Macaca vence em Palma Travassos. Informação para bebidas, Poti. O Batata tá em Ubatuba hoje. Ô, Batata, queridão. Fraco não, hein? Pra quem pode, não é pra quem quer, não. Lógico, velho. Tá com o filho Antônio Henrique acompanhando a gente. Achei que você ia pra Ribeirão Preto, Batata. Mas obrigado pela audiência. Abraço pra você. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 21 minutos e meio passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Paulista Série A2. Olha a ponte, Jean Carlos dominou, tocou pro Pablo, dentro da grande área, bateu pro gol, Mascado fica nas mãos do goleiro, seguindo no giro, 21 minutos e 40 agora passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Paulista Série A2, a ponte vence, gol de Matheus, 1 pra ponte, 0 pro Comercial. E aí, Carlos? Semifinal, Campeonato Carioca, 25 minutos do primeiro tempo, o Fluminense vai vencendo Volta Redonda pelo placar de 2-0, no primeiro jogo perdeu por 2-1, o Fluminense está indo para a final do Campeonato Carioca. Amanhã tem Flamengo e Vasco, no primeiro jogo o Mengão venceu por 3-2, o Vasco precisa vencer se quiser chegar à final do Cariocão. 18 horas amanhã com a rádio Amizade FM de Novo Horizonte, tem Oeste e Novo Horizontino. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Chegamos na metade do primeiro tempo. Frank Francisco, 1-0 para Ponte Preta. Tamo ganhando, Frank. Marcelo, e a gol veio no momento certo, né? Quando o Comercial achou que poderia dar uma abafa na ponte. A ponte desce, uma jogada bem orquestrada aqui. Há que se deixar claro que o Jean Carlos, até agora, a partida dele perfeita na parte ofensiva. Não errou uma jogada, não perdeu um lance. Olha, tá joia. Quem precisa se ligar um pouquinho no jogo hoje é o Pablo Diego. Me pareceu um pouquinho disperso. Mas até aqui, Marcelão, estamos com quase 24 minutos agora. A ponte tá, como vamos dizer, um pouquinho acima na partida. É preciso ter cuidado, mas a ponte está executando a sua melhor qualidade. É interessante lembrar como o Elvis em campo faz a ponte jogar diferente. Você viu os toques dele, Marcelo? Cada jogada que chega, ela é plasticamente bonita e já dá sequência, desencadeia um lance de ataque perigosíssimo para a ponte. Frank, teve uma jogada que o Elvis no meio campo, no meio de 3 jogadores da equipe do Goiás, com um giro, ele tava de costa. No que ele girou o corpo, ele tirou os 3 da jogada e lançou o Pablo Diego, que saiu na cara do goleiro. É aquilo que faz a diferença em campo, né? A gente tá vendo aí. E olha que o Matheus Jesus não conseguiu achar espaço ainda para aparecer, hein? E o goleiro do Comercial sentiu aquele lance com o Pablo Diego e pediu ali pro árbitro paralisar o jogo. Ele tá sentado ali na grande área, perna esquerda, né, André? Ele tá sentindo ali o pé esquerdo, na verdade, no lance que ele dividiu com o Pablo Diego, mas tudo bem já com o Matheus Almeida. Continua 1-0, a Macaca vence em Palma Travassos. Informação para a Ridier. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vem eles, vem pela direita, cruzamento na boca do gol, Kaique dá um murro na bola, tira, ela cai pro Wendel, ele é artilheiro, dominou, ponta esquerda, quero, sai dali, a bola voltou, sobrou, lado esquerdo pro Boré, vai pra cima da marcação dele, o Everton dá o bote, ganha, mas a bola sobra um pouco mais atrás, é pro Vitor Ceará, jogador que estava no Paulista de Jundiaí, pelo menos na última temporada, mas agora está no Comercial, é reforço pra essa fase do time do Comercial, e bobeou, o goleiro da ponte, sobrou pro Wendel, bateu pro gol, a bola voltou, sobrou, Kaique! Dividiu com o Luiz Eduardo, depois ficou sentindo o goleiro da ponte. O Kaique deu um tapa na bola na hora que veio o cruzamento e ele quase dá a bola de presente pro atacante do Comercial. Aí na sequência ele foi arrojado, foi corajoso, se jogou no pé do atacante da equipe do Comercial. Quase o empate do Comercial. E naquela bola que ele jogou ali, e ela caiu no pé do lateral direito. O Luiz Roberto que bateu com a esquerda Mascado, a bola fez curva pro lado contrário,
sorte da Ponte, hein, André? E que sorte, como você bem disse, a bola cruzada no reflexo. O Kaique França, de mão trocada, acabou tocando na bola, mas quase serviu o Comercial. No bate e rebate dentro da área, a bola sobrou pro Adriano Luiz, que acabou aí atingindo o goleiro da Ponte, jogo paralisado. Agora sim, já repousa o goleiro da Ponte e continua 1-0, a Macaca vence em Palma Travassos. Tem gol. Vai. Semifinal, Campeonato Carioca é o terceiro do Fluminense, hein? Virou passeio, Fluminense 3, Volta Redonda 0. Seja bem-vindo, 26, quase 27 passados deste primeiro tempo. A Ponte Preta tem a posse de bola, alongada na frente ali do Felipe Amaral, jogou pra ninguém. Melhor pro time do Comercial, que domina com o jogador que é o quarto back, Luiz Eduardo, capitão do time. Solta essa bola, joga na frente, procurava ali o Luiz Eduardo, foi empurrado, o árbitro marcou a falta. Falta pro time do Comercial, falta pro time do Comercial, vai pra bola ali o Thiago Moura, para bater a cobrança de falta aqui já no campo ofensivo. 26 minutos e 50, quase 27, a Ponte vence, Matheus foi pra rede, zagueirão da Ponte, 1-0 para Macaca, 13 minutos do primeiro tempo, a Ponte vence fora de casa, a bola pelo lado esquerdo pro Boré, jogou pra dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte com o Matheus, ela subiu, caiu aqui e o Everton jogou de novo pra dentro da grande área, o Matheus falou, vou tirar, não quero a bola na grande área, aí o Leonardo domina, dá um bico na bola, tira, joga pro campo de ataque, a bola volta, sobra aqui no campo ofensivo, dentro da grande área de novo, é jogo aéreo, hein, vamos pôr essa bola no chão, gente, vamos pôr essa bola no chão, gente. Aí o Comercial pôs, a bola voltou, sobrou pro time do Comercial, Pablo Diego chega, faz a falta. Pra cima do Pitbull, tá parado o jogo, falta, posse de bola, amiga direita, favorece o time do Comercial. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Batata, eu vou repetir, cara, sempre um prazer, o Batata tá em Ubatuba hoje acompanhando a gente, o filho, o Antônio Henrique, tá todo mundo lá acompanhando a gente, obrigado pela audiência, abraço pra você, pra bola Romário, perna esquerda, chuveirou dentro da grande área, vem o toque de cabeça, a bola passa, vai embora, bola passa, vai embora, tava o Leonardo ali com o jogador da equipe do Comercial, o Thiago Moura, subiu, a bola se perdeu, foi embora, tiro de meta pro time da Ponte Preta fazer a batida. Você pode mandar mensagem pra gente lá no YouTube, Futebol Interior, você que tá ouvindo a gente pelo canal de áudio, pode mandar pelo zap, 19 98989 3526, vai ser um prazer ter você aqui, lembrando que tem corte de barba e cabelo pra você que é da região de Campinas, lá da Alfa Barber Clube, e tem a feijoada do Cezão também, né, no Campinas Hall, tá, com turma do pagode, a gente tem par de ingressos. Tem jogador do Comercial caído no gramado aqui no campo de defesa e é o 4, capitão do time, o Luiz Eduardo, vamos ver o que o árbitro vai fazer ali, mas ele para atender o jogador da equipe do Comercial. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. E o árbitro parou ali, foi o Gé parece um trator, né, André? Chegou pra cima do jogador do Comercial, ficou sentindo ali. Quando ele chega, é estilo Monga, do jeito que ele vem, ele vai levando. Acabou atingindo ali o jogador Luiz Eduardo, mas tudo ok com o zagueiro do Comercial. A bola rola, continua 1-0, a Macaca vence em Palma Travassos. Olha o chute de longe do Comercial, espalma Kaique em 2 vezes pra fazer a defesa. Chute do meio da rua, o Kaique em 2 vezes fez a defesa e depois ali ele ficou pedindo uma falta do atacante da equipe do Comercial, mas tava tranquilo o goleirão da Ponte pra fazer a defesa, André. E que paulada, parece que foi do Pitbull, do meio da rua. Fez em 2 tempos a defesa o goleiro da Ponte, depois foi atingido, mas já repôs, continua 1-0, a Macaca vence em Palma Travassos. Informação para a pizza do Dadá. É isso, continue mandando a sua mensagem, a gente gosta muito da sua participação aqui no YouTube. Futebol Interior, dá um like na transmissão também, fique à vontade, use e abuse, participe. Obrigado a todo mundo que está participando, Carlos Lemos Matozinho, o Tikashi, a Ângela Maria, todo mundo com a gente. A Ponte tinha posse de bola no campo, ataca, a bola sobrou nas mãos do goleiro Matheus Almeida. E atenção, torcedor, hora de tirar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
Passados 30 minutos e meio passados do primeiro tempo. Campeonato Paulista, fase quartas de final, jogo de ida no Palma Travassos em Ribeirão Preto. A Ponte vai vencendo, já teve um, já era no jogo. 1 pra Ponte, gol do Matheus, 0 pro Comercial. Carlos. Campeonato Carioca, semifinal, Fluminense 3, Volta Redonda 0, 33 minutos do primeiro tempo. Série A2, Campeonato Paulista, mais cedo, transmitimos com a Educadora de Piracicaba no comando do Mário Luiz, a vitória do 15, Portuguesa Santista 1, 15 de Piracicaba 2. Ontem, Velo Clube 0, Noroeste 1, amanhã às 18 horas com a rádio Amizade FM. Canais Futebol Interior tem Oeste e Novo Horizontino. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior acertaram. O Jean Carlos ali foi o Pitbull, hein? O Pitbull caçou o Jean Carlos, o André. O Pitbull mordeu o Jean Carlos, na verdade, né? Porque ele chegou pegando firme em cima do lateral da Ponte e mereceu amarelo. O árbitro só marcou o lance favorável à Macaca e, como sempre, o camisa 10, Elvis na bola. O FF do FI já havia falado, o Jean Carlos está fazendo uma boa partida até aqui, hein? Surpreendendo a nação ponte pretana. Fazendo uma boa partida o menino Jean Carlos e eu espero que ele continue assim até o fim do jogo. 32 minutos passados do primeiro tempo, meia esquerda, bola com Elvis, perna direita, chuveirou na boca do gol, Matheus Jesus, espalma o goleiro! Espalma o goleiro! Ou então a bola bateu na trave, porque ele tá dando tiro de meta, bateu na trave. Bate na trave a bola do Matheus Jesus no segundo pau. Ia ser um gol meio esquisito, ele chegou ali, meteu o pé na bola. Sei lá o que ele fez, quase o gol da Ponte, hein, André? Aí que falta bem cobrada pelo Elvis. A curva que a bola fez, achou no segundo pau o Matheus Jesus, que acabou tocando meio desequilibrado na bola. A bola ainda beijou o poste esquerdo, já batido de Matheus Almeida e foi embora pelo lado esquerdo. Tiro de meta para o Comercial, que perde por 1-0 para a Macaca em Ribeirão Preto. Ia ser de peito o gol. É, um gol meio esquisito, né? Ia ser o peito. Mas só não pode fazer de mão, o resto... Mas o Frank já falou aí, mas a Ponte tá vencendo o jogo, mas o Comercial é perigoso, hein? Perigoso, o time do Comercial vem pro campo de ataque, Vinha, chega a zaga da Ponte, tira, afasta o perigo, a bola voltou, sobrou aqui na intermediária com Luiz Eduardo de cabeça, tocou a bola pra Boré, Boré solta a bola um pouco mais atrás ali pro Hilário, Hilário pra Luiz Eduardo, pra Hilário de novo aqui na zaga central, vem pra cima dele o Elvis, perna direita, ele despacha a bola pro campo de ataque, Comercial joga muito com bolas alongadas, a bola caiu com o Filipinho, perdeu, deu o bote, ganhou o time do Comercial, bola com o Luiz Roberto, aí vem o Pitbull, tenta o cruzamento, bate no Filipinho. Ele tinha feito a Caca, consertou. Lateral, tem pressa. Vamos prestar atenção, Ponte. Vamos prestar atenção. Lateral tem que prestar atenção. Aí a bola veio para dentro da grande área. Muito forte, mas se esforça. Luiz, o Adriano Luiz recuperou pro time do Comercial. Solta a bola no meio. Vem Luiz Eduardo. Tentou fazer a finta para bater pro gol. Dá o bote, ganha Filipinho. Pro time da Ponte. Vamos na velocidade, Ponte. Vamos na velocidade, Ponte. 4 contra 3. Bola do Elvis. Tocou pro Pablo. Dominou pro Gé. De primeira pro Pablo Diego. Pingou, passou por ele, sobrou aqui na ponta esquerda, ele corre, ainda com ele ali o zagueirão da equipe do Comercial, chegou a dar o bote por baixo, ganha. O jogador da equipe do Comercial na sequência bate contra o jogador da Ponte. Bola pingou um pouquinho no passe ali do Elvis pro Pablo Diego, escapou dele e ele acabou perdendo o domínio. Que pecado, né, André? Que pecado, hein? Poderia ser o segundo gol da Ponte, nesse momento se retorce em dores no gramado, 23 o Hilário. Parece que na passagem aí do Pablo Diego, acabou acertando a perna direita, o calcanhar direito. Dói, hein? Ai, doeu Diego. Aqui, cara. Acertou os Países Baixos do Hilário, que está aí se contorcendo em dores no gramado. A TV repete o lance de novo, ele foi com a perna esquerda, né? Foi com a perna esquerda, ali se jogou na bola. Mas ele foi meio desequilibrado. Eu não sei não se não teve um empurrão ali, hein? É que tem VAR e tudo pra analisar, né? O lance foi muito rápido, mas tinha um cara atrás dele ali. E eu, como tô narrando o jogo com a camisa da Ponte, né? Então posso estar vendo demais, agora o jogo tá parado. E atenção, torcedor! Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar?
Marcando 35 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Paulista, fase quartas de final, jogo de ida em Ribeirão Preto, tá dando Macaca, gol de Matheus, 1 pra Ponte, 0 pro Comercial. Carlos. Campeonato Carioca, semifinal, 38 minutos do primeiro tempo, o Fluminense vai vencendo o Volta Redonda na segunda partida da semifinal por 3-0. Alexander, Samuel Xavier e Germancano marcaram os gols pro Fluminense. No primeiro jogo, o Flusão perdeu por 2-1. No agregado, tá 4-2. Lembrando que o Fluminense tem a vantagem de jogar por 2 resultados aí que façam com que o resultado fique no agregado empatado. Portanto, vai dando o Fluminense na final do Campeonato Carioca. Amanhã tem Vasco e Flamengo. Primeiro jogo 3-2 pro Mengão. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Você está com os canais Futebol Interior. Vem Ponte, campo de ataque pela direita, cruzamento. Afasta a zaga, tira. A bola volta, sobra pro time Comercialino. Vem Luiz Roberto pela direita. Livre, leve, solto, posição legal. Jean Carlos tá na caça dele. Puxou pra linha de fundo, pra lá, pra cá, domina. Faz o passe, toca pro Pitbull. Cruzou a meia altura na boca do gol. Felipe tirou, a bola voltou, sobrou pro Romário, domina. Perna esquerda, trabalha, habilidoso. Solta a bola pro Ceará de longe, bateu pro gol. Na trave! Na trave, voltou, sobrou pela esquerda, Poré cruzou na boca do gol, sobe Pitbull, a bola volta, sobra com o Wendel, chega a zaga da Ponte pra tirar. Jesus amado, tá balançando até agora a zaga da Ponte. Matheus Jesus trabalha com o Elvis, dominou, parou, pensou, tocou pro Matheus Jesus. Ele sai lá, da direita vem pra esquerda, toca pro Pablo, pro Matheus, pro Pablo. Dominou, 2 jogadores do Comercial na marcação. Vamos, Ponte. Pablo Diego, meu pai do céu, aquele chute de longe, hein? Que petardo. O Kaique foi pra bola, mas não ia pegar não, ela explodiu no poste direito do goleiro da Ponte. A bola com o time da Ponte, bola com o Matheus. Toca a bola para Leonaldo, dominou, 1-2 na marcação. Ele toca a bola pela amiga esquerda pra Matheus, olhou lado direito, boa bola, é pro Everton no peito, linha de fundo, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, chega, mete o pé na bola, zaga. Primeiro Luiz Eduardo, depois completou por ali o Luiz Roberto. Tem de Luiz também nesse time do Comercial, hein? Luiz Roberto, Luiz Eduardo e Adriano Luiz. É posse de bola pro time da Ponte, bola com o Matheus. Ele dominou, vem aqui pro campo ofensivo, zagueirão da Ponte. Tocou pro Pablo, dominou no peito, sai o goleiro! Mas tá impedido. Tá impedido. Tá valendo mais nada, porque o Pablo estava em posição de impedimento. Ô André. E já marcava o Robson Ferreira, que é o assistente número 2, incompleto impedimento. O Pablo ele completou a jogada, o goleiro Matheus Almeida fez a defesa parcial, mas nada disso valeu. Lance defensivo favorece ao Comercial, que perde por 1-0 em Palma Travassos. Informação para Prone Alimentos. Só pra dizer, quem bateu a bola não foi o Vitor Ceará, não, foi o Thiago Moura, cara. Aquela bola do meio da rua, aquele mini míssil aleatório, ela explodiu no travessão. Frank, o Comercial chega a pouco, mas quando chega, dá trabalho pra Ponte Preta. Ponte Preta parece que meio desligada às vezes em alguns momentos do jogo, né? Mas a Ponte tá vencendo, Frank. O que eu não consigo entender, Marcelo, é o 2 pesos e 2 medidas na partida. Algumas jogadas de falta na Ponte, o juiz manda seguir. Quando é jogador da Ponte no jogador do Comercial, aí ele para o lance. Mas uma coisa que me chama muita atenção, e o Hélio tem que corrigir isso, a Ponte está ganhando a partida. Tá jogando fora de casa. Por que o time sai atabalhoadamente? Não tem necessidade. Domina, sai com tranquilidade. Tá se expondo e deixando a zaga aberta. E essas descidas do Comercial pelo meio, elas exploram aquele espaço que a gente fala que o time apresenta desde o início do campeonato. Aquele vazio entre os volantes e a entrada da área da Ponte. Tanto é que é onde saiu o chute do garoto do Comercial aí, que... Thiago Moura. Que pancada, hein, brother? É, rapaz, se vai pro gol, um abraço. Tem um espaço ali na zaga da Ponte, da zaga pro meio campo, né? Tem um espaço. Olha o Gé, deu o bote, tocou pro Elvis, pro Gé, vai pintar o gol, bateu! Fraquinho pegou o goleiro! O Gé deu o bote, zagueirão ficou marcando bobeira. E agora a ligação direta, campo de ataque, bola do Matheus. É pro Wendel, chega pra cima da marcação, bate! Ali no Fábio Sanches, mas tava impedido já, né? Tava impedido, não valia mais nada, porque senão era escanteio, né, André? É verdade, mas parece que foi marcado aí o impedimento do ataque do Comercial. Lance favorável à Ponte, continua 1-0, a Macaca vence em Palma Travassos.
informação para Jump Esportes. E de novo, né? Eu vou bater na tecla aqui, estamos vencendo, gente. Eu acho que pode ser que por esse jogo não faça isso, não tenha problema. Mas tem que prestar mais atenção. Outra jogada de falta de atenção. Bola longa pro Pablo, dominou, bateu pro gol, pegou o goleiro. O jogo é like. Pegou o goleiro. E eles entenderam que o campo não é o dos melhores, né? Tanto Comercial jogando em bola longa, a Ponte começou a imitar o Comercial aí, André. E o Pablo Diego, uma paulada de perna direita, quase bem postado no meio do gol. Matheus Almeida fez a defesa e já repôs. Continua 1-0, a Macaca vence em Ribeirão Preto. A bola fica muito viva, né, Frank? Então é difícil sair tocando, mas a Ponte tá percebendo que o Comercial ele usa de chute de longe, né, e bola alongada para chegar no ataque. Aí começaram a imitar o Comercial também. Tem que se adaptar à ferramenta ao que você tem nesse momento em mãos. De novo, jogada faltosa no Pablo Diego, ele manda seguir. A line não dá nada, tá vendo? E isso me irrita bastante. Por enquanto, nenhum cartão no jogo, hein? Por enquanto, nada de cartão no jogo. Estamos zerado de cartão. Bola com a Ponte. Bola do Matheus. Tocou pro Léo. Léo dominou, toca essa bola. Na frente pro Elvis. Faz o pivô, devolveu, tocou a bola pro Matheus. Meia direita, pedalou. Pode até bater pro gol. Perna esquerda, bateu, travado. Falta! Pegaram o Matheus. Mas não deu. Mas precisa, pô. Por enquanto, isso, na hora que o cara foi chutar lá, Foi o Romário. Que isso, cara. Foi o Romário. Se isso não é falta pra cartão amarelo, então eu tô louco. Se isso não é falta, o que é falta, então? Não, falta foi, mas era falta pra cartão, pô. Eu tinha acabado de falar, né, gente? Arbitragem ridícula, velho. Romário merecia no mínimo amarelo. No mínimo, ele pegou por trás. E o gol da Ponte Preta no jogo, na fase primeira do campeonato, marcado pelo Matheus Jesus, né? Que tava no banco e entrou no segundo tempo, fez o gol de empate pra Ponte Preta. Verdade. E o Wendel, centroavante, foi que fez o gol deles aí, o gol do Comercial, 60% dos gols do Comercial, do número 9. A falta é de média pra longa distância, né, André? Mas é uma boa opção. Aí pode ser jogar dentro da grande área ou até bater direto, porque o campo é irregular. Mas é frontal a meta do Matheus Almeida, que está bem preocupado, organizando sua barreira, e tá por ali. O Matheus Jesus, também o Elvis, lance que vai levar perigo à meta do goleiro do Bafo. Ali o Elvis que joga mais na base da colocada, né? Já Matheus Jesus e Fábio Sanches são aqueles caras como eu, pega mais forte na parada. Então quem sabe aí um chute de longe. Jogada ensaiada, bola pro Elvis, bateu na barreira, sobrou, voltou pro goleiro. Sai do gol para fazer a defesa Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. O Edilson Roberto reclama do gramado, Osmar Dangar tá com a gente aqui na live. Obrigado, viu, todo mundo que tá junto com a gente aqui no YouTube. Futebol Interior, se inscreva no nosso canal, dá like, compartilha a nossa transmissão, a gente gosta muito da sua participação. Elvis tentou uma jogada de efeito pra cima do Thiago, não conseguiu. A zaga do Comercial tirou, a bola voltou, sobrou no campo de defesa pra Ponte. Filipinho, mais um passe errado dele. Tentou jogar a bola pro Pablo, ele caiu quase que em cima do câmera. Só dá um toque, você tá chamando o Filipinho, né? O Filipinho não tá jogando, tá? Quem joga é o Felipe Amaral. É que eu chamo ele de Filipinho, verdade. A Ponte tem o Filipinho, tem o Filipinho, né? Então, e a Ponte chama ele de Amaral. Amaral. Né? Até pra diferenciar do Filipinho. Verdade. Né? Então, só pra dar esse toque, o Marcelo chama Filipinho porque carinhosamente, né? O Felipe Amaral, como a gente chama também. Então vamos chamar de Amaral, verdade. A Ponte tem o Filipinho, eu esqueço disso. Quando o Filipinho tá no campo e o Amaral também, eu chamo um de Amaral, outro de Filipinho. Mas quando tá só o Amaral, eu chamo de Filipinho, né? Mas vamos que vamos. Felipe Amaral, como queiram. 44 minutos passados do primeiro tempo. Segue 1-0 para Ponte Preta. O gol da Ponte foi marcado a 13 pelo Matheus. O Matheus mandou a bola pro fundo da rede, zagueirão da Ponte. Falta pra Ponte, pertinho aqui da divisória do gramado, mas já pro campo de ataque pela meia esquerda. É o Elvis que vai pra bola. Aí ele tocou curtinho pro Amaral. Meias arriadas pro jogador da Ponte, número 8. Bate contra a marcação ali do Pitbull. A bola voltou, sobrou pro Elvis. Chegou pra cima dele o Romário, ele recua, toca a bola, começa de novo. Lá no campo de defesa pro goleiro da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
45 em Mais cima da 3. pinta. Vamos até 48. Poucos acréscimos. Também o jogo ficou um pouco parado. Posse de bola pro time da Ponte. Alves dominou, tocou pro Pablo. Pela esquerda, boa bola pro Matheus dentro da grande área. Pro Gé, passou por ele, sobrou. Na direita pro Everton, dominou, jogou de novo dentro da grande área. Afasta Romário. Tira dali. Caiu com o Felipe Amaral. Toca a bola pra Matheus Jesus aqui pelo lado esquerdo. Perna esquerda, cruzou na boca do gol. Sobe a zaga, tira. Sobe a zaga, tira com o jogador que é o Thiago Moura. Ela caiu do outro lado direito pra Ponte. O Everton dominou, pensa, solta a bola pro Matheus. Matheus vira o jogo, toca da direita pra esquerda. Solta essa bola pro Jean Carlos. Passou por ele. Que pecado. Primeiro erro do Jean Carlos no jogo. Ela passou por ele, foi embora. Lateral, campo de defesa lá do direito. Favorece o Bafo. Favorece o time do Comercial. A Ponte vai vencendo no Joia. Vai vencendo a equipe do Comercial pelo placar de 1-0. Estádio Palma Travassos. É a primeira partida, fase quartas de final. A Ponte tem a vantagem. A Ponte joga o segundo jogo em casa por ter sido a melhor campanha do campeonato. O Comercial classificou em 8º. Pablo Diego de longe. Bateu pro gol, bateu na zaga, voltou. Sobrou pro time do Comercial. Bola para Adriano Luiz, dominou, parou, pensou, tocou a bola pro Wendel. O Wendel deixa a bola para Romário. Romário passa pela esquerda, o Boré, ele viu, pediu, tocou. O Vitor tá pedindo aqui, o Vitor Ceará. Bola pela esquerda, já o Carlos informa. Boré dominou, soltou. Outro lado esquerdo, vem pro Adriano, pra cima da marcação ali do Leonaldo. Já passou, bico esquerdo da grande área, olhou pra dentro da grande área, cruzou na boca do gol, toque de cabeça pra pegar o goleiro da Ponte. Cara, esse Luiz Roberto, toda hora ele aparece livre dentro da grande área, é o lateral direito do time do Comercial, hein, André? É verdade, o bom cruzamento do Boré pelo setor esquerdo, achou no segundo pau Luiz Roberto, que testou forte no meio do gol. Kaique França fez a defesa, continua 1-0, a Macaca vence em Palma Travassos. Vai, Carlos, bola na rede, futebol interior, placar ao vivo informa. Gol do Fluminense, 42 minutos do segundo tempo, quarto gol do Fluminense, 4, Volta Redonda 0. E o Adriano Luiz vai ganhando jardas aqui no campo de ataque, pela esquerda, pra lá, pra cá, vai pra cima na marcação do Matheus, deu o corpo, voltou, sobrou o Everton, tocou pro Matheus, Matheus devolve pro Everton, boa proteção do Everton agora, ganhou pro time da Ponte, sai jogando, toca a bola pra Matheus Jesus, ele domina, é empurrado pelo Pitbull, a bola voltou, sobrou, tira daí, Léo, tira daí, Naldi, tira daí, Léo, perna direita, bate pra o campo ofensivo, a bola cai aqui do lado esquerdo pro Boré, brigou com ele o Gé, bola com o Boré, Gé caiu no gramado, o árbitro não deu a falta não. Pitbull dominou, era o Luiz Eduardo que estava lá, o zagueiro capitão da equipe do Comercial. Bola voltou, sobrou pro Vitor Ceará, domina, reforço do time do Comercial para essa fase. Bola pela direita, Luiz Roberto, vem ao lateral da equipe do Comercial, 2 na marcação, um deles é o Pablo Diego, cruzou na boca do gol dentro da grande área, afasta com a perna direita, Fábio Sanches, a bola caiu, voltou, sobrou pro time da Ponte, briga o Felipe Amaral, perde, Romário ganha, sai jogando, toca a bola na direita, é pro Luiz Roberto, evita a saída, vai cruzar dentro da grande área, chega Felipe Amaral na boa, perna esquerda, tira dali, joga a esmo, a bola se perde, vai embora e não há tempo pra mais nada. Apita o Carequinha Hilbert Estevam da Silva. Ponto final do primeiro tempo, gol do Matheus, zagueiro da Ponte a 13 minutos do primeiro tempo. A Macaquinha tá vencendo no Palma Travassos. 1 pra Ponte, 0 pro Comercial. Começa o intervalo. FI sambando na cara das inimigas, ele vem aí. A bola é tua, Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. São 4 da tarde, mais 52 minutos. 4h52, Ponte Preta vence 1-0. O Comercial no Palma Travassos. Ah, que jogo, hein? Que jogo. A Ponte teve várias chances, mas o Comercial também teve, né? Como disse o Frank Francisco, a Ponte é um pouco frouxa na marcação. Saída dos jogadores do gramado do Palma Travassos. Reportagem dos canais Futebol Interior. Vai, André Luiz. Vamos ouvir o autor do gol, Matheus Silva. Fizemos os primeiros 20 minutos muito forte, muito intenso, do jeito que o professor Hélio pede. Eu acho que a gente não conseguiu manter a posse de bola, isso dificultou no final, eles criaram alguma chance. Mas é acertar os erros agora no primeiro tempo e voltar pro segundo tempo, tentar matar esse jogo aí. Tá aí, esta palavra de Matheus Silva, passando pelo microfone da Rádio FI, canais Futebol Interior, Carlos Corsato. Matheus Silva que fez o seu segundo gol nesse campeonato paulista da Série A2, o gol de número 30 da Ponte Preta. A Ponte vence pelo placar de 1-0. Quem vem aí do Comercial agora, André? É o camisa número 9 deles, é o Wendel. Uma certeza eu tenho que o Luiz não relou na bola. Agora, se ele atrapalhou ou não, eles que têm que avaliar aí. Mas tá um jogo trucado, igual você falou, a bola não tem chegado tão com passes, né? Mas o cruzamento
bola longa lá de trás. Mas agora o professor Dorival vai acertar o time lá no intervalo e a gente vai voltar melhor, se Deus quiser. Tá aí, essa palavra de Wendel, atacante do Comercial, passando pela Rádio FI, Canais Futebol Interior. Mais ninguém no tapete verde do estádio Doutor Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Eu confirmo a você o placar com gol de Matheus Silva aos 13 da primeira etapa. A Macaca vence o Comercial por 1-0. Eu volto o comando a você, Carlos Corsato. Legal, esse André Luiz, professor, o que o Ele Wendel falou Dorival, né? Eu acho que ele errou, hein? Cara. Falei, é será que Roberval, pô. Roberval Davino, a não ser que o nome do Roberval Davino tenha Dorival, né? Aí passa batido. É Roberval Davino. É, ele errou. Quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Mas ele falou professor Dorival, ele falou. Pois é, a Ponte Preta vai vencendo o Comercial do professor Dorival pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo Matheus Silva, ele fez o gol de número 30 da Ponte na competição. Roberval Davino da Silva, 12 de agosto de 1954, natural de Alagoas, Maceió, nas Alagoas. Então, portanto, não tem Dorival não, viu? Não tem Dorival não, o Wendel errou. 4 da tarde, mais 55 minutos, 4h55. Intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior, você vai participando, tem prêmio pra você. Ó, tem pra você que tá participando com a gente aqui. Fica tranquilo, isso é normal dessa porta aí, viu? Tanto faz. Tá tudo certo, viu, André? Você vai participando porque tem corte de barba e cabelo da Alfa Barber Club. No final do horário tem sorteio, tá? E também ingressos para você curtir a feijoada do Cezão, dia 26, no Campinas Hall, Turma do Pagode. Vai mandando mensagem pra gente aqui no WhatsApp, 989-89-35-26. Coloque eu quero lá no Zap, pode participar também aqui por mensagem de texto no YouTube. Fábio Alves de Almeida, Jean Carlos está bem, Carlos Silva. Esse time do Comercial, não vou ler essa mensagem aqui porque eu acho bem depreciativa, viu, Carlão? Pro time adversário, e eu confesso, eu não gosto quando depreciam o meu time e nem quando depreciam o adversário, mas agradeço pela audiência. Roberto César Santos, Ponte precisa melhorar pro segundo tempo. Edilson Roberto, a bola pipoca, que horror. O HC80, Ponte 3-1. Salve Corsatos, Frank e André, 100% na sintonia. É o Edu Dias, tá dizendo no futuro, ele que tem o canal dele aqui no YouTube, HC80, tá dizendo que lá no futuro ele disse que a Ponte venceu por 3-1. Ô Frank, qual foi o seu placar mesmo antes do jogo? 2-0. 2-0. 2 gols de diferença, né? Ô Frank, já que você pegou o microfone aí antes do intervalo, 4 da tarde, 56 minutos. Fala aí do jogo, primeiro tempo, 1 pra Ponte, 0 pro Comercial. Carlão, até aqui pra mim um resultado que reflete o que foi a partida. Apesar de termos alguns momentos lá e cá, a Ponte pra mim ainda é superior ao Comercial, tá à frente. Só é preciso ter cuidado, Carlos. E uma coisa que eu não gosto de falar, que eu acho que eu tô ficando repetitivo, mas eu me inspirei, o torcedor escreveu aí, realmente a bola nesse gramado é pipoca na panela. O Pablo Diego já foi driblado umas 2 vezes. O Marcelo na narração falou de uma bola do Jean Carlos que foi a primeira falha. Na verdade, quando o Jean Carlos chegou nela, ela picou no chão antes. Aí ela deu aquela pipocada e já era. Não tem jeito, pipoca na panela. Carlão, até aqui, pra mim, resultado faz jus ao que nós vimos em campo. Ponte Preta 1-0, o Matheus Silva fez o gol, né? O VAR validou o gol porque o Matheus Silva estava atrás da linha da bola, né? Então, por isso não tinha nenhum jogador na frente dele, né? Mas ele estava atrás da linha da bola, portanto, o árbitro de VAR, o Vinícius Furlan, acabou validando o gol da Ponte. E o gol do Comercial, né? O Wendel até falou na entrevista aí que ele não sabe se o cara tocou ou não, mas nitidamente estava na frente do goleiro. Então ele participou da jogada, se participa da jogada, não pode, estava impedido. E o Fluminense faz o 5º gol, hein? Germancano, Fluminense 5, Volta Redonda 0, já era, hein? No agregado tá 6-2. Dá aí pro Volta Redonda, dá. E o 4º gol do Fluminense foi marcado pelo Matheus Martinelli, Samuel Xavier, Germancano 2 vezes, Alexander e Matheus Martinelli, Fluminense 5, Volta Redonda 0. Volta Redonda que tem o Pedrinho jogando lá. Sim, Volta Redonda que se classificou, né? Na Copa do Brasil, passou na Copa do Brasil e vai disputar do Atlético Goianiense, cara. Exato, vai disputar a terceira fase da Copa
do Brasil, ou Volta Redonda. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior, para Store Colchões, Ovo Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Daqui a pouco a gente volta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridier Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridier Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridier.com, e nossas redes sociais, @Ridier.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco, segundo tempo de Ponte Preta e Comercial. Comercial e Ponte Preta tá 1-0 para a equipe da Macaco. O gol foi marcado a 13 minutos do primeiro tempo pelo Matheus Silva, assistência do Amaral. A primeira assistência do Amaralzinho para gol da Ponte Preta nesse campeonato. Ô Felipe, vamos colocar aqui o nosso repórter, os canais Futebol Interior, a Rádio Futebol Interior está no estádio com o nosso Pedro Lino, que vai trazer um destaque nesse intervalo de jogo. Ponte Preta 1, Comercial 0. Fala, Lino. Fim de primeiro tempo aqui no estádio Palma Travassos. A equipe da Ponte Preta vai vencendo por 1-0 o Comercial, com gol de Matheus Silva aos 13 minutos do primeiro tempo. No começo do jogo, o Comercial teve um gol anulado. Um fato curioso que eu tava vendo aqui no estádio é que a molecada tá jogando bola no campo que tem demarcado bem na entrada do Palma Travassos. Pedro Lino para as transmissões do Portal Futebol Interior.
Esse é o Pedro Lino falando lá direto do estádio. O Palma Travassos. A Ponte Preta vai vencendo o Comercial pelo placar de 1-0. Ó, deixa eu só trazer aqui rapidamente o chaveamento, né? E dizer que segue computando os pontos para as equipes na sequência da competição. Por exemplo, nesse momento, a Ponte Preta vai vencendo o Comercial pelo placar de 1-0. A Ponte está indo a 39 pontos, a Ponte não perde a primeira colocação passando de fase, a Ponte será a primeira colocada para a semifinal, né? Vamos lá, então. A Ponte está indo a 39 pontos neste momento, né? Na segunda na semifinal, como serão os confrontos, né? A primeira campanha, somando-se todos os pontos dos 4 times que passarem, contra a quarta campanha. E a segunda campanha contra a terceira campanha. Nesse momento, a Ponte Preta é a primeira campanha com 39. O Novo Horizontino não jogou, não entrou em campo ainda, mas o Novo Horizontino continua com a segunda melhor campanha. Por quê? Porque ele tem 29 pontos, o time do Novo Horizontino, 9 vitórias e 10 gols de saldo. O Noroeste, que venceu o seu jogo, né, ele tem 16 jogos, um jogo a mais, 29 pontos também, mas tem 9 vitórias, só que tem saldo de 5, e o saldo de gols é o segundo critério para desempate. Portanto, o Novo Horizontino ainda é o segundo colocado. O 15 de Piracicaba, nesse momento, é o quarto colocado, tem a quarta melhor campanha, 28 pontos. Mas isso pode mudar. Por que pode mudar? Por exemplo, o Novo Horizontino, por exemplo, joga contra o Oeste. Se o Oeste passar o Novo Horizontino, o Oeste não vai conseguir chegar no 15 de Piracicaba na pontuação. Porque o Oeste terminou com 21 pontos, o 15 já tem 28, né? Então não vai conseguir chegar, o Oeste vai chegar no máximo a 27, né? Mas aí o que vai acontecer? O Novo Horizontino, que seria o segundo colocado, ele cai, né, fora, né? Um exemplo, tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Aí quem seria a segunda campanha? Noroeste. A terceira, do 15, e a quarta do Oeste. Aí a Ponte, como primeira colocada, pegaria o Oeste, Novo Horizontino e 15 de Piracicaba se enfrentariam. Isso tudo pode mudar na sequência. Então não está certo que o adversário da Ponte, por exemplo, vamos supor que os favoritos passem. Ponte, Novo Horizontino, Noroeste e 15. Não está certo que o adversário da Ponte vai ser o 15. Por exemplo, o Noroeste pode passar empatando, né, com o time do Velo Clube em casa e o 15 vencendo o seu jogo. O que vai acontecer? O Noroeste cai para a quarta posição no geral e o 15 vai para o terceiro colocado. Aí muda, o 15 pega o Novo Horizontino e a Ponte Preta jogaria contra o time do Noroeste, tá bom? Então tem que fazer conta e aguardar o final do segundo jogo dessas quartas de final. Franquê, 5 da tarde mais 6 minutos, as equipes já voltando no gramado. Mas se você fosse o Hélio, você mexeria nesse time da Ponte pro segundo tempo? Só posicionamento, Carlos. Eu acho que a equipe, nominalmente, não. É em posicionamento. A Ponte precisa tomar uma atitude, uma postura diferente na segunda etapa, Carlos. Não jogar pra cima do Comercial. A Ponte tá ganhando o jogo e fora de casa. É sair na boa e fechar aqui o miolo, né? Tá dando muito espaço nesse meio. E o Comercial vai mexer, o Cadu Baroni. Camisa número 30 já está fazendo trabalho de aquecimento ali. Vamos ver no lugar de quem que vai entrar o Cadu Baroni, que é atacante, viu? O técnico do Comercial, o Roberval Davino, né? Chamado por Dorival pelo Wendel, vai meter atacante nesse time. Eu acho que ele vai tirar um dos zagueiros, mas vamos aguardar, né? Também acho. Acho que ele tira um dos zagueiros, né, Frank? Precisa ganhar, né? Com certeza. Agora ele vai ter que vir pra cima da Ponte, né? E o Cadu Baroni é atacante, daqui a pouco a substituição aí no time do Comercial. Comercial que perde o jogo pelo placar de 1-0. Osmar Dantas, lembrando que tá falando do campo aqui, tá dizendo que o campo tá ruim. Valeu, Osmar, obrigado, viu? Bom, os jogadores estão conversando ali, dá tempo de dar moral pro pessoal aqui da internet, né, Marcelo? Me chama aí, tá? Fica tranquilo. Eu vou ficar de cabeça baixa agora. Marilene Amâncio, eu quero é mais. Canal do Grigo, Dali Macaquinha querida, abraço a todos. A Marilene Amâncio está dizendo aqui, parece que todo mundo aí é Ponte. Graças ao bom Deus, viu, Marilene? Deus fez isso por nós. Gustavo Carvalho, jogo totalmente dominado. Com paciência, vamos ampliar. Totalmente dominado, Gustavo? Não acho, não. João Limino Neto, se a bola está como pipoca na panela, então a estratégia é chutar de longe e arriscar mais. Tá dizendo aqui o João. É isso que eles fazem. O Comercial sabe da dificuldade do gramado e faz isso.
O Fábio Alves, melhor dar oportunidade pro Jean Carlos, que é da base, que oportunidade pro cansado Júnior Tavares. O Wilson Correia, final do primeiro tempo. Ponte estava querendo levar o primeiro gol logo, hein? Bom, daqui a pouco o André vai informar aí a alteração. Mudou. Vai. Foi embora o camisa número 15, o Vitor Ceará estreante, para a entrada do 30, o Cadu Baroni. 30, Cadu Baroni vai para o jogo. 15, Vitor Ceará ficou no vestiário. É a primeira alteração processada pelo Roberval Davino na equipe do Comercial. Vai começar o jogo na volta com os senhores ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Já começou, apita o árbitro. Tem segundo tempo, tem bola rolando, tem de novo emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Coloca o capacete que lá vem pedrada. Vamos juntos aqui nos canais Futebol Interior. Comigo, Frank Francisco, Carlos Corsato, André Luiz e também Felipe Marques. Sempre com a direção do Arthur Eugênio, do Elcio Paiola, coordenação comercial do Claudinei Corsi. Já tem jogador caído no gramado ali. É o número 20 do comercial. Foi marcada a falta pro time da Ponte Preta, né? Porque a falta foi em cima do Gé, o André. Mas quem levou pior foi o Thiago Moura. De novo, hein? Hoje é dia, hein? Hoje é dia de acertarem os Países Baixos. Acertaram ali a Amsterdã do Thiago Moura. Ele está levantando, ainda em 2, falta para a Macaca, continua 1-0, a Macaca vence em Palma Travassos. Um minutinho desse segundo tempo, ele jurou o Gé lá, hein? Ele jurou o Gé. Fez assim pro Gé, ó. Bagulho é com você, cara. Corajoso, porque o Gé é grande. Parada é contigo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Moisés Lacerda, viu, Marcelo? Tá com a gente, escreveu aqui no YouTube. Dá-lhe Macaquinha. Grande, Moisés. Tá Beijo no seu coração. Moisés é fera, hein? Abraço. Eu não sei o que tá acontecendo, ele tá pedindo... Tem revisão do VAR, alguma coisa lá, hein, cara. Alguma coisa tem revisão do VAR. Ih, ele vai lá na TV. Será que vai expulsar o Gé? Se ele for, ele expulsa. Só faltava essa, hein? Ele expulsar o Gé porque Mas o Luiz deu Eduardo falta saiu pra jurando. Ponte. Então, porque na verdade teve a falta do Luiz Eduardo, mas depois a TV tirou a imagem, né? A imagem saiu e aí o Gé caído fez alguma coisa, né? Me parece isso. Na verdade, a perna do Gé sobe e acerta, mas não foi intencional, não. É um movimento normal, ó. Não, ele deixou a perna. Ele deu. Cara, dificilmente se o cara... É que o Vinícius Forlani gosta de aparecer, tá, gente? Mas dificilmente ele não vai expulsar o Gé, tá? Quando chama assim, né? Dificilmente. Dificilmente. E o Gé poderia ter evitado também, né, meu? E o Gé deu bonito, hein? Isso pra mim não é pra cartão vermelho, tá? Mas o VAR chamou. Isso pra mim é pra cartão amarelo. Foi falta no Gé e ele tinha que dar cartão amarelo pro Gé. Ele vai expulsar, quer ver? Vamos ver. Ele vai expulsar o Gé, com certeza. Cara, o Gé é o seguinte, ele olha lá, fez o sinal da TV, ele vai expulsar o Gé, né, cara? Vai expulsar o Gé ou vai dar cartão amarelo? Ele vai expulsar. Não, vai expulsar. Vai expulsar o Gé. O Gé é um fanfarrão também, hein? Direto. E nem reclamou, sabe o que fez? Ele sabe o que fez. Era pra expulsão sim, Marcelo. Cara, eu vou falar um negócio pra você, viu? Olha, eu gosto muito do Gé. O Gé, ele tem... A gente deve muito pra ele nesse campeonato, mas foi burrinho agora o Gé, hein, cara? Cara... o cara não fez nada nele. Foi falta normal de jogo. E o juiz tava na frente dele, cara. Pô, prejudicou a Ponte, um jogo que estava dominado, um jogo que a Ponte poderia ganhar com tranquilidade, né? E agora tem um outro detalhe que no próximo jogo também ele não pode jogar. Ele não joga contra o Comercial terça-feira. E aí, Frank? Aí a gente tem coisas que a gente não tem o que falar, né, Marcelo? Eu tô com a bancada aqui, gente. A jogada do Gé agora foi, no mínimo, de desinteligência. Pelo amor de Deus, pra que fazer isso? E outra, já tinha recebido a falta, gente. Agora uma atitude dessa, nós estamos sem ele nessa partida. Você acabou de falar aí, Marcelo, o jogo da volta. Pra que isso? Sério? Pra quê? Cara, foi burrinho o Gé agora, hein? Foi burrinho demais, cara. Infelizmente. E vai prejudicar muito o time da Ponte, que vai tomar uma pressão bonita nesse E o absurdo é que a falta é pra Ponte e a Ponte teve um jogador expulso. Não, mais burra ainda. E outra. Eu acho que poucas vezes eu vi isso no futebol. Não tivemos nenhum cartão amarelo no jogo. O primeiro cartão foi vermelho. Foi vermelho. Primeiro cartão do jogo vermelho pra Ponte. A Ponte tem um jogador a menos desde 1 minuto do segundo tempo.
Falta pra Ponte. Agora eu quero ver como é que vai ser aí, né? O Elvis dominou pro time da Ponte, solta a bola pelo lado esquerdo pra Jean Carlos. Jean Carlos deixa essa bola, toca pra Felipe Amaral, joga atrás. Pro Fábio Sanches. Vamos ver o que o Guilherme e o Anjos, o Hélio, vão fazer no time da Ponte. Bola recuada pro Kaique. Kaique joga a bola na frente. Não temos mais o Gela na frente. Só o Pablo Diego pra ficar lá. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte. Eu, se sou ele, tiro o Elvis. Tirar pra quê? Tirar o quê? Pra quê? Perdeu um atacante, Tiro o Elvis, vai precisar de marcador. Eu tiro o Elvis e coloco um cara pra defender. Perdeu o centroavante, não precisa tirar ninguém não, você é louco. Posse de bola pro time do Comercial. Posse de bola pro time do Comercial pelo lado direito. Bola com o Luiz Roberto. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports. É muito mais que torcer. É jogar junto. Só foi o Moisés Lacerda entrar na live e deu ruim pra Ponte. Deu azar pra nós. Moisés, vai ajudar a esposa. Vai lavar a louça. Vai passar pano na casa, varrer o quintal. Você acha que a culpa foi do Moisés? Vai fazer alguma coisa, Moisés, pelo amor de Deus. Pelo amor... Ih, olha o Comercial. Bola enfiada na frente do comando. Sobe a zaga da Ponte pra tirar. O time da Ponte Preta era o mesmo do primeiro tempo, até com 1 minuto, né? Até o Gé dá aquela cavalada lá no zagueiro da equipe do Comercial. Então vamos lá. Kaique, o Everton, Matheus, Fábio Sanches e Jean Carlos, Leonardo Amaral, Matheus Jesus e Elvis, Pablo Diego. O Gé foi embora, sofreu a falta, mas revidou em cima do jogador do Comercial, foi expulso a 1 minuto do segundo tempo, foi a falta, ele foi expulso a 4, e a falta era pra Ponte. Time do Comercial com uma mudança, o Beval Davino colocou o Cadu e tirou o estreante Vitor Ceará. Matheus Almeida, Luiz Roberto, Hilário, Luiz, Eduardo, Thiago Moura e Boré, Romário, Guilherme Pitbull, agora Cadu, Baroni, Wendel e Adriano Luiz. E vem o time da Ponte Preta, bola enfiada aqui pelo lado direito pro Everton, com ele ali o jogador da equipe do Comercial, escanteio pra nós, hein? Escanteio pra gente, o Everton agora foi inteligente, porque a bola tava saindo, ele deu um tapa na bola e ela bateu na barriga do jogador do Comercial, então escanteio pra Ponte. Foi inteligente toda a vida agora, hein, André? O lateral Everton. E como foi? O detalhe é que o último toque foi do meia dúzia Boré, né? No toque do Everton, a bola bateu no Boré, foi embora, escanteio, lado direito, a Macaca desce, vence por 1-0 em Palma Travassos. Ô Corsato. O Tony está aqui no nosso YouTube, tá dizendo, dá uma acalmada aí no Marcelo. Tá falando que é pra você concentrar na transmissão. Ah, eu tento, né? Mas o Gé não deixa. Escanteio pra Ponte. Bola pela direita, vem o toque de cabeça. Pegou o goleiro. Matheus Jesus. No escanteio cobrado pelo Elvis. Quase o gol da Ponte. André. Quase. Escanteio muito bem cobrado. Subiu no terceiro andar, Matheus Jesus. Só que ele cabeceou para baixo. A bola pingou no gramado e sobrou fácil para o goleiro Matheus Almeida, que já repôs tem pressa. Continua 1-0, Macaca vence. Informação para Bebidas Poti. Vai, Frank. Pegou no microfone 3 vezes. Você vai falar pelo menos nessa agora. Vai. Aguenta aí que eu já falo. Vem o time do Comercial, vem eles, Cadu Baroni chega, bate na bola o Everton. É dele mesmo que eu vou falar, o outro que também tá fazendo uma bela partida hoje, hein? Verdade. O Everton, os dois laterais da Ponte estão muito bem. O lateral é pro time do Comercial, Boré tocou a bola pro Cadu Baroni, vai pra cima da marcação, mete o pé na bola, Leonardo tira. No lateral tem que prestar atenção, o Boré tocou de novo pro Baroni, solta a bola pro Boré, chega mordendo por ali o Leonardo. Bola bateu no jogador da Ponte, olha lá, fica reclamando, já bateram o lateral. Gente, vamos prestar atenção, cara. De novo, eles ficam reclamando e não prestam atenção. O cara bateu o lateral rápido. O atacante do Comercial, o Cadu Baroni, estava dentro da grande área. É que ele chutou todo torto, hein, André? Porque senão falta de atenção de novo. De novo, a zaga da Ponte mais uma vez um ficou olhando pro outro. Se não fosse a proteção do Matheus Silva, autor do gol da Ponte, poderia ser um lance de muito perigo a favor do Comercial. Bola pela linha de fundo, tiro de meta para a Macaca. Continua 1-0, a Macaca vence em Ribeirão Preto. Vai, Carlos. O Osvaldo de Ervalha, Minas Gerais, tá ligado com a gente, tá parabenizando você pela transmissão, viu, Corsato? Valeu, Osvaldo, obrigado. Vem o time do Comercial, campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Sai do gol, proteção da zaga. Sai do gol, Kaique, tava lá o número 11, Adriano Luiz. Posse de bola pro time da Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui, nós vestimos a camisa. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável.
E a Ponte Preta agora quase. Se o Matheus Jesus acerta o passe, ele achar o Pablo Diego livre lá no campo de ataque pela esquerda, mas ele não conseguiu. O jogo é pegado, a bola fica viva. Os jogadores estão com dificuldade com o gramado, principalmente os da Ponte Preta. Os do Comercial sabem como jogar nesse gramado. Bola pro time do Comercial aqui pelo lado direito, domina por ali. O jogador que é o Luiz Roberto pensa, sai da ponta, vem pro meio, Romário. Tocou pra ele, pro Luiz Roberto pela direita, chega. Dá boa, Jean Carlos ganha pro time da Ponte. Pablo Diego tocou a bola pro Felipe Amaral, tentou o passe, não conseguiu, a bola voltou, sobrou pro Matheus, alongou o passe, tocou na frente, o Pablo nem foi, porque ele estava impedido, né? Vai deixar a bola sair para tiro de lado, lateral, posse de bola. Campo de defesa pro time do Comercial, vai! Abraço aqui pro Roberto do Parque Brasília, tá no WhatsApp. Eu tô aqui no WhatsApp, o YouTube é seu, tá, Marcelo? Deixa comigo. Inclusive fechou a enquete, depois se você puder falar, o Roberto do Parque Brasília tá mandando um abraço para todo mundo, tá ligado aqui no WhatsApp. Vai participando aí, tem par de ingressos pra Feijoada do Cezão, domingo dia 26, com a Turma do Pagode e também o corte de cabelo da Alfa Barber Clube. É isso, 147 votos na nossa enquete, 74% vitória para Ponte, 21% vitória para o Comercial, 3% empate fechado a enquete lá no YouTube. E 1% que faltou, vai para quem? 24, na verdade faltaram 2, né? Não. 74 com 21 dá quanto? Dá 95. Com mais 3? 98. Faltaram 2%. Pois então, esse 2% vai pra quem? Fica pra... Sei lá. Será que o YouTube não sabe fazer conta? Margem de erro. Mas é o que tá aqui, cara. Eu tô lendo o que tá aqui. Eu sei, eu tô falando. Você tá certo. Se eu falar que é 76% pra Ponte, o cara vai falar, você tá puxando a sardinha pra Ponte. Eu acerto essas contas aí, porque eu não me conformo com essas contas do YouTube, não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos 1% pra mim e 1% pro Frank. Vamos fazer 1% pra Ponte, 75%, 1% pro Comercial, 22%. E aí 3% de empate. Vamos ter alteração no jogo, hein? Alain Mineiro, Alain Mineiro, rapaz. Alain Mineiro vem aí no time do Comercial. Primeira da Ponte. Foi embora o Felipe Amaral com a 8 para a entrada do 23, que é o Ramon Carvalho. Primeira alteração processada pelo Guilherme dos Anjos na Ponte. Agora, vamos ver aí o Comercial. Tá indo embora o 5, que é o Romário, para a entrada do 10. O 10 é o Alain Mineiro. Alain Mineiro tá no jogo, o Romário foi embora. E vamos ver aí quem vai entrar no lugar do 7. O 7 do... Aliás, o 7 vai entrar. Isso. O camisa número 7, que é o Túlio. Vamos ver aí quem vai sair na equipe Comercialina, 5. Marcelo Corsato. Saiu 5. Saiu 5. O 5 é o Romário, já foi na vaga do Alain Mineiro. Na vaga do dele, tá saindo 11. É o 11 que foi embora para a entrada do jogador camisa 7, que é o Túlio. Então... 7, Túlio tá no jogo. 11, Adriano Luiz foi embora. É a terceira alteração processada pelo técnico Roberval Davina na equipe do Comercial. Informação para a Prone Alimentos. Muito bem, Romário e Adriano Luiz foram embora. Alain Mineiro e Túlio no time comercialino. E na Ponte Preta, o Ramon. O Ramon Carvalho no lugar do Amaral. Fala dessas alterações aí, meu comentarista. Essa alteração eu gostei, Marcelo. O Amaral não estava no dia dele hoje, não fez uma boa partida, errou muitos passes e a gente vai precisar de uma pegada diferente agora na segunda etapa. Foi ele que deu o passe pro gol, hein? A assistência foi dele do gol. Não, mas hoje ele não estava bem no jogo não, gente. Tava jogando até de meio arriado. Vem Ponte Preta, campo de ataque pela esquerda. Jean Carlos tocou, bola alongada na frente. Domina o time da Ponte, bola com o Pablo Diego. Vai pra cima da marcação ali. Pra lá, pra cá, Ponte domina. Tem a posse de bola ainda. Bola enfiada do Ramon na frente pro Pablo. Muito forte o passe. Bola se perde, vai embora, tiro de meta. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 13 minutos passados, segundo tempo de jogo, Campeonato Paulista, fase quartas de final, jogo de ida, o placar aponta no Joia, em Palma, Travassos, Ribeirão Preto, 1 pra Ponte, gol no primeiro tempo do Matheus, 0 pro Comercial, Carlos. Série A2, Campeonato Paulista, ontem o Dona Oeste, fora de casa, venceu nas quartas de final o time do Velo Clube por 1-0. Hoje, mais cedo, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior, Portuguesa Santista 1, 15 de Piracicaba 2, amanhã às 18 horas com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior, também com a transmissão da Rádio Amizade, conosco aqui na Rádio Futebol Interior, tem Oeste e Novo Horizontino. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br.
Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. E agora Marcelo. teve uma falta pra cima do Fábio Sanches ali, nada dele dar amarelo, hein? E por trás ainda merecia também, né? Se fosse na mesma moeda, merecia aí no mínimo amarelo, camisa número 7, Túlio. Nem sequer o árbitro puxou o cartão. É. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você continua mandando a sua mensagem pra gente no YouTube Futebol Interior. Se inscreva no nosso canal, lá na arquibancada virtual, manda a sua mensagem, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha. A gente gosta de like, manda like pra gente. Se tá gostando, positivo. Se não tá gostando, pode mandar o negativo, não tem problema não. Falem bem, falem mal, falem da gente. Vem o time do Comercial, campo de ataque pela esquerda. A bola do Cadu, tocou a bola pro Boré, chega Matheus Jesus. Lateral, posse de bola pro time do Comercial. A ponta tem que prestar atenção nos laterais. Cadu recebeu do Boré, devolveu, tocou pra ele. Boré puxou a bola pra perna direita, dá o passe, toca a bola pro Pitbull, marcação do Leonaldo, soltou essa bola no meio pro Luiz Eduardo, chega, tira dali o Leonaldo, a bola volta, sobra pro próprio jogador da equipe do Comercial, que é o Thiago Moura, dominou, tocou a bola pro Alain Mineiro, e aí tem uma bola ali, o Kaique, o Gandula jogou a bola, ela caiu ali perto do gol. E o Kaique viu a bola, deixou. O jogo tava rolando, ele deixou. O árbitro teve que parar o jogo. Não é função dele tirar a bola. Não é, isso é verdade. O árbitro parou o jogo e agora vai ter que dar bola ao chão, né? Pro Alain Mineiro, que tava com a posse de bola, e o Ramon vai ter que manter a distância ali do experientíssimo Alain Mineiro. Você gosta do trabalho do Alain Mineiro como jogador de futebol, Francisco? Alain Mineiro é aquele? Aquele ainda. Atlético Paranaense. Corinthians, Interminável, Alain Mineiro. Marcelo, diante do que a gente vê muito jogador hoje fazendo aí, ele ainda tem o espaço dele. Ele sabe jogar, né? Ele foi bom jogador, viu? Sim, eu gostei dele no início de carreira, era muito bom. Ele é bom jogador, o problema é que ele se machuca muito, né? Ele não consegue manter uma sequência. Agora você veja que você falou pra tirar o Elvis, né? Ele não mexeu na Ponte Preta, no time da Ponte Preta. Quando ele mexeu, o Elvis continua no jogo. Ele tirou o Felipe Amaral, que tinha corrido bastante. Eu até discordo um pouco do Frank, acho que o Felipe fez um jogo ok, né? Tava na marcação, mas tava sendo muito, tava correndo demais, né? E aí ele coloca um cara mais com um pouco mais de fôlego. A gente não sabe como o Ramon tá voltando agora, mas o Elvis continua no time. Ele recuou um pouco mais aí o Matheus Jesus para ficar aqui um pouco mais atrás. A Ponte, olha o que o Gé fez. O Gé estragou o jogo da Ponte, né? É isso. O Neuri Menezes tá junto com a gente, Edilson Roberto, Eliel no lugar do Elvis. Olha os caras, bola pra dentro da grande área, Matheus afasta, tira de cabeça. Ângela Maria tá mandando boa tarde, Viviane Cristina tá mandando boa tarde, amigos. O José, esse Gé é bom ficar fora e dar chance para o reserva. Ultimamente anda muito de salto alto. O Tony está mandando eu calma, Marcelo, tô calmo. Olha o time da Ponte, campo de ataque, bola enfiada na frente no comando, afasta a zaga do Comercial. Afasta a zaga do Comercial, tira a bola, vai embora para escanteio. E ficou sentindo ali o número 20, hein, o Thiago Moura. Ficou sentindo ali, me parece, cãibras. O jogador do Comercial, a Ponte tem escanteio lá, André. Pelo lado esquerdo, tá sentindo mesmo. Cãibras, o camisa número 20, que é o jogador Thiago Moura da equipe do Comercial. E mais uma alteração de Roberval Davino. Vem aí o camisa número 28, que é o Lineker. Vamos ver quem vai embora. Quem vai embora no time do Comercial, vai embora o número 20, é ele mesmo. O Thiago Moura foi embora para a entrada do Lineker, 28. Mais uma alteração processada pelo Roberval Davino, é a quarta na equipe do Comercial. Informação para Ovo Satoshi. 18 minutos passados do segundo tempo, a Ponte vence o jogo 1-0, gol foi do Matheus Silva no primeiro tempo. Elvis vai pra bola, chuveirou na boca do gol, deu de zagueiro ali. O Pablo Diego, a bola caiu dentro da grande área, tem jogador da Ponte caído com o Fábio Sanches, errou. A bola voltou, sobrou, é pro time do Comercial, Ramon afasta, tira. A Ponte tem 3 contra 3 do Comercial. O Fábio tá voltando agora, Cadu Baroni jogou dentro da grande área, bate na zaga da Ponte, vai embora, escanteio. Os caras usam a jogada longa e tinha 3 do Comercial contra 3 da Ponte. Escanteio pro Comercial, André. Último toque do jogador da Ponte, que é o Fábio Sanches. E ele deu um pique danado da grande área adversária até a grande área da Ponte. Conseguiu ainda tirar para escanteio, lado direito. O Comercial desce, continua 1-0 para a Macaca em Ribeirão. O Matheus tá perguntando, tá mandando boa tarde e pergunta, torcendo pra Macaca?
Não. Não, quem disse isso? Escanteio pro time do Comercial, bola pra dentro da grande área, sobe o Wendel, a bola se perde, vai embora, tiro de meta pra ponte, André. O Wendel testou forte, vai embora e respondendo ao ouvinte aqui, ninguém torce pra Macaco. Não, pelo amor de Somos Deus. todos imparciais. Agora, a gente tá com a camisa porque não tinha uniforme da empresa hoje, aí a gente veio todo mundo com a camisa da ponte. Agora, deixa eu dar uma fita aqui, Frank, pro nosso telenauta aqui. Infantil demais esse contragolpe da ponte. Era escanteio pra ponte, aí teve um outro escanteio aqui. A pergunta é, o time ganhando por 1-0, o que os dois zagueiros vão fazer dentro da grande área? Gente, segura os caras aqui. Claro, tem que levar nego grande lá na frente? Tem, mas deixa os 4 caras aqui atrás, pô. Pra que isso? Ficou só 2 jogadores aqui no campo de defesa, o time vencendo o jogo por 1-0 e com 10 jogadores. É o que eu tô falando desde a primeira etapa, Carlos, quando nós já estávamos com o placar à frente. Agora, esse banana desse juiz também, pelo amor de Deus, me estressa, hein, velho? Não, Frank, não é banana que tá correndo, não. Ele só tá de amarelo, Frank. Ih, olha o time do Comercial. Bola pra dentro da grande área. Afasta a zaga da ponte, tira dali, Matheus. Que nem minha professora de inglês falava, it is a banana, quer dizer, é uma banana. Posse de bola pro time do Comercial, bola com Alain Mineiro, domina, solta a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando por ali com o Luiz Eduardo, deu a bola pra Hilário, Hilário vira o jogo, toca na esquerda, passa a metade do gramado, vem pro campo de ataque, Boré, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola um pouco mais atrás, trabalha por ali com o jogador da equipe do Comercial, que é o Hilário, Hilário dominou, deu a bola na direita pra Luiz Roberto, pede a movimentação dos companheiros, o Pablo tá na marcação dele, ele tocou a bola pro Lineker, número 28, enfiou na frente, pro Luiz Roberto, cruzou na boca do gol, Matheus Silva. Tira dali, a ponte não pega a segunda bola. Passa pelo Lineker, sobrou pro capitão Luiz Eduardo, solta a bola na esquerda, vem cruzamento na boca do gol, subiu por ali o Wendel, tira a zaga da ponte. Sobe com ele o Jean Carlos, tira completa Leonaldi. A bola volta, sobra pro time do Comercial, bola com o Luiz Eduardo, devolveu, tocou a bola aqui na canhota pra Boré, Matheus Jesus tá na marcação. O Alain Mineiro tá pedindo, ele deixa essa bola um pouco mais à frente ali pro jogador que é o Túlio. Túlio dominou, deixou pro Pitbull, Pitbull vira o jogo, toca na direita. Bola aqui pro zagueiro da equipe do Comercial, Hilário, vai. Tem gol, o Fluminense faz o 6º contra o Volta Redonda, Fluminense meia dúzia, Volta Redonda 0. Deixa eu abraçar aqui o grande Matheus Bueno, professor Matheus Bueno, é Ponte Pretano, tá ligado conosco, saudade também, viu, Matheus? Um abraço pra você e boa sorte aí, Matheus, que agora é professor, é jogador de beach tênis, é o cara. De Paulínia? Matheus Bueno, pô. Grande Matheusão. Professor Matheus. Grande Matheus, abraço pra você. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Ponte estava no ataque, Elvis errou o passe, a bola voltou, sobrou ainda para Leonaldo, toca a bola para Matheus Jesus, na direita para o Everton, Elvis está dentro da grande área, Pablo Diego também, ele tocou para o Matheus, joga atrás, é para o Leonardo, sai daí juiz, jogou na frente para o Elvis, chega a zaga para tirar dali, e agora, olha o contragolpe, vem o time do Comercial, Leonaldo fez a falta, dá o rapa, para cima do Cadu Baroni, e ó, mais um para nós, ó. Mais um cartão amarelo pra gente, hein, André? O primeiro amarelo do jogo, o segundo cartão na partida para camisa 5, Leonaldo, 2 cartões para a Ponte, o Jack foi expulso, agora o Leonaldo, informação para Store Colchões. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. O tempo passa no balanço das horas, passados 23 minutos passados o segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista, quartas de final, jogo de ida. Palma Travassos, a Ponte vence. 1 pra Ponte, 0 pro Comercial, Carlos. Campeonato Paulista, troféu Independência. O São Bernardo venceu a Inter na quinta por 1-0. O Mirassol venceu o Guarani ontem por 1-0 com transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Com isso, São Bernardo e Mirassol vão disputar o título, né, do troféu Independência. Amanhã a bola rola, Campeonato Paulista, 4 da tarde. Primeiro jogo da semifinal tem Palmeiras e Ituano. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu com a equipe Futebol Interior. E agora tem um escanteio pro time do Comercial. Autorizado pra bola, perna direita, chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte pra tirar dali. Deu rebote, sobrou com o jogador Cadu Baroni. Dá um bico na bola pro alto. Ela sai da
terra, aqui Nossa. da terra, da estratosfera, e vai lá pra lua, caiu de novo no Palma Travassos, vem Cadu Baroni, chuveirou essa bola na boca do gol, sobe a zaga da Ponte pra tirar dali, a bola volta, sobra pra Alan Mineiro, ele dominou, tocou a bola pra Luiz Roberto pelo lado direito, olhou pra dentro da grande área, cruzou no segundo pau, Cadu Baroni de cabeça, tentava o Wendel, chega a zaga da Ponte, tira, só dá os caras, velho, vem ali, o Lineker pra bater pro gol, Elvis por trás fez a falta. Por trás fez a falta no Lineker. E agora tem discussão ali, hein, do Pitbull com o Lineker. Não foi, hein? Não fez nada, cara. Ele não foi, hein? Ele furou. Tá de sacanagem esse juiz, velho. Ele furou. Será que ele deu cartão pro Elvis? Não deu não, né? E Não. o Elvis ia sair, não saiu, voltou, não entendi nada, viu, André? Olha, parece que ele olhou pro banco agora. Seu microfone tá funcionando. Não queria sair, verdade. Ele olhou ali pro Guilherme dos Anjos, né? 22 e 14. 14 e 22 na Ponte Preta já. O que o Elvis já era pra ter saído uns 3 minutos atrás, Agora, viu? por que o VAR não chama nesse jogo aí? Não foi nada, cara. Não Aí pode. Mas aí se a Ponte tomar um gol nessa falta aí? Não pode. Aí não tem como chamar o VAR aí nesse lance, né? Mas não Porque foi não foi nada, de cara. Não Que foi ridículo, de cartão velho. vermelho, não foi nada, foi apenas um erro de interpretação do Mas árbitro. que ridículo, cara. Que coisa ridícula isso aí. Isso é bizarro, velho. Isso é Ih, vai bizarro. ter um pacote de alteração na Ponte, hein? Vai, Guipira. Vem aí o Guipira, já entrou 14 no lugar dos 5. Vamos lá, o 14 é o Luiz Felipe no lugar dos 5, que é o Leonaldi. E vamos ver quem vai sair também. O 22 entrou no lugar do 10, que é o Elvis, né? Agora vamos ver o Guipira. O Guipira é o 17. É o Guipira. 17, Guipira. Ele vamos ver no lugar de quem que ele vai entrar. É isso, Ele 17. vai entrar no lugar do 16. E que quem é o Jean 16? Carlos. Jean Carlos. Ué, o que ele fez aí? Ah, ele vai colocar o Júnior Tavares de lateral esquerdo. O Júnior entrou, 22, né? Entrou 22 no Entrou lugar 22. do 10. Foram 3 alterações, né, André? Entraram mesmo. Júnior Tavares, Luiz Felipe Guipira, saíram Leonaldi, Jean Carlos e Elvis. Isso mesmo, saíram Leonaldo, Jean Carlos e Alves para a entrada de Júnior Tavares, Guipira e também o jogador 14, que é o Luiz Felipe. Luiz Felipe. Todas essas alterações e foi embora também o camisa número 5, que é o Leonaldo. Falta pro comercial, batida, bateu na barreira, voltou, sobrou pro Luiz Roberto de fora da área, bateu pro gol, subiu, foi embora. E na barreira, a bola bateu no jogador da Ponte que tava lá, tá caído dentro da grande área. Bom, meu comentarista Franco Francisco, vamos aproveitar para falar do jogo. Confesso que eu tô tenso, né? E dessas 3 alterações aí do professor Guilherme dos Anjos. Na verdade ele tá tentando oxigenar a equipe, né, Marcelo? Até por causa da pressão que o comercial vem exercendo. Mas veja bem, Marcelo, a gente precisa colocar uma coisa. A capacidade técnica da Ponte ela é muito grande. A Ponte, com uma jogada bem executada, chega na área do comercial com perigo. Infelizmente, a gente sabia que o Elvis não ia aguentar o jogo todo. E essa alteração do Jean Carlos é que eu não gostei. O Jean estava muito bem no Saiu jogo. contundido, viu, o Frank? Só se for, Carlão. Saiu porque contundido. Fazia uma grande partida do Jean hoje, hein? Então é o seguinte, o Júnior Tavares vai na esquerda mesmo, né? E aí o Luiz Felipe vai ser o volante, certo? Sim. E o Guipira vai jogar ali para tentar ajudar na marcação também, mas tentar puxar o contragolpe. E provavelmente quem vai ficar adiantado lá vai ser o Matheus Jesus, né? Que é o cara mais alto para essa bola longa. Bola pra dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte com o Ramon pra tirar dali. A bola caiu, sobrou, pro time do comercial. Bola com o Luiz Roberto, dominou, perna esquerda, cruzou na boca do gol. Capitão Fábio Sanches tira, ela cai com o Matheus Jesus. A bola voltou, sobrou pra Ponte. Ramon, Matheus Jesus, dominou, ganhou da marcação. Tinha jogador na cobertura do comercial. A bola voltou, sobrou pro time da Ponte. O Everton solta a bola pro Pablo Diego. A bola voltou, toque errado pro Luiz Felipe. Melhor pro time do comercial, voltou o Wendel, sobrou, campo de ataque, entrada da grande área pro Alain Mineiro, pau nele, falta. Foi o Júnior Tavares que fez a falta e já vai tomar cartão, hein? E já vai. O Júnior Tavares ficou pia da vida. Mas que tomou cartão, tomou, hein? Numa bobeada na zaga da Ponte ali, ela sobrou pro Alain Mineiro que ia fazer o corte. E aí a falta é na meia-lua da grande área, André. E mais um pra Ponte, o terceiro no jogo, o terceiro para cartões para jogadores da Ponte. Desta vez, Júnior Tavares, camisa 22 amarelado, informação para Ridier. E essa falta é muito perigosa, Se cara. tem uma coisa que o Alain Mineiro sabe fazer, é bater falta.
E se o Júnior Tavares não faz essa falta também... Ele ia chutar, né? Ia Porque ele ser já tinha pior, levado de vencida o Júnior Mas essa Tavares. falta ele vai bater lá pra cima agora, pra ficar cegado. O Gé estragou o jogo da Ponte. Estragou o jogo da Ponte. O Gé foi burrinho. O Gé estragou o jogo da Ponte. E detalhe, hein? Pode estragar mais coisas aí pra frente. O Gé... Vamos bater na mesa aqui, ó. Mas, pelo amor de Deus. Pitbull pega bem na bola, Boré bate com a perna esquerda, Pitbull com a direita. Eu acho que vai ser o Alain Mineiro, cara. A barreira tá cerca de 2 passos ali da marca do pênalti. Tem um jogador deitado, são 1, 2, 3, 4, 5 na barreira. Quase todo o time da Ponte na barreira. Tem um deitado por ali, se segura a Ponte. 29 minutos e meio. Pra bola Alain Mineiro ou Boré. Alain Mineiro na cavadinha, bateu! Pênalti! Penalidade máxima! Hoje a Ponte Preta realmente parece que não tá querendo ganhar o jogo. Mas cara. são uma zanta, né, cara? Não tá querendo ganhar o jogo, a Ponte Preta. Agora tem que ver se o braço tava colado, porque tem VAR, né? Se o braço tá colado, não foi pênalti, foi escanteio. Agora, se o braço não tá colado e ele subiu com a asa aberta, aí o árbitro vai ter que marcar o pênalti. É que não vai ter uma imagem também, eu acho, viu? Vamos ver lá, ó. Ah, o braço tá colado, hein? O braço tá colado, não vai ser pênalti não, Esse cara. banana que com o comercial empata o jogo, rapaz. O braço tá colado ali, hein? Vamos ver. Não, ele abre. Ele faz assim. Ele faz assim, ó. Ele faz assim, ó. Braço colado é aqui, ô Frank. Ele tinha realmente ele pênalti. Ele abriu. Pênalti bem marcado. Pra mim, pênalti bem marcado. E amarelo. Tá comigo, Carlos? Vai ficar quieto. Se abstém. Amarelo? Amarelo para Pablo Diego, que cometeu pênalti, amarelado, mais um quarto na partida, quarto para jogadores da Ponte, e informação para o Alvo Satoshi. É um burro. Hoje 2 burrinhos, hein? Vamos ver se o Kaique pega. É o Wendel, ele é bom, ele é artilheiro do time, o pênalti está confirmado, o árbitro pede para ninguém invadir. Vamos ver, Kaique, ou então o Wendel, joga essa bola para fora. Joga essa bola pra fora, Wendel. Ou então Kaique pega. 31 minutos passados do segundo tempo. A Ponte tá vencendo, mas o Comercial pode empatar o jogo nesse momento. Tem penalidade, autorizado. O Wendel pra bola, correu, bateu, já era. Gol do Comercial. É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. O Wendel, tranquilidade do artilheiro do time no campeonato. Perna direita, goleiro Kaique caiu, lado direito a meia altura, não pegou, a bola subiu e entrou no fundo da rede. Tá empatado o jogo, Wendel fez gol na fase de classificação, faz de pênalti agora. Um pro Comercial, um pra Ponte, detalhe, selfie do gol de empate aí, André. O detalhe é que o Wendel, experiente, foi bem consciente pra bola, mandou no ângulo super esquerdo, superior direito da meta do Kaique França, que foi para a bola, meia altura, mas não conseguiu chegar. Tudo igual em Palma Travassos. Wendel, camisa 9 agora, Comercial 1, Ponte também 1. Canais Futebol Interior aqui, nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. E os caras se animaram. Vem de novo pro campo de ataque, bola com o Boré. Trabalhou, tocou a bola pro Baroni. Chega pra cima dele a marcação ali do jogador da Ponte, que é o Everton. Luiz Felipe tá na marcação também. A bola voltou, sobrou. É pro time do Comercial, ainda é o Pitbull que tá com a bola. A Ponte tá fazendo de tudo pra não ganhar o jogo hoje, hein? Primeiro o Gé com aquela borrada. E agora... Tá fazendo de tudo pra perder, né? E o Pablo Diego também. 2 burrinhos no jogo hoje, hein? Duas antas, né? Pelo amor de Deus, Foi cara. pênalti, lá foi pênalti. Foi pênalti. O cara dá o braço colado, mas aberto assim. Ele aumentou o corpo. 2 antas, Gé e Pablo Diego. É isso, Fabiano Fagundes tá querendo saber quanto é que tá o jogo do Baré, sei lá. Posse de bola pro time do Comercial pela direita, vem Luiz Roberto, linha de fundo pra fazer o cruzamento, chega a zaga da Ponte com o Júnior Tavares, já tem cartão, hein, Júnior? Já tem cartão, hein, Júnior? Vai na boa, queridão, vai na boa, bateu na bola, não bateu no jogador do Comercial, lateral, posse de bola, campo ofensivo favorece o time do Comercial. Não, o árbitro tá dando porque o Bandeira deu lateral pra Ponte, então lateral pra defesa. Neuri Menezes, Ângela Maria, Marcos Rocha, o Neuri tá dizendo, ele abriu a asa, pênalti bem marcado, também tô com você. Edilson Roberto, Moisés Lacerda, Carlão, a Ponte tem que jogar toda a retrancada? Claro. E atenção, torcedor, tá na hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar.
33 minutos e 50 passado o segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista, Série A2, fase quartas de final. Em Palma, Travassos, Ribeirão Preto. Placar tá assim, ó. Comercial, gol de Wendel, 1. Ponte Preta, Matheus Silva, também 1. Carlos. Mais cedo, o 15 de Piracicaba venceu a Portuguesa Santista fora de casa por 2-1. Ontem, o Noroeste venceu o Velo Clube também fora de casa por 1-0. Amanhã às 18 horas tem Oeste e Novo Horizontino com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. No Campeonato Carioca, semifinal, jogo da volta, o Fluminense vai enfiando 6 no Volta Redonda. Fluminense 6, Volta Redonda 0 no primeiro jogo, 2-1 pro Voltaço. O Fluminense está se classificando para a final do Carioca. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Frank, o jogo não tava difícil pra nós, mas aí o Gé dá aquela burrada, expulso com 1 minuto. A falta foi, né, até o árbitro marcar, dar o cartão pra ele, foi a 4 do segundo tempo. E aí o Pablo Diego, numa cobrança de falta do Alain Mineiro, que não ia pra lugar nenhum, abriu a asa e o árbitro marcou pênalti, os caras empataram. Frank. Marcelo, hoje, lamentavelmente, a atitude do Gé enterra uma partida da Ponte, um resultado que poderia ser muito bom, Marcelo. Vai lá que eu termino depois. Vem o time deles, vem Comercial, bola pra dentro da grande área, o cruzamento na boca do gol, vai pintar o segundo, toque de cabeça pra fora. E olha que caiu na cabeça do Wendel, cara. Cruzamento que veio lá da direita, o Júnior Tavares não conseguiu evitar o cruzamento, e aí o Wendel, pra nossa sorte, viu, André? Ele errou. Que sorte, hein? O detalhe é que o Luiz Eduardo que usou bem, consciente pelo setor direito, sozinho. Já estava batido o Kaique França, o Wendel acabou testando por sobre a meta, goleiro da Ponte. Sorte para a Macaca, que empata em 1-1 em Ribeirão Preto com o Comercial. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Amarelo. Pra quem? Kaique França, mais um amarelado na Ponte. É o 5º cartão no jogo, 5 cartões para o time da Ponte. 4 amarelos e um vermelho do Gé. Agora Kaique França, camisa 12 amarelado. Informação para Pizza do Dadá. Olha, o time da Ponte, a gente reclamou muito na eliminação da Copa do Brasil contra o Brasil de Pelotas, que o time entrou pilhado, né? Que o time não conseguiu fazer muita coisa no jogo. Perdemos, fomos eliminados. Hoje o time tá pilhado do mesmo jeito, mas tá desatento, cara. Tá pilhado, mas tá desatento, não adianta nada, tem que prestar atenção no jogo. Tem que prestar atenção no jogo. A Ponte colocou o Comercial no jogo, porque o resultado não ia ser difícil de conquistar aí, não. É que o Gé foi burrinho, foi expulso, né? E o Pablo Diego fez esse pênalti besta aí. Bola jogada no comando, ficou fácil pro goleiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. E vem de novo o time do Comercial. O Comercial gosta do jogo. Vem com o Wendel, tá saindo da grande área. Tá vindo aqui buscar o jogo, toca a bola para Alain Mineiro, recebeu do Pitbull. Pedindo desesperadamente o Boré aqui pelo lado esquerdo. Pediu e recebeu. Tocou a bola. E que jogada bonita do Baroni. Pra cima da marcação, fez a finta pra lá, pra cá, tocou pro Boré. Ih, rapaz, cruzou na boca do gol, sobrou dentro da grande área. Afasta a zaga da Ponte, tira. Voltou, sobrou pro Luiz Roberto. Bateu pro gol. Ela passa, vai embora. E o Pablo Diego vai ser expulso também. Ah, pelo amor de Deus, cara. Você viu a jogada do Pablo Diego aqui no cruzamento do Boré? Ele deu um carrinho, ele já tinha cartão amarelo. Ah, pelo amor de Deus, esses caras da Ponte Preta também, viu? Vai ser expulso. Olha o carrinho que ele dá, a entrada que ele dá no cara. É um burro, né? Ah, Jesus amado, cara. Não, com todo Jesus respeito, amado, eu detesto falar isso de jogador de futebol. Mas é um asno. É um burro, é uma topeira. Esses caras estão enfiando a Ponte Preta no saco. O Gé enfiou a Ponte no saco, só que o Pablo Diego conseguiu ser pior do que o Gé, cara. Ele comete um pênalti ridículo e idiota e agora faz essa falta aí com o cartão amarelo. Mas é uma mula. E o detalhe... Quando ele cruzou, eu falei, foi justamente essa jogada, cara. Pra que ir desse jeito no jogador, cara? Tá vendo que o árbitro tá dando cartão só pra nós?
Cara, inteligência. Futebol também se joga com inteligência. E detalhe. Burro, Pablo Diego. O detalhe é que a Ponte perdeu o ataque titular para o segundo jogo e tem aí ainda no mínimo mais 10 minutos que vai ser um Deus nos acuda em Palma Travassos. Frank, a Ponte complicou o jogo dela. A Ponte tá com 2 jogadores a menos e o Comercial... Mas o que me irrita é isso, Marcelo. Desculpa te interromper, ó. A jogada de falta no Guipira por trás, ele não dá. Ah, mas... É falta só pra um lado, cara. Mas tudo bem, mas eu até concordo com você que às vezes... Tá, mas a Ponte perdeu o jogo hoje, a culpa são dos próprios jogadores da Ponte, cara. Não, foi total... Eu não vou colocar na culpa no juiz, não. Olha, vou falar um negócio pra você, cara. Tem que prestar mais atenção. Os caras entram desatentos no jogo, né? E são burros, não sabem jogar o jogo. Vamos ter calma. A gente tava ganhando o jogo de 1-0. Aí o Geme apronta aquilo. O Pablo Diego faz um pênalti bobo e agora entra que nem um louco, desvairado, em cima do jogador da equipe do Comercial. Cara, tem torcedor que fala, calma, Marcelo, como é que eu vou ter calma, cara? Não dá pra ter calma desse jeito. Esse jogo vale a classificação para a próxima fase. Dependendo do que acontecer aí, inviabiliza todo a segunda partida, né? Então a Ponte precisa com 9... Olha a situação da Ponte. Com 9 jogadores em campo, né? O jogo ainda tem mais 5 minutos fora os acréscimos, né? É uma decisão de 180 minutos. Cara, esses caras têm que ser punidos, têm que ser chamado a atenção. Não é possível jogador de futebol fazer isso. O seu Pablo Diego tá de sacanagem, cara. Ah, não dá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. 40 minutos passados deste segundo tempo e só dá Comercial. O Wendel dominou, soltou essa bola, tocou pro Alain Mineiro. Como que o Alain Mineiro é reserva desse time, né, cara? Bola pela direita, vem cruzamento na boca do gol pro Baroni, vai pintar o gol. Pega Kaique! Pega Kaique! Kaique pra fazer a defesa. Quase o segundo, quase a virada do Comercial, hein, André? Quase de novo pelo setor direito do cruzamento, o toque do Baroni. Sorte que tinha por ali um jogador da Ponte que abafou pro Kaique França. A Macaca toma sufoco, finalzinho de jogo em Palma Travassos. A Ponte com 9, vai empatando em 1-1 com o Comercial. Tem gente perguntando do técnico. O Hélio dos Anjos tomou o 3º cartão amarelo no jogo também, no último jogo da primeira fase. Outro também. Tomou. Que não valia nada o jogo. Gente, cara, se não arrumar isso aí, não vai subir, gente. Não vai subir. Ah, do jeito que tá. Não vai subir. Difícil. Tem que ter tranquilidade de saber jogar a Série A2. Gente, calma. A Ponte tava com o jogo ganho hoje. Aí o Geme faz aquela cagada e o Pablo Diego me faz 2. Para não deixar uma, fez 2. Vem o time do Comercial. Bola com o Cadu Baroni. Número 30 dominou. O Matheus Jesus tá na marcação dele. Ele solta a bola um pouco mais atrás. Vai trabalhando por ali com o time do Comercial. Bola com o Hilário. Hilário domina aqui no campo. É defensivo. Solta essa bola. Toca ali pro jogador que é o Lineker. Lineker dominou, virou o jogo. Tocou aqui pelo lado esquerdo. Bola pra Boré. Boré domina, deixa a bola pra Alain Mineiro. Domina, vai pra cima da marcação do Luiz Felipe. Tocou a bola pra Lineker. Lineker domina. A Ponte tem que segurar o jogo. A bola no time do Comercial, chega na marcação ali o Ramon, não foi falta não, melhor pra Ponte, vem o Gui Pira, vai embora Gui, não toca pra ninguém mesmo porque também não tem ninguém no campo de ataque, ele domina, 2 jogadores do Comercial na marcação dele, bate na bola ali o jogador do Comercial, era pra Ponte essa bola, hein? A bola era pra Ponte, eu achei, mas o árbitro deu pro time do Comercial. Lateral, posse de bola pro time comercialino. E agora vai ter alteração na Ponte Preta aí. Vai alterar a Macaca, André. Vai entrar o Filipinho meia dúzia para a saída do camisa número 2, o Everton. O Everton foi embora. Meia dúzia, Filipinho tá no jogo. Informação para Store Colchões. Filipinho tá no jogo, saiu aí o número 2, o Everton, que você falou que tava bem no jogo, o Frank. Saiu extenuado, hein? Sem gaso. Hoje foi judiação que aconteceu, Marcelo. Infelizmente, destempero, despreparo total do Gé. E isso acabou desencadeando um movimento ruim, um espírito ruim na equipe. E sou obrigado a concordar com vocês. A jogada do Pablo Diego é, no mínimo, irresponsável. Como é que no momento desse, você tá vendo que o juiz tá pitando a favor do outro lado? Você me dá um carrinho daquele lá, as pernas para pegar o atacante, você vai tomar o vermelho. E tô contigo, Marcelão. Tem que se segurar para não tomar o segundo, hein? E o Roberval vai empilhando o atacante, vai. Mais um atacante do Comercial, 19 Luqueta tá no jogo. Foi embora.
19 Luqueta tá no jogo, seu microfone não tá funcionando, André. 19 Luqueta tá no jogo, o Guilherme Pitbull foi embora. Luqueta vai empilhando atacante aí. O Guilherme Pitbull é volante, enfim. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. O que cada time tem no placar pra você. Passados 44 minutos, segundo tempo de jogo. Palma Travassos. Coisa não tá fácil não, hein? Em Ribeirão Preto, a Ponte saiu na frente, mas o Comercial empatou. E a gente já teve 2 jogadores expulsos. Um pro Comercial, um pra Ponte Preta, Carlos. Mais cedo, o 15 de Piracicaba venceu a Santista, fora de casa por 2-1. Joga por um empate no jogo da volta. O Noroeste também venceu fora de casa o Belo Clube por 1-0. Também joga por um empate no jogo da volta. Amanhã às 18 horas tem Oeste e Novo Horizontino. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Hoje eu tô com a macaca aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta, o jogo não tava tão difícil assim, mas os nossos jogadores complicaram a peleja. E o Comercial vem. Comercial acredita, pode vencer o jogo. Tá 1-1. Bola na frente pro Cadu Baroni, tá impedido. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. E não tava não, hein? Não tava impedido o Cadu Baroni não, hein? Tava sim. Tava um pouquinho na frente. Tava sim. Tava sim. Gente do céu, Frank Francisco, me ajuda aí, produção. Frank Francisco, vou falar um negócio pra você. Eu tô tenso, hein, Frank? Minha mão tá até suando, ó. Não tem como não ficar, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, se não for difícil, não é pra Ponte Preta. Rapaz do céu, como os caras gostam de complicar o que tá administrável, gente. Não é possível. Eu não sei se o Frank concorda, você, Marcelo e Carlos. Um jogo fácil para a Ponte, um jogo que poderia sair tranquilamente com a vitória de Palma de Travassos, mais 7, vamos até 52 na segunda etapa. Informação para Alves Satoshi, mas a Ponte poderia sair com uma vitória tranquilamente, agora passa sufoco e perdeu 2 jogadores para o segundo jogo. É isso, e tem jogo ainda, 46, vamos até 52. Posse de bola pro time da Ponte, bola com o Fábio Sanches, jogou na frente a Esmo, a bola voltou, sobrou, deu rebote. É pro time do Comercial, Wendel, ele é perigoso, dominou, soltou a bola um pouco mais atrás, vem trabalhando o Hilário, solta a bola pra Cadu Baroni. Ele é habilidoso, esse Cadu Baroni. 3 jogadores da Ponte na marcação. Olha o Fábio Sanches onde tá, cara. Veio morder aqui o jogador 19, o Luqueta, que entrou. A bola pro time do Comercial, domina por ali o jogador do Comercial, é o 23, Hilário. Ele solta a bola pelo lado direito, bola para Luiz Roberto. Tem gente falando que se a Ponte empatar o jogo hoje, vai pra missa amanhã. É o Carlos Eduardo Lemes Matozinho. Deve mesmo, temos que levantar a mão pro céu. Alain Mineiro, dominou, pensa, solta a bola, toca um pouco mais atrás. A bola ali pro jogador da equipe do Comercial. Ele domina, vira o jogo, toca do outro lado, deixa passar não. Luiz Felipe deixou passar, mas conseguiu ficar com a bola. Toca a bola pra Matheus Jesus, habilidoso. Matheus Jesus fez a finta, vai embora, Matheus. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, tocou a bola pro Guipira, dominou, 1, 2, 3 na marcação, conseguiu a falta. E cartão pros caras? Esse juiz, né? Também é um... Não, tá, as expulsões da Ponte, correto, mas cartão pros caras também nada, né? Não deu um cartão pro time do Comercial esse juiz aí, velho. O tal de Hilbert Estevan da Silva. Tá no meu livrão preto, viu, Hilbert? Você tá no meu livrão preto, pelo amor de Deus, cara, dá cartão pra eles, mano. Caseiro, totalmente caseiro. Totalmente caseiro a favor do time da casa. Não, nem tanto, viu, Arthur? Eu não vou falar o que você falou aqui no ar, mas nem tanto também, hein? Não é assim também, não. Mas que foi burrinho, foi, viu? O Gé é burrinho e o Pablo Diego burrão. Tem gol. Vai. Fluminense faz 7 no Volta Redonda. Dá pro Volta Redonda ainda, pode. 7 pro Fluminense, 0 pro Volta Redonda. Fluminense classificado pra final do Campeonato Carioca. Falta pro time da Ponte Preta. Vai que acerta uma bola aí dentro do gol, né? Vai que essa bola vai pro dentro do gol. Vai um pombo sem asa aí. Vamos chutar pro gol, viu, Matheus? Chuta pro gol. Bateu direto pro gol. Ela passou, foi embora. Que rapaz, passou perto, hein, André? Passou muito perto. Rente o poste superior do Matheus Almeida, que já tinha ido. Você já pensou se a Ponte sair com a vitória aí? Seria a batalha de Palma Travassos. Né?
Que fase. E o time do Comercial vem. O Comercial vai todo pro ataque. O Roberval Davino empilha o atacante. Bola aqui pelo lado esquerdo. Cadu Baroni habilidoso. Chega na marcação. Matheus Jesus. Tá jogando muita bola, Matheus Jesus. Tá jogando muita bola, Matheus Jesus. Bola pro Guipira. Vamos, Guipira. Vamos, Guipira. Ramon dominou, tocou a bola pro Guipira. Fez a fita, rolinho pra cima da marcação. Passou o primeiro, passou o segundo. Toca a bola pro Ramon. Toca a bola pro Ramon. Não tocou, segurou o árbitro para marcar falta. Não vai bater a falta rápido não, Guipira. Segura agora. Tem que segurar agora. Jogar com inteligência. Será que vai o teaser ou já acabou o teaser, ô Felipe? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. E o Fábio Santos tá tendo uma treta lá com o árbitro da partida, hein? Mais um amarelo. Vai ser expulso lá. O árbitro já colocou a mão no bolso ali, hein? Isso não é legal, Ele tomou o amarelo e continua reclamando. Sai daí, Fábio. Isso é porque ele é o capitão do time. Agora, isso não é legal, né? Porque, por exemplo, o jogo vai até 52. O árbitro com certeza vai ter que dar mais um agora, né? Vai a 53. E nós só temos 9 jogadores em campo. E ó o técnico da Ponte. Técnico da Ponte totalmente despreparado também. O treinador tem que ter calma. Tomou cartão também? Não sei, mas fica falando palavrão ali. Ele mandou... Fica falando palavrão ali no coisa. Não é essa a função. O treinador tem que acalmar os ânimos dos caras. Não é essa a função do treinador. Eu vou traduzir pra você aqui. Não, e aí dentro do campo os caras também ficam pilhados, né? A Ponte tem que torcer pro jogo acabar logo. Olha lá. Brigando com o quarto árbitro. Acaba, seu juiz, mas o Guilherme falou agora, dá um cartão pra eles também. Dá pelo menos um cartão pra eles. Só dá cartão pra nós. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 50 minutos e 50. Quase 51, o árbitro prometeu o jogo até 52. O time do Comercial vai tocando a bola. Com o Alain Mineiro, dominou, soltou a bola um pouco mais atrás para o capitão Luiz Eduardo aqui na quarta zaga. Deixa a bola, trabalha por ali com o jogador que é o Túlio. Túlio dominou, recebeu a bola aqui no campo de defesa, vai trabalhando. A Ponte tenta segurar o time do Comercial aqui no campo de defesa. A bola com o Alain Mineiro, dominou, tocou pro Boré. Lateral esquerdo, tocou a bola para Luqueta. 2 jogadores da Ponte na marcação, ele vai marcar a falta do Matheus Jesus. Louco para dar uma falta. E ele se desespera, o Matheus Jesus. Louco para dar uma falta. Se desespera o Matheus Jesus. E vai lá falar com o quarto árbitro, não adianta, vamos marcar, gente, vamos marcar, não segura o jogo não, vamos marcar. Falta pra cima do jogador do Comercial. E eu achei que agora foi falta, viu? Falta em cima do Luqueta, tá parado o jogo. Chora por uma falta, né? E vem todo mundo na área da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Rapaz, a bola pra dentro da grande área, Kaique pra pegar. Cai, Kaique, com essa bola. Cai, Kaique. Demora uma eternidade pra devolver. Solta a bola aqui no comando. A bola veio pro time da Ponte. Luiz Felipe passou, a bola voltou, sobrou pro time da Ponte. Matheus Jesus chega pra cima dele. O capitão da equipe do Comercial. Nada de não cartão. Tem cartão para o Comercial. Nada de cartão eu acho que isso é promessa. Ele fez promessa, ele falou, aconteça o que acontecer, né? Eu não vou dar nenhum cartão pro Comercial. Não é possível, cara. Só pode ser promessa isso aí, velho. Pelo amor de Deus amado. O critério é falta de critério. É um absurdo. Esse é o critério, a falta de critério. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 52 e 40. Ele prometeu o jogo até 52, mas já estamos com 40 segundos. Bola na frente pro time da Ponte. Chega a equipe do Comercial, tira a bola, volta, sobra. É lateral, hein? Lateral e é pra nós, hein? Lateral preto. Hoje a Ponte tá toda de preto. Ele pede a bola, vai acabar. Acaba, seu juiz. Apita o árbitro. Comemora esse fim de jogo no Palma Travassos. A Ponte com 2 jogadores a menos consegue segurar o empate, porque os burrinhos Pablo, Diego e Jé foram expulsos. A Ponte empata com o Comercial na primeira partida da fase quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Matheus Silva foi pra rede no primeiro tempo.
tempo, o Wendel empatou de pênalti no segundo tempo para o time do Comercial. Agora na terça-feira, 7h no Majestoso, que tem que estar lotado. A Ponte com mais calma, com mais atenção, pensando só em jogar bola. Se Deus quiser, vai se classificar para a semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. Fim de jogo. Vem aí no comando de Carlos Corsato. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Cara, que sufoco. A Ponte Preta não dá sossego. E aí agora não dá nem pra falar da Ponte como instituição, né? Porque tem uns caras, né? A Ponte Preta é composta por jogadores, né? E os jogadores dentro de campo fazem isso, né? Vamos lá, vamos ver se dá pra ouvir aí o jogador da equipe do Comercial, André, bora? Wendel, camisa 9. Aí nosso time passou a dominar a partida, só que eles fecharam ali atrás, a equipe deles é uma equipe ali atrás, né, da defesa é uma equipe experiente, então ficou difícil ali na hora de perfurar, mas o empate foi muito importante, a gente estava atrás do placar, muito feliz pelo gol e feliz por poder ajudar o Comercial. E sobre esse seu momento no Comercial, né, seu 8º gol, e mais um hoje, um gol importantíssimo. Qual que é a importância para você? É muito importante, não só individualmente, mas como ajudar o Comercial, né? Porque igual hoje era uma partida que a gente estava atrás do placar e eu pude fazer o gol ali e ajudar a gente pelo menos empatar. E um empate muito importante, né? O time deles foi o líder aí o campeonato inteiro, é uma equipe qualificada. E a gente vai com tudo lá pra cima deles no próximo jogo. Aproveitar, né, esses desfalques que eles vão ter, que foram 2 expulsões. E a gente vai tentar lá, pelo menos um empate novamente, ou se não a vitória, se Deus quiser. Tá aí, essa palavra do atacante Wendel, autor do gol de empate da equipe do Comercial, passando pelo microfone da Rádio FI Canais Futebol Interior. Deve ser o Fábio Sanches que vai falar ali, eu tava vendo ele ali com o Thiago, né, esperando ali. É ele mesmo. Fábio Sanches. Expulsos e um cenário completamente diferente, né? O que aconteceu com a Ponte hoje? Olha, acho que no primeiro tempo a gente conseguiu controlar bem o jogo, né? Tivemos até chance ali para aumentar o placar no primeiro tempo. E depois no segundo tempo, jogando com um jogador a menos, claro que dificulta, a gente teve que baixar a marcação, né? Fechar um pouco mais. Depois mais um jogador expulso, né? Eu prefiro não entrar aqui em critério de falar sobre a arbitragem, né? Eles têm os critérios deles, mas agora terça-feira tem outra decisão, né? Jogando em casa, a gente sabe da nossa força lá no Moisés e tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo junto com a nossa torcida nos apoiando lá. Então terça-feira aí mais uma decisão. Tá aí, essa palavra de Fábio Sanches passando pelo microfone da Rádio FI Canais Futebol Interior, meu caro Carlos Corsato. Tá certo, André Luiz, ó, vamos ficar aí, vamos pegar alguém aqui que vai ficar esperto para ver a entrevista coletiva do técnico Hélio dos Anjos, tá? Então vamos lá, eu vou colocar ou o André ou o Marcelo, vocês vão ficar espertos aí para falar pra gente quando essa entrevista começar, né, pra gente pegar aqui a entrevista com o treinador da Ponte Preta. Ô Frank, a Ponte empatou, ó, dos últimos tempos, um dos empates aí com um sabor de vitória. Pra mim, a Ponte goleou, porque com 10 já estava difícil, com 9, então, complicou ainda mais, né? O que as antas, né, do Gé e do Pablo Diego fizeram, quase que atrapalham aí a competição da Ponte Preta, né? Agora a Ponte tem outro jogo, terça-feira contra o Comercial, não tem a sua dupla de ataque titular, mas não perdeu, empatou fora de casa, o que por si só, jogando fora de casa no primeiro jogo de mata-mata, é um bom resultado o empate, não é, Franqui? Carlos, a gente, para analisar essa partida de hoje, a gente vai precisar usar dois ângulos diferentes, Carlos. Eu com você concordo no que você acabou de falar, fora de casa, um bom resultado. Pelas circunstâncias do jogo, foi goleada para nós. Pelas circunstâncias em que a partida se transformou. Agora eu vou fazer uma outra análise mais fria, Carlos. Olha, passamos as rodadas todas do campeonato alertando sobre os problemas defensivos da Ponte. A Ponte vem hoje pro mata-mata, Carlão. E o Gé, no início do segundo tempo,
numa disputa de bola. Porque no primeiro momento eu achei que ele tinha sido empurrado e perdeu o equilíbrio. Mas quando você vê no replay, você vê que ele cai e leva o pé no jogador do Comercial. Pô, você sabe que tem um VAR, pô. Isso daí, eu tô contigo, Carlão. O jogador tem que ser multado. Ele tem que ser responsabilizado. Ele podia estar jogando o ano da Ponte Preta agora na lata do lixo. Tudo que ele fez lá atrás, ele estaria jogando fora. Eu não gosto de fazer isso com o jogador, gente. Eu acho que todo mundo tem direito a errar. Mas um erro desse é absurdo, é grotesco. Aí, Carlão, o time vai, se sustenta. A Ponte continuou muito mais um time perigoso do que o Comercial, que apesar de tentar vir pra frente, o Comercial não traria problema pra Ponte. Vamos desculpar os torcedores de Ribeirão Preto com todo carinho, mas o Comercial não tem time pra Ponte. Infelizmente não. Tecnicamente a Ponte é superior. E aí, o que faz o Pablo Diego, Carlão? Aquele carrinho, pra que aquele carrinho na lateral, aquela altura do jogo, uma jogada daquela que você assume o risco de fazê-la e ser expulso. Como foi? Agora, poxa, jogador experiente. Se fosse um menino da base, eu ficaria quieto, mas não é. Então, assim, tô com você. Por um lado, resultadaço. Por outro, que tragédia, Carlão. Sem dupla de ataque titular. Depois vai ter julgamento, né, Carlão? Se forem passando aí, podemos ter problema em outras partidas. Olha, eu tô irritado, mas vou procurar me tranquilizar. Ó, é bom a gente... O Arthur tá dizendo aqui, é verdade, é bom a gente explicar o seguinte. Se empatar o jogo da volta, vai pros pênaltis. A Ponte não tem vantagem nenhuma por ter sido a melhor colocada no campeonato e o Comercial o oitavo tem a vantagem de decidir em casa. Decidir em casa, tá. Mas resultado não. Se empatar em 10-10, fi, vai pros pênaltis. Mas veja bem, o que é importante a gente entender? Vou ressaltar de novo esse aspecto que eu tô tocando. Carlos, Marcelo, o Dr. Arthur que está nos ouvindo aí. A vantagem da Ponte, tô com o Carlão, é jogar no Majestoso. Por que é jogar no Majestoso? Porque o Comercial, se a Ponte jogar bola, pôr a bola no chão, não se preocupar com arbitragem, isso é problema para a diretoria. O Eberlin pode correr na federação, porque todas as rodadas foi problema. Hoje, quantos cartões teve o Comercial, André? Nenhum. Não precisa falar mais nada, né, torcedor pontepetano? Só a Ponte cometeu falta. Então, tá tudo entendido. Mas vamos deixar claro aqui que as expulsões foram todas corretas. Sim. Foram sim. Né? Sim. As expulsões não disse corretas. nada diferente disso, sim. Carlos. Não. Só que o mesmo critério não foi usado do outro lado. Não foi. Parece que ele fez. Foi premeditado. Então, não sei, mas parece que ele fez. Falou, não vou dar cartão pro Comercial hoje. Ele não dava cartão pra equipe. Não tinha. Pro Comercial ele não dava cartão. Qualquer tipo de falta ele não dava cartão pra equipe do Comercial. Mas vamos deixar bem claro aqui que as expulsões da Ponte Preta foram todas legítimas. E se a Ponte perde o jogo hoje, a culpa não era do árbitro, não era do quarto árbitro, não era do VAR. A culpa é dos jogadores que foram expulsos. Do Gé, que foi burrinho, e do Pablo Diego, que foi burrão. O Gé fez 12 gols na Bezinha do ano passado, e eu falei quando ele foi contratado. Ele é artilheiro da Ponte, tá tudo certo. Mas eu falei quando ele foi contratado. Ele tem 12 gols. Ele tinha 16 cartões amarelos e 3 vermelhos na Bezinha. Então ele tinha mais cartão do que gol. E olha que ele fez gol pra caramba, né? Então, mas não pode, cara. Um jogador profissional não pode fazer isso. Ele poderia ter jogado no lixo, né, a campanha toda da Ponte Preta hoje. Porque é um jogo de 180 minutos. Jogo de 180 minutos. Mostrando a entrada do Pablo Diego. Criminosa. Se ele não tivesse cartão, é que ele deu o segundo amarelo. Era pra expulsão direto. Era pra expulsar direto. Era pra expulsão direto. Expulsão direto. Agora, não sei se vocês concordam comigo, e você, internauta ouvinte da Rádio FI, era um jogo fácil pra Ponte. Tranquilamente. Fácil. Até a expulsão. Até a expulsão do Gé era um jogo muito fácil. No primeiro tempo o Comercial também deu trabalho pra nós com 11, hein? Pra mim o melhor jogador da Ponte em campo foi o Kaique. Mas a Ponte tinha o domínio do jogo. Não acho não. Não, a Ponte tinha sim, Carlos. Desculpa. Não, a Ponte tinha o domínio do jogo sim. Tinha não. O Comercial, ele só trouxe problema em bola levantada na área. O Comercial não fez nenhuma jogada pra chegar no gol da Ponte, Carlos. Não. A Ponte dominou todos os lances. Não, foi lá e cá. A Ponte faltou detalhe. Eu acho que foi lá e cá. A Ponte teve chance, mas o Comercial teve. Tanto que o Marcelo falou que no primeiro tempo o melhor jogador da Ponte foi o Kaique. Quantas defesas fez o Kaique? Fez umas 3 defesas. E o goleiro do Comercial? Nenhuma.
Ah, O Carlão. goleiro do Comercial não fez nenhuma. Não, Carlão. Teve uma que bateu na trave. Eu acho que ele fez uma num chute do Pablo Diego. Só. Mas fraquinho. Um chute fraco do Pablo Foi. Diego. Só uma. O Comercial atacou mais, eu acho. Porque eles conhecem o gramado, É, né? o jogo já Bola tava longa. difícil. O jogo já tava difícil. Aí os motivados, incompetentes, né? Primeiro do seu Gé. O Gé arrebentou com o time. Eu não achei que o jogo tava difícil, eu achei que o jogo tava controlado. Eles tiveram chance? Sim. Sim. Se termina Mas também não tava 11 fácil. a 11, Não, provavelmente, seria outro jogo. provavelmente a Ponte ia ganhar o jogo. Não sei, mas seria outro jogo. Não ia passar esse sufoco que nós passamos hoje. Cara, pra que esse sufoco? O seu Gé motivado e incompetente. O Pablo Diego motivado e incompetente 2. No pênalti, coisa ridícula, cara. Ó, tem que cuidar. O braço dele, pô, ele abre a asa, pô. Tem Ele que cu- sabe que não pode fazer isso na barreira ainda. Ó, você tá de claro que dá sacanagem. tempo de salvar, né? Claro que terça-feira a Ponte eu ainda acho favorita, mesmo sem o Gé. Tem o Eliel, que é um cara que quando entra faz gol. Pode colocar o Guipira, sei lá, um outro jogador no lugar ali do Pablo Diego. Acho que vai ser Guipira e Eliel. Ele não vai mexer. Eliel e o... Quem que jogou no... Guipira. O Guipira. O Guipira, né? Provavelmente. Dá pra ganhar do Comercial? Claro que dá. Mas só que tem que tomar cuidado com o destempero. O destempero tem que tomar cuidado e com a falta de atenção. A Ponte entra todo jogo sem atenção. A gente falou aqui, o Frank e eu falamos no começo do jogo, um escanteio, o cara bateu o escanteio rápido, não tinha ninguém pra marcar. No segundo tempo aqui, o Matheus Jesus foi reclamar, o cara bateu o lateral, jogou a bola dentro da grande área. Gente, presta atenção no jogo. Não pode entrar desatento. É jogo que vale vaga para a próxima fase. Então, futebol, ele não é jogo de acerto. Ele é futebol, ele é esporte de erro. Quem erra menos ganha o jogo. Então, senhor Hélio dos Anjos, que já errou no último jogo, porque tomou amarelo, não estava na beira do gramado, preste atenção no serviço e coloque esses meninos na linha para prestar atenção no jogo. E não adianta entrar pilhado no jogo. Não vai adiantar nada, vai dar nisso aí, ó. Vai dar nisso aí. Lá contra o Brasil de Pelotas, os caras entraram pilhados, não jogaram bola, né? E aqui hoje contra o Comercial entraram pilhados, mas desatentos e quase colocaram a classificação da Ponte para a próxima fase no lixo. Não pode confundir, né, Marcelo? Meu falecido pai sempre me falava uma frase muito interessante. A gente nunca pode confundir garra, vontade com incompetência e incapacidade de administração do seu objetivo. Você não pode tirar. A Ponte tem um objetivo nesse campeonato. Hoje nós estamos aqui comemorando o resultado do empate, gente. Certo? Mas eu tô com o Carlos. Pra que a gente precisa sofrer? Perdemos 2 atacantes principais do time para a próxima partida. Vamos jogar em casa? Vamos. A Ponte é mais time que o Comercial? É mais time que o Comercial. Mas vamos lá, vocês não gostam de complicar? E se a Ponte não marca gol e vai pros pênaltis, gente? Bom, são 18h15, eu pedi pra vocês ficarem atentos, mas tô ligado aqui, porque daqui a pouco vai ter entrevista do... Você Guilherme, tá ouvindo aí? Tô. Tá, né? Mas por enquanto ainda nada. Tá, É o Guilherme então- dos Anjos que vai dar a entrevista. Isso. E só pra gente... eu sei que você vai falar aí, mas, Eu por tenho que exemplo, fazer um intervalo. o Dudu Ratamoto nem no banco hoje Não, ficou, hein? não ficou. Graças a Deus, tá jogando nada. Tá jogando nada, tem que ficar fora mesmo. Bom, é isso. 18h16, Ponte Preta tem que jogar mais bola e ficar menos pilhado esse time da Ponte aí, porque não tá fácil não. Bom, são 18h16, eu tenho que ir pro intervalo aqui, ó. Daqui a pouco, depois do intervalo, vou abrir o fim de jogo. E no fim de jogo eu vou divulgar aqui quem que faturou o corte de cabelo da Alpha Barber Clube e também os ingressos aqui pro show da Turma do Pagode, tá bom? Eu não sei se eu chamo aqui já um intervalo. Vou fazer o seguinte, vou chamar um intervalo. Se o Guilherme dos Anjos aparecer, a gente corta o intervalo e já coloca o Guilherme dos Anjos na entrevista. Depois do intervalo, voltamos com o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. 18h16. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes.
Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho.
passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior. Muito bem, muito bem. O Guilherme dos Anjos falou lá em entrevista coletiva, o nosso repórter, o Pedro Lino, fez a pergunta, né, a respeito dos jogadores. Bom, então, o Frank, segundo o Guilherme dos Anjos, não é perfil do treinador da Ponte Preta, o Hélio dos Anjos, dar algum tipo de punição, e ele completa, mesmo porque a Ponte não perdeu o jogo. Sei lá, eu entendo que eles deveriam ser punidos sim, porque poderiam jogar todo o torneio de uma instituição na lata do lixo. Não sei o que você pensa. Ele não ia falar isso no microfone não, Carlos. Você pode ter certeza que os jogadores vão receber aí uma bela de uma chacoalhada, talvez de repente doa no bolso, porque tem que ser assim. A gente sabe como funciona futebol. O Hélio deve estar bravo pra cacete. E ele não vai falar no microfone, Carlos. Ele não vai expor os jogadores nessa condição, entendeu? Mas os jogadores expuseram o time, né? Sei não, e mas os não adianta, companheiros Carlos. também, né? Você perde o grupo se você fizer isso. Então assim, ele foi inteligente. Eu acho que assim, eu punir, eu não puniria. Mesmo porque também, vamos lá, você vai punir os caras. O que você vai fazer? Vai deixar 2, 3 jogos afastados Não, é do no campeonato. bolso. Você tá punindo o time. No bolso. Tá, então o que tem que fazer? Pra eles dois, chamar no particular, dar uma advertência pros dois, né? E com o grupo, na segunda-feira com o grupo, tentar explicar uma coisa. O Frank falou aí, vontade, uma coisa é ter vontade, outra coisa é ter garra e outra coisa é violência. E também prestar atenção no jogo e no que tá acontecendo em torno do jogo. Pô, a gente, se o Wilbert, ele descontrolou o time dessa forma, como o Guilherme falou, e aí, como é que vai fazer, pô? Não pode ficar pensando na arbitragem. Tem que focar no jogo. A Ponte Preta, os jogadores da Ponte, eles têm que focar no jogo. E a gente percebe várias vezes, vários momentos, que eles param de pensar no jogo. Eles bugam. Você tem que dar um F5 no time da Ponte. Acontece no começo de jogo, no começo do segundo tempo, no final de jogo. E nessas expulsões aí, obrigado por tudo que já fez o Pablo Diego. Pode fazer o gol até da classificação. Da classificação que eu falo pra primeira divisão, porque eles não vão jogar da classificação das quartas pra semi. O Gé também, tá? Que estavam fazendo campeonatos muito bons até agora. Isso aí deu uma manchada, né? Destaques do time. Mas foram burros. O Gé burrinho e o Pablo Diego burrão, né? Então isso é o quê? Isso é mente, pensar, ver o jogo. Não é ver o jogo só o placar, só dentro das 4 linhas. É ver o todo do jogo. Eu costumo dizer que você tem que sair da sua casa já preparado pra tudo. Você tem que sair da sua casa preparado pra tudo. É um jogo de futebol, cara. E o jogador de futebol, ele tem que saber isso. Psicologicamente, né? o time Porque não tá senão, bem, cara, se você for fazer o que você quer, vou fazer o que eu quero, você vai sofrer consequências, né? O árbitro, pra mim, ele fez promessa pra não dar cartão pro comercial. Tá tudo bem. Mas uma coisa é falar isso. Outra coisa é falar, não, as expulsões não foram justas. Justíssimas. Então. Justíssimas. Se o Pablo Diego não tivesse tomado cartão amarelo no lance do pênalti, era pra ter sido expulso direto. Eu acho que o VAR ia até chamar pra expulsar direto. Mas vamos lá, rapidinho aqui, só pra gente não perder o foco e também falar do que aconteceu. Vamos relembrar a expulsão do Gé. A falta foi pra quem? A Ponte. Por incrível que pareça. A Ponte bateu a falta que o Gé foi expulso. E a falta foi em cima dele. Quer dizer, a falta era pra gente. A falta era da Ponte, em cima dele. O cara fez uma falta pra mim de jogo. Vocês acharam que o cara agrediu o Gé? Não, nada. O Gé me levanta o pé e joga no testículo do cara, velho. Aí não dá, né? Não pode. Aí não Quer dá, dizer, né? falta de cabeça. Aí o Pablo Diego, que já tinha tomado o cartão, numa jogada de linha de fundo, o cara domina a bola, vai fazer o cruzamento, ele dá uma voadora no Ele cara. tinha tomado o cartão no lance do pênalti. Quer dizer, ele já tinha entregado a paçoca, já tinha arregaçado com o time. Porque ele foi pênalti. Foi pênalti. Porque ele tava com a mão aqui, mas aqui ele aumenta assim, o corpo, ó. ele aumenta o corpo. Ele tava com o braço colado, mas com o braço colado com uma asa, Ele né? já Aí não tinha pode. feito uma M no pênalti. E aí depois completa tudo, É. já dá descarga. Quer dizer, eles quase, o Gé e o Pablo Diego hoje, quase colocaram, né, o jogo no risco e a possível classificação da Ponte a perigo na próxima fase. 18h32 agora. Bom, eu tenho que pagar então aquele intervalo que a gente cortou, né? Como é que você vai fazer, Felipe? Você coloca lá da onde tava? Você vai colocar inteiro? Eu não sei o que você vai poder fazer aí.
Só dá para reiniciar, né? Então vamos soltar o intervalo comercial, porque a gente cortou, né, para a entrevista do Guilherme dos Anjos. E aí a gente já volta rapidinho, tem mais 29 minutos de programa. Já voltamos rapidinho com mais informações de Ponte Preta 1, Comercial 1. Tem o Melhor em Campo, você pode votar aqui no YouTube, deixa sua mensagem pra gente e eu já volto divulgando aqui os ganhadores dos prêmios. 3 minutinhos, voltamos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Fim de Jogo. Bora, já no fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, 18h36, 18 horas 36 minutos para a Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, tem loja no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável, bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada, Jump Esportes. É muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Gente, vamos botar então no melhor em campo, no craque do jogo. Só antes, quero aqui, né, divulgar o nome dos ganhadores. Pessoal que faturou aqui os prêmios. Vamos lá então. Corte de cabelo da Alfa Barber Clube pro Charles Batagini.
Charles Hudson Batagini, corte de cabelo da Alfa Barber Clube. Parabéns, Charlão. Depois a nossa equipe entra em contato contigo. Ingressos aqui pro show, pra feijoada do Cezão. Cada ouvinte aqui ganha um ingresso, tá? Marilyn Gonçalves. Cidade Jardim. Rogério de Lemos Sabino. Também do Cidade Jardim. Cristiano Gonçalves, de Campinas, faturou um ingresso aqui. Do Jardim, ele é de Montemor, rapaz. Cristiano Gonçalves, de Montemor. Edmilson Luiz Bizarro e Lucas Banetti faturaram ingressos, então, pro show da Turma do Pagode, dia 26, não nesse domingo, no próximo domingo, no Campinas Hall. Marilyn Gonçalves, Rogério de Lemos, Cristiano Gonçalves, Edmilson Luiz Bizarro e Lucas Banetti faturaram os ingressos. Parabéns para todo mundo. Agora vamos abrir a eleição do craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Bora lá então, o craque do jogo, aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que a Ponte Preta não perdeu, hein? A Ponte Preta empatou com o time do Comercial pelo placar de 1-1. Vamos lá aqui no na nossa arquibancada virtual, no YouTube. Vamos ver aqui se o pessoal já tá votando. José Maduro, rapaz, o Zé Maduro, ele tá bravo aqui com os caras, hein? Pelo que esses dois, aí ele coloca aqui um adjetivo pra eles, o juiz agiu certo, o problema não é somente o juiz não, o time começou a andar de santo alto. Nós falamos aqui, né, o Zé, que o problema não foi o árbitro não, pelo contrário, tá? O árbitro acertou aqui nas expulsões. Deixa eu ver aqui. A Ponte é fraca nos bastidores, não tem força política. Segunda, deveria ter algum representante da Ponte da Federação Paulista. Neuri Menezes, me desculpa, Carlos. Tá pedindo desculpa por quê, Neuri? O jogo estava totalmente controlado pela Ponte. Controlado é uma coisa, que a Ponte estava dominando o jogo é outra, né? Controlar o jogo é uma coisa. Dominar o jogo é outra. O que eu disse é que a Ponte não tinha o jogo dominado. A Ponte poderia estar com o jogo controlado, mas dominado não. A Ponte não era melhor do que o Comercial quando estava 11-11. Essa é a minha opinião. Mas não precisa pedir desculpa não, viu, Nori? Porque senão eu tenho que pedir desculpa para você também quando eu discordo de você. Vamos lá. Jean Carlos, o melhor em campo. Um voto aqui do Matozinho. Matozinho votou no Jean Carlos. Deixa eu marcar aqui então. Um voto pro Jean Carlos. Vamos lá então do Matozinho. Jean Carlos Matozinho. Boa partida do Jean Carlos hoje. Valeu, Matozinho. Obrigado, viu? Neuri Menezes, mas foi o juiz que complicou a Ponte hoje? Não. Infelizmente, segundo tempo pilhado demais. Passamos sufoco desnecessários. 2 expulsões e um pênalti doado. Em tempo, o tal do Everton, uma avenida. Não gostou do Everton, Akira Miyamoto, não. Nós mesmos demos bastante rasteira em nós. Porém, inadmissível o juiz inverter faltas, não dar cartão por adversário. Tá dizendo Osmar Dangar. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. O juiz atrapalhou o jogo no final. 2 trapalhões. Jé e Pablo. Neuri. Frank, dê nota 0. Nossa, tá pedindo aqui o Neuri. Frank, dê nota 0 pro Jé e pro Pablo Diego. Osmar Dantas. Viviane Cristina. O time da Ponte é tecnicamente superior ao time do Comercial, mas entra em campo descontrolado. Sorte que esse time do Comercial é horrível, diz aqui o Gustavo Carvalho. Silvana Pereira tá dizendo que tá sem som. Não, Silvana, agora tá tudo normal aqui, viu? Saiu do ar porque tá dizendo que tá sem som, rapaz. Não, agora voltou. Voltou? Voltou, pelo menos quando eu tava ouvindo, voltou. O Arthur Eugênio também chegou a me informar isso e eu tô teimando com ele aqui, falei que não tava fora do ar, não. Poxa, a gente precisava dar um jeito de monitorar isso melhor. Mas aqui pra mim tava saindo, viu? Éramos para sair classificado hoje. Tá dizendo aqui o Edilson Roberto. Wagner Ferreira, estou acompanhando o pós-jogo. Bota meu voto aí pro melhor da Ponte. Matheus Jesus, grande Wagner, presidente Wagner Ferreira. Matheus Jesus.
pro Wagner Ferreira. O torcedor da Ponte tá tão bravo, né? Que não tá nem votando aqui. Obrigado, Wagner. Gustavo Carvalho, o juizinho também só deu cartão pra Ponte. O time deles matou vários contra-ataques nossos. Tem que avisar o Gé que não está mais na Itapirense. Melhor em campo, Matheus Jesus. Tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. Valeu, Gustavo. Obrigado. O Neuri tá voltando aqui. Melhor em campo, Matheus Silva. Matheus Silva, voto do Neuri. Valeu, macaquinha querida, tá dizendo a Marilene Amâncio. Parabéns pela excelente transmissão. Matheus Jesus, o Tikashi tá votando no Matheus Jesus. Valeu, Tikashi, obrigado. Melhor o empate do que a derrota, diz aqui a Marilene. Não adianta chorar o leite derramado, já era. Quem gosta do passado é museu. Viviane Cristina voltou agora. Roberto Santos, decepção, time da Ponte hoje. Tá dizendo o Roberto, quer votar no melhor em campo? Manda aí, Roberto. Obrigado pela sua participação, viu? Muito obrigado aí pela audiência. Bom, tá tudo certo com o nosso áudio aqui, viu, gente? Tudo certo. O Militão, boa noite, galera. Diego Militão na área. Hoje, mais uma vez, perdemos para nós mesmos. Bom, se o pessoal não colocar... É verdade, Diego. Verdade. Você vê, né? Normalmente, né? Se fosse um outro jogo, né? A torcida da Ponte sempre quer mais. E pela campanha da Ponte Preta, a Ponte, pra você ter uma ideia, a Ponte hoje chega a 37 pontos, o Comercial a 20. A Ponte quase que está dobrando o ponto do Comercial. Na segunda fase não quer dizer nada. Nada. Não quer dizer nada, tanto que a Ponte não tem vantagem nenhuma no segundo jogo. Nada. Se empatar nada, é pênalti, meu amigo. Mas pela campanha da Ponte Preta, né? A Ponte quase que dobrou os pontos do Comercial. Então a Ponte era a favorita. Então. Mas a Ponte joga... Olha só, gente. Vamos lá. Pra mim, eu acho que a Ponte venceu esse jogo hoje. Porque você terminar o jogo com 2 jogadores a menos, né? E empatar fora de casa num jogo de mata-mata, são 180 minutos. No primeiro tempo, empatamos com 2 jogadores a menos. Tem o jogo da volta em casa e vai ser 11 contra 11 de novo, né? Então, pra mim, a Ponte ganhou, a Ponte não perdeu. Na realidade, a Ponte empatou. Mas, pra mim, pelo resultado muito bom pra Ponte. Eu confesso que comemorei no final do jogo como se fosse uma vitória. Então, 5-0, inclusive. Antes do jogo começar, se chegam, pra mim, eu vou falar da minha opinião. Marcelo, ó, o jogo Ponte Preta e Comercial no Palma Travassos no sábado. Vamos fazer o seguinte, não vai acontecer o jogo, a gente fecha no empate. Você não ia querer? Não, eu ia querer. Você ia querer? Eu ia querer. Ia querer? Fecha no empate, porque o jogo cara. da volta é em casa. Eu queria jogar. Não, eu ia querer. Eu acho que dava mais. Então, mas eu ia querer. E o jogo terminou como? Empatado, né? Só que com o andar da carruagem, a gente viu que dava pra ganhar. Aqui no grupo Planeta News, aliás, você nunca mais chamou ninguém pra entrar no Planeta News também, hein? O pessoal comentando aqui, e eu não sei qual foi o ouvinte que falou, o internauta, ou o Carlos agora chama de telenauta, né? Falou que o Gé e o Pablo Diego, verdadeiros patetas, 2 patetas no jogo de hoje. E, cara, pode falar do juiz. Eu não gostei da entrevista do Guilherme, não gostei, achei que ele ficou muito em cima do juiz, não falou dos erros do time dele, né? Que quase causou a derrota, e foi um sufoco danado. Eu passei o segundo tempo inteiro aqui suando a minha mão, tenso, quase pedi na farmácia um remédio pra calmar um pouco, né? E o jogo que não estava dominado, concordo com você, estava controlado. Eu acho que ia passar o segundo tempo inteirinho, o jogo ia terminar 1-0. E o gol dos caras foi num pênalti dado pela Ponte Preta. Então, o pateta do Pablo Diego, que eu respeito como jogador, mas no jogo de hoje ele foi pateta. E o Gé, respeito como jogador, acho que é destaque do time da Ponte no campeonato, mas foi pateta. Foi burro. Durante a transmissão eu chamei os dois de burros, né? O Gé de burrinho e o Pablo Diego de burrão. Né, mas eu vou ficar aqui com a definição do internauta. 2 patetas no jogo. Mas o empate foi fora de casa, gente. Terça-feira o jogo é em casa. Ponte precisa vencer o Comercial em casa para passar de fase. Então, não tá nada perdido. Não vamos ter o Gé, não vamos ter o Pablo Diego. A gente tem jogador para substituir eles. Vambora. Eu acho que do Comercial dá pra passar, mas tem que... Não pode esquecer o passado. Os erros que aconteceram contra o Brasil de Pelotas, no jogo contra o Novo Horizontino, a Ponte não corrige, cara. A Ponte entra pilhada, não presta atenção no jogo, e todo jogo é assim. Até mesmo em jogo que a Ponte ganhou. O Osmar Luiz tá ligado com a gente, o Diego Militão também,
Melhor em campo, Matheus. O duro é que a gente tem 2 Matheus, viu, Militão? Não, o Matheus, no caso, é só o Matheus zagueiro, né? Porque o Matheus seria Matheus Jesus, pelo menos na papeleta aqui. O Matheus tá chamando agora só de Matheus. Tá, não, mas não eu tá quero... mais de Matheus mas Silva. eu quero saber o Militão. Porque É o Matheus zagueiro. O Militão, você botou no Matheus aqui. Matheus o quê? Jesus ou Silva? Neuri Menezes, Militão. Ah, tá falando aqui que não perdemos. Fábio Alves de Almeida, Matheus Silva. Aí, ó. Matheus Silva. Vai comigo, Carlos, vai comigo, cara. Não, mas você, às vezes, não, pera, empata, Marcelo, vai quem perder falou nunca. Matheus foi o Diego Militão. Presta atenção no serviço. Eu sei, mas Diego... eu falei que era o Matheus Silva. Eu falei pra você, crava que é o zagueiro que ele tá chamando. Não, mas ele não respondeu. O Fábio Alves tá dizendo que pra ele o Matheus Silva foi o melhor em campo. Ah, tá. O Diego Militão. Presta atenção no serviço, cara. Ah, eu achei que o Diego tinha presta respondido. atenção no serviço, por favor. Vamos lá. Fábio Alves votou no Matheus Silva. O Akira Miyamoto, Matheus Silva também. Valeu, Akira. Gustavo Carvalho, pra quem acompanha a Ponte, sabe que nunca é fácil. Mesmo quando parece fácil. Militão, Jair Pablo Diego poderiam ter matado o primeiro tempo também, verdade. Neuri Menezes, no jogo de volta, vão colocar um árbitro da Série 1 que vai apitar tudo e a Ponte vai ficar pilhada. Um pênalti que poderia ter sido evitado e tivesse jogado a bola para lateral. Erros infantis, o Diego Militão. João Milírio Neto, melhor em campo, Kaique. João Limírio, Roberto César também votou aqui no Kaique. Eu achei que ninguém ia votar no Kaique. João Limírio, 2 votos. Tô votando no Militão Matheus tá aí. dizendo que é o zagueiro, tá? Matheus zagueiro. Tô portanto, falando, você Militão. mandou prestar atenção no serviço, mas eu já tô Não, passo agora, à frente. Agora ele falou que é o zagueiro. Mas né? eu já sabia. Eu tava em dúvida. Mas cara, você não é o cara, pô. Você não é o cara. Para, Marcelo. Caramba, velho. Tá dando murro em ponta de faca, Não cara. tô, cara. Que coisa chata. Porque na papeleta, ó, zagueiro, Matheus. Sim, temos Dudu, Eliel e Guipira. Não, o Dudu nem no banco tava hoje, hoje né? não tava nem no banco, hein? Eliel e Guipira, acredito eu que seja a zaga da Ponte. Não posso cravar isso não, hein? Porque o Hélio dos Anjos também tem hora que ele dá umas bugadas bonitas também. Bom, pro nosso telenauta aqui, o melhor em campo, Matheus Silva, zagueiro. Vamos lá então, começa com 2 votos, o Matheus Silva. E pra você, Frank, o melhor em campo? Carlão, a prova de que o time fez uma boa partida e nós fomos vítimas da falta de inteligência, né, para não usar um termo desagradável, é que, pra mim, a minha média de nota, depois o torcedor vai ver. Todo mundo foi muito parelho, mas eu fiquei com o Elvis, 8,5. O Elvis é diferenciado. O Elvis destrói em campo, joga muito. Você gosta um pouco do Elvis, né, Frank? Do futebol dele, sim. Muito bom jogador, viu, Marcelo? Você gosta, né? Tá, Eu também gosto. 2 votos pro Matheus Silva, que o voto da galera vale por 2 aqui, tá? 1 voto pro Elvis. Marcelo, pra você o melhor em campo. Kaique, goleiro. Kaique França, 1 voto pra ele. André Luiz. Ele que voltou hoje, desequilibrou a partida, teve uma jogada no meio campo que ele se livrou de 3 jogadores com um jogo de corpo do Comercial. Elvis, o craque do time, o camisa 10, o melhor em campo hoje, 1-1, Comercial e Ponte. A minha equipe, ela realmente não vai com o povo, né? O Elvis não teve nenhum voto aqui do povo. Não. Nenhum voto. Nenhum voto. Não foi nem o Kaique lembrado. ainda teve acho que 1 ou 2. Não foi nem lembrado pelo povo, mas eu vou votar no Matheus Silva. Você Matheus tá com Silva, o povo, né, Carlos? Sempre. Apesar de nunca ter sido político. Mas eu vou explicar aqui. Não tô querendo fazer média, não. Matheus Silva não perdeu uma bola pelo alto. Uma bola pelo alto ele não perdeu. Os 2 zagueiros hoje foram bem. E fez o gol da Ponte. Fez o gol da Ponte. Então, tem que ser ele, né? Sim. Tem que ser ele pra mim. Então, Matheus Silva eleito com 3 votos. O craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. 18h51 pelo adiantado da hora, deixa eu liberar aqui o nosso repórter, o André Luiz, o repórter feliz, o seu destaque final da Macaca, que volta a campo na próxima terça, né, André? É verdade, a Macaca que volta a campo terça-feira, 19 horas, Moisés Lucarelli, diante do Comercial, o jogo de volta. Lembrando que empate nos 90 minutos é pênalti e só a vitória interessa a equipe da Ponte Preta para esta partida. O técnico Hélio dos Anjos, que poderá voltar a ficar no banco de reservas, não poderá contar com o ataque titular. Pablo, Diego e Jé foram expulsos na partida de hoje e cumprem suspensão automática. Vamos ver aí quem que ele vai mandar como os atacantes da Ponte aí no lugar do Pablo, Diego e do Jé. Teoricamente, a princípio, seria Eliel e o Guipira, mas vamos aguardar.
esse é o destaque da Ponte. Emendando com o do Comercial Futebol Clube, que após o empate 1-1 esta tarde no estádio Palma Travassos, na cidade de Ribeirão Preto, o Bafo volta a campo na próxima terça diante da Macaca, 19 horas no Moisés Zucarelli, e só a vitória interessa a equipe do técnico Roberval Davino. E para esta partida, ele poderá contar com o ala Renan Barcelos, que cumpriu suspensão automática esta tarde no jogo de ida das quartas de final do Paulistão da A2 diante da Ponte. E aí vamos ver com o andamento do Vitor Bolt, que está entregue ao departamento médico, se terá condições ou não de retornar à equipe como titular no Bafo, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André. Grande abraço pra você. Até terça-feira, abertura da jornada às 18 horas. Não vai dar uma de Pedro Lioli, não, chegar às 18h20, tá? Perfeito. Forte abraço a você, Carlos Corsato, ao Marcelo Corsato, Frank Francisco. Eu fui muito bem assessorado esta tarde aqui nos estúdios da Rádio FI por ele, o nosso MacGyver, o nosso Shazam, que faz chover nos botões da técnica da Rádio FI Canais Futebol Interior, Felipe Marques. Forte abraço a você, internauta, ligado na Rádio FI e nos canais Futebol Interior. E até terça-feira com Ponte Comercial. Pode valer a classificação da Macaca para a semifinal do Paulistão da 2. Até lá! Valeu, esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Vamos lá então agora para mais um quadro aqui do nosso programa, que são as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Bora lá, tô procurando aqui público e renda, né, pra Ponte Preta e Comercial. Não tô achando não, velho. Vamos lá, vamos começar aqui então. Notas do jogo pros jogadores da Ponte. Começar com o Kaique França. Tomou cartão amarelo, hein, Frank? Nota pra ele. O Kaique, nota 7, Carlos. 7 pro Kaique. O Everton. Meia dúzia. Meia dúzia pro Everton. Matheus Silva. Meia dúzia. Matheus Silva eleito o craque do jogo na votação aqui dos canais Futebol Interior. Fábio Sanches. Meia dúzia. Meia dúzia. Jean Carlos. 7. 7. Amaral. Meia dúzia. Leonaldi. Meia dúzia. Matheus Jesus. 8. Elvis. 8,5. Gé. 0. Pablo Diego. 0. Entraram Filipinho. Filipinho não teve nota, Carlão. Não dei nota há pouco tempo em campo. Pouco tempo em campo, né? É. Muito bom. Guipira. Guipira dei nota 6 do banco. Acho que o que entrou melhor. Tá entrando bem o Gui, né? Tá. Tá entrando bem. Todo jogo tá consciente. Ramon. O Ramon, tô com você, Carlão. Não tava pronto pro jogo de hoje, não. Em nota 5. E foi a primeira alteração, né? É, não tava pronto pro jogo, não. Luiz Felipe. Luiz Felipe entrou... Fez o que era possível, Carlos. Muita luta, muita garra. Nota 5. 5 pro Luiz Felipe. Júnior Tavares. Nota 5 também. O Tavares não era o mesmo dos últimos jogos, não. E o Guilherme dos Anjos, técnico? Ah, Carlão, ele não tinha muito o que fazer hoje, né? O time tava todo destemperado. Mas eu vou dar uma nota 6 pro Elião hoje. Pro filho, né? Hoje é pro filho. Guilherme dos Anjos, nota 6. Vamos lá. Arbitragem, Hilbert Estevam da Silva, 39 anos. Esse é o terceiro jogo que ele apita da Ponte na competição. Ele apitou Ponte Preta 3, Portuguesa 1. Ponte Preta 3, Monte Azul 0. Quando eu vi ele na escalação, eu falei, pô, com ele a Ponte faz 3 gols, né? Mas hoje não foi bem assim, não. E hoje ele judiou, né? Mais uma vez, só deixar claro aqui que ele foi muito bem nas expulsões. Os dois jogadores da Ponte deveriam sim ser expulsos. Mas eu não me lembro de ter visto um jogo aí que o árbitro não dá nenhum cartão amarelo para nenhum jogador de um time. Eu não me lembro. E hoje ele não deu cartão para o time do Comercial. Hilbert Estevam da Silva, 39 anos, funcionário público, auxiliado pelo Luiz Alberto Andrini Nogueira, 39 anos, militar. Robson Ferreira Oliveira, 30 anos, professor. O quarto árbitro, Kaique Thiago, e o VAR, o Vinícius Furlan, que trabalhou aí na expulsão do jogador da Ponte Preta, o Gé. Nota pro pessoal da arbitragem. Ó, vamos deixar claro, Carlos, eu só quero salientar aqui. Em nenhum momento eu estou questionando as duas expulsões da Ponte.
extremamente corretas. O que eu questiono é capacidade de arbitragem. Ele não sabe arbitrar. O critério dele, eu falei no meio da transmissão, é não ter nenhum tipo de critério. Juiz caseiro, safado, ficou amarrando o jogo, derreteu o time da Ponte emocionalmente. Tudo bem, os jogadores da Ponte erraram. Mas olha, ridículo. E eu venho falando faz tempo. Berlim, pelo amor de Deus, desde o primeiro jogo eu tô falando, Berlim. Precisa ir em cima da federação. Não dá. É impossível o que tá acontecendo com a Ponte. Carlão, nota 0 pra galera. 0, então, para a arbitragem, segundo o Frank Francisco. Lembrando que no meu blog lá no Futebol Interior eu não dou nota para arbitragem, tá? Só para jogadores da Ponte Preta. Na segunda-feira tem a Hora da Macaca, a gente vai falar desse jogo. Ponte Preta 1, Comercial também 1, tá? Então, as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, o seu destaque final. A Ponte Preta empatou com o Comercial. Para muitos torcedores, né, alguns aqui até dizendo que a Ponte perdeu, né, como se tivesse sido derrotado. Eu acho que a Ponte goleou hoje, viu, por tudo que os caras fizeram aí. Seu destaque final. Carlos, também tô contigo, o pensamento é esse, a Ponte goleou, né? Pelo tanto de bobagens que aconteceram. As tantas... Gente, eu preciso me controlar, Carlão. Vai, mas, dá uma segurada. Por tantas idiotices cometidas hoje, a Ponte foi um resultado de goleada mesmo. Mas, torcedor Ponte Pretano, terça-feira, o 12º jogador do time é você. A vitória vai vir das arquibancadas. Esse time precisa sentir a tua colaboração. Sentir, por torcedor, o teu calor ali. É nós que vamos fazer a Ponte vencer o jogo contra o Comercial. Tá certo? Grava o que eu tô falando pra você. Carlão, obrigado. Marcelão, prazer estar aqui. Filipão. O torcedor Ponte Pretano, o Gordo falou muito e hoje eu fiquei bravo, hein? Desculpa aí, hein? Mas, beijo do Gordo. Fui! Valeu, Frank. Um abraço, viu? Terça-feira tem Ponte Preta e Comercial, 7 da noite, às 18 horas, abertura da jornada esportiva. Comigo, com o Frank, com o André. O Marcelo meteu atestado na terça e o Pedro Orioli vai estar aqui nesta bancada para ajudar e transmitir conosco este jogo, Ponte Preta e Comercial, segundo jogo das quartas de final da Série A2. Agora, hora da ficha técnica do jogo em 30 segundos para Prone Alimentos. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, Campeonato Paulista Série A2, fase quartas de final, jogo de ida no estádio Palma Travassos, a Joia em Ribeirão Preto. A Ponte Preta jogou, empatou com o Kaique, o Everton, Matheus, Fábio Sanches e Jean Carlos, Leonardo Amaral, Matheus Jesus e Elvis, Pablo, Diego e Gé. Time do técnico Guilherme dos Anjos, que ainda colocou em campo Ramon Carvalho, Júnior Tavares, Luiz Felipe Guipira e o Filipinho. O comercial do Roberval Davino, Matheus Almeida, Luiz Roberto, Hilário, Luiz Eduardo e Thiago Moura, além do Boré, Romário, Vitor Ceará e Guilherme Pitbull, o Wendel e Adriano Luiz. O Roberval Davino ainda colocou o Cadu Baroni, o Alain Mineiro, o Túlio, o Lineker e o Luqueta. O árbitro da partida, neste sábado, 18 de março de 2023, Hilbert Estevan da Silva, a gente já falou bastante dele, né? Luiz Alberto Andrini Nogueira, auxiliar 1-2, Robson Ferreira Oliveira, ao VAR, o barbarense, secretário de esportes em Santa Bárbara, Vinícius Furlan. Ele deu cartões só para Ponte Preta. Foram 5 amarelos, na verdade 6 se a gente contar o cartão do Pablo amarelo, né? Foram 2 amarelos para ele. Então vamos lá. Kaique, Fábio Sanches, Leonaldi, Gé e o Pablo Diego, que tomou 2 amarelos, mas um amarelo e outro vermelho, no caso, né? E tem também o Júnior Tavares, que tomou cartão amarelo. E o Gé foi expulso direto, tomou cartão vermelho. E o Pablo Diego já
depois tinha tomado amarelo, também fez uma falta e tomou o cartão vermelho. Portanto, foram cartões só pra Ponte, nenhum pro Bafo. Os gols do jogo, Matheus aproveitando uma bola da direita do Filipinho, por pouco ele não estava impedido, 1-0 pra Ponte, 13 minutos do primeiro tempo. Um pênalti bobo cometido pelo Pablo Diego na cobrança de falta, né? Ele abriu a asa, o árbitro marcou o pênalti. Aí foi o primeiro amarelo dele, o Wendel, artilheiro do time do Comercial no campeonato, bateu, mandou a bola pro fundo da rede. Placar final na Joia, em Ribeirão Preto, 1 pro Comercial, 1 pra Ponte Preta. Ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Muito bem, muito bem. 7 da noite, mais 2 minutos. Noite de sábado, a noite é uma criança. Vou pegar aqui já o seu destaque final, viu? Corsato, grande abraço. Muito obrigado. Terça você já mandou um atestado no meu peito. Tá bom, então está liberado de terça. Mas se Deus quiser, a Ponte vai para a semifinal. E aí, aqui é trabalho, meu filho. Aqui é trabalho. Um grande abraço. Parabéns pela transmissão e até a próxima, viu, Corsato? Mesmo porque também tô precisando do cachê, né? A gente trabalha porque gosta, mas precisa do dinheiro também, né? Agradecer aqui ao Arthur Eugênio de barriga e ao Elcio Paiola pela oportunidade de empunhar esse microfone aqui do FI, deixa eu virar aqui, ó, FI. Mas obrigado, Carlos, tamo junto. E ó, torcedor da Ponte Preta, a gente tem que focar no nosso objetivo, mas com calma. Pensar o jogo, o futebol não é só lá dentro das 4 linhas. Envolve muita coisa, a cabeça, o que pode acontecer no futuro. Era um jogo de 180 minutos, né? Já estamos zicados para os outros 90 minutos, porque não vamos ter os 2 melhores atacantes do time. Mas eu confio na classificação para a semifinal. Acho que terça-feira a gente ratifica aí o favoritismo e estaremos na próxima fase, na semifinal dessa Série A2. Mas que hoje o narrador quase pediu um remedinho lá na farmácia para acalmar, quase, hein? Mas um abraço, Carlos. Valeu, torcedor internauta, e até a próxima. Valeu, Corsato. Obrigado mais uma vez. Grande Marcelo Corsato hoje transmitiu Comercial 1, Ponte Preta também 1. Bom, vamos rapidamente aqui, né? Lembrando então, pela Série A2 do Campeonato Paulista, ontem, na abertura das quartas de final, o Velo Clube perdeu em casa para o Noroeste pelo placar de 1-0. Velo Clube 0, Noroeste 1. Hoje, o 15 fora de casa venceu a Santista, 2-1. Santista 1, 15-2. E a Ponte fora de casa empatou com o Comercial. Ou seja, os times que fizeram a primeira partida fora ainda não perderam. A Ponte quase que crava a primeira derrota, né? A Ponte, né? Não a Ponte, né? Porque os jogadores que ficaram em campo se esforçaram, mas Pablo, Diego e Gé fizeram de tudo para que a Ponte Preta quebrasse esse paradigma, né? A Ponte quebrou de não vencer, porque os outros dois ganharam os jogos fora. A Ponte não perdeu, empatou. E amanhã, 18 horas, com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior, tem Novo Horizontino e Oeste e Novo Horizontino, né? 18 horas, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Vou passar já os jogos da volta, mas o Neuri tá dizendo aqui, ó, a sorte da Ponte é que o Elvis voltou, porque se fosse sem Gé, Pablo, Diego e Elvis, a Ponte dificilmente passaria. Aí ia ficar muito difícil mesmo, viu, Neuri? Mas é aquilo, né? O jogo é jogado. O João Limírio, na verdade, eu preferia ter perdido o louco o jogo e ter a equipe inteira na volta. Não, eu acho que não. Se você tem que fazer o resultado, aí eu acho que fica pior, né? Por exemplo, o empate não é bom pra ninguém, vai pros pênaltis, né? Mas se a Ponte perde o jogo lá, o empate era do Comercial. O Comercial começava o jogo classificado. Nesse momento, ninguém tá classificado. Osmar Luiz, eu não tô conseguindo entender o nome da sua cidade aqui, viu, Osmar? Eu torço muito pro futebol de Campinas. Acredito que a Ponte vai ser campeã e ano que vem vamos ter derby no Paulista. Esse ano vai ter derby no Campeonato Brasileiro da Série B. Viu, Osmar? Obrigado pela participação. Se o Hélio estivesse na beirada do campo, teria sido expulso. Ou então teria tido um infarto. Tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. O Robson, tá dizendo bora Ponte. O Gustavo Carvalho, no jogo do 15, mandaram um árbitro FIFA para nós. E aí ele dá aqui um adjetivo pro árbitro. A gente tem que tomar cuidado com alguns adjetivos que a gente coloca aqui para as pessoas. Mas obrigado, Gustavo. Roberto César Santos, vamos ganhar a terça, se Deus quiser. Valeu, Roberto. Obrigado aí também pela sua participação, tá? Então, completando aqui os jogos dessa Série A2, falei aqui então do jogo que vai acontecer amanhã, né? O último jogo
da primeira partida das quartas de final, né? Amanhã, Oeste e Novo Horizontino. Depois, já na terça-feira, a Ponte Preta, que não foi o time, e a Ponte tentou mudar, viu, gente, isso, né? Porque a tabela não ficou legal pra Ponte, né? Terça, 7 da noite. Sem contar que a Ponte Preta, por exemplo, não foi o time que abriu as quartas, né? Os dois times, o jogo que abriu as quartas de final foi o jogo do Velo contra o Noroeste. Então, o que seria correto? Seria correto Noroeste e Velo jogarem primeiro, né? Mas não. A Ponte vai jogar primeiro. A Ponte tá jogando hoje, né? E vai jogar primeiro na volta, tanto Ponte como Comercial. Acho que nisso os times foram prejudicados, né? E a Ponte tentou, viu, com a sua diretoria, mudar esse jogo para quarta-feira, 8 horas da noite. Mas a Federação Paulista de Futebol não arredou o pé. Então o jogo vai ser terça-feira, 9 da noite, no Majestoso. Na terça-feira, terça-feira, 7 da noite, no Majestoso. Na terça-feira, às 21 horas, tem Noroeste e Velo Clube. Lembrando que o Noroeste venceu o primeiro jogo 1-0, joga pelo empate. O Novo Horizontino vai jogar às 18 horas. Olha só, né? É estranho, né? Quem faz a tabela, né? O Novo Horizontino vai entrar em campo amanhã, domingo, e vai jogar já na quarta-feira às 18 horas. Aí você vai perguntar pra mim, o Corsato, e o 15 de Piracicaba, que jogou mais cedo hoje? Vai jogar depois, né? Vai jogar depois. O Novo Horizontino joga contra o Oeste, o jogo da volta, na quarta-feira, às 18 horas. E o 15 de Piracicaba joga quarta-feira, 8h30 da noite. Era esse horário aqui que a Ponte queria pro seu torcedor, né? Então vamos lá, não aqui colocando que a gente tudo é contra a Ponte Preta, né? Mas o que a Ponte ganhou em ter tido a melhor campanha na fase de grupos? Nada, né? Por exemplo, o torcedor da Ponte vai ter que, nem 8h30 da noite o jogo não é. O jogo é às 7 horas da noite. O torcedor da Ponte vai ter que sair do trampo, se der tempo, uma metrópole como Campinas, a terceira maior cidade dos 645 municípios paulistas, né? Campinas é a terceira maior cidade, né? Um trânsito horroroso, né? Sai do trampo às 18 horas, e o torcedor, 7 horas, o juiz já apita o início da partida, né? Já apita o início do jogo. Então o que a Ponte ganhou com isso? Nada. Pior horário na noite do futebol. Acho que futebol 8h30 da noite é perfeito, né? A Ponte vai jogar às 7 da noite de uma terça-feira e vai ter. Tá jogando hoje, sábado, domingo, segunda, terça, volta a jogar de novo. Não ganhou nada, né? Aí a diretoria da Ponte tentou sim passar o jogo para quarta-feira, mas não conseguiu. Quem vai jogar na quarta-feira é o 15 de Piracicaba contra a Portuguesa Santista. Jogo isolado na quarta, às 8h30 da noite. Tá bom? Da quarta às 8h30, né? São 2 jogos na terça e 2 jogos na quarta-feira, portanto, das quartas de final desse Campeonato Paulista da Série A2. Certo? Lembrando que pelo Campeonato Carioca, o Fluminense venceu 7-0 a Volta Redonda. Primeiro jogo havia perdido por 2-1 e agora vai esperar o adversário entre Flamengo e Vasco. Primeiro jogo, o Flamengo venceu 3-2. Agora joga pelo empate para ir para a final contra o Fluminense do Campeonato Carioca. Campeonato Paulista, Taça Independência. A Inter de Limeira perdeu, tá eliminada, perdeu para o São Bernardo por 1-0 na quinta-feira. Ontem, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior, Lucas de Souza transmitiu com Wagner Ferreira e o Albert Cavalcante a derrota do Guarani. O Mirassol vai disputar a final do campeonato da Taça Independência. São Bernardo e Mirassol fazem o jogo no campo do São Bernardo, porque o São Bernardo tem a melhor campanha. R$400 mil para quem vencer, né, o título, 200 mil para o segundo colocado, portanto, R$200 mil as equipes já levaram. Amanhã tem Palmeiras e Ituano, 4 da tarde, o primeiro jogo da semifinal nesse jogo do Palmeiras, e depois o jogo do Água Santa contra o Red Bull Bragantino. O Água Santa joga em casa. O Água Santa, por incrível que pareça, tem melhor campanha, hein, do que o Bragantino. O Água Santa joga em casa contra o time do Bragantino. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não estou falando bobagem aqui, né? Pera aí, só deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu não estou falando bobagem, né? É isso, Palmeiras e Ituano, né? É jogo único na semifinal. Palmeiras e Ituano, o Água Santa e Bragantino. Portanto, o Água Santa fez melhor campanha que o Bragantino, que foi eliminado no meio de semana por Ipiranga na Copa do Brasil.
perdeu pelo placar de 3-1. Rapidamente aqui passar a nossa agenda de jogos. Amanhã, 10 horas da manhã, a gente vai com o Gesiel Lima, o locutor que faz o clima. Ele vai transmitir pra gente aqui, junto com a rádio Web Legal, o jogo do Paysandu. Paysandu contou na luz? É isso, Gesiel? Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. Amanhã, 10 horas da manhã, hein? Pelo campeonato... não, desculpa. É Remo e Castanhal. Amanhã, 10 horas da manhã, Remo e Castanhal, o Gesiel Lima vai transmitir esse jogo aqui nos canais Futebol Interior. Às 4 da tarde, amanhã, tem Campeonato Paranaense, hein? Campeonato Paranaense, o Curitiba em campo pelo Campeonato Paranaense. A Rádio Futebol Interior vai transmitir com a Esportes Malaguenha. Rádio Futebol Interior e Esportes Malaguenha, portanto, amanhã, às 4 horas da tarde, pelo Campeonato Paranaense. A bola vai rolar para Atlético do Paraná, Atlético Paranaense, jogando aí o jogo pelo Campeonato Paranaense. Rapaz, eu tô procurando o jogo aqui, me perdi por completo, daqui a pouco vou trazer aqui. Às 18 horas tem Oeste e Novo Horizontino, tá bom? Oeste e Novo Horizontino, amanhã às 18 horas, logo depois do jogo do Campeonato Paranaense. A bola vai rolar com a equipe da Esportes Malaguenha, com toda a equipe da Esportes Malaguenha em campo. Você não pode perder o jogo da semifinal do Campeonato Paranaense com o pessoal da Esportes Malaguenha. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Então é isso, gente. E aí, na segunda-feira, Água Santa e Red Bull Bragantino com a Futebol Total de Bragança Paulista. Maringá e Atlético Paranaense é o jogo, tá? Amanhã às 4 horas da tarde com o Moura Júnior e a galera da Esportes Malaguenha. Na segunda-feira tem a Hora da Macaca, às 8 horas da noite, no canal da Hora da Macaca. Tem o Conecta Esporte Futebol Interior na Conecta, TV Conecta, Rede Conecta de televisão, às 9 horas, mas no Futebol Interior, nos canais de áudio do Futebol Interior, você vai curtir o jogo do Água Santa contra o Bragantino pela semifinal do Campeonato Paulista. Vamos saber quem fará a final. Palmeiras, 8 anos, Água Santa e Red Bull Bragantino. Na segunda-feira, 9 da noite, o jogo do Palmeiras amanhã às 4 da tarde contra o Ituano. Tudo isso com cobertura do placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Então é isso, gente. Fechamos por aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Bora lá então. Fechando por aqui mais uma edição da Jornada Esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Transmitimos Comercial 1, Ponte Preta 1. É o 33º encontro entre as equipes. Os dois últimos terminados em 1-1, hein? Pois é, 33º confronto entre as equipes. Agora são 15 vitórias da Ponte, 10 empates e 8 vitórias do Comercial. Se acontecer mais um empate na terça-feira, aí a decisão vai para os pênaltis. Quem vencer vai para a semifinal do Paulistão Série A2. E Estive ao lado do Franco Francisco, o comentarista aqui dos canais Futebol Interior, sempre de carona com o Frank. A narração do Jaera Marcelo Corsato, reportagens do André Luiz, o nosso repórter feliz da mesa de som, mesa de áudio e vídeo, Felipe Marques, com a direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Arthur Eugênio. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Segunda tem Hora da Macaca, 8 da noite, no canal da Hora da Macaca. E na terça-feira, 18 horas, Jornada Esportiva, comigo, com o Frank, com o André e com o Pedro Orioli, aqui nos canais Futebol Interior. Que Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita na capelinha do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, nos ilumine e abençoe para mais uma semana. Que você tenha um sábado super especial. Um abraço do tamanho do Majestoso para todo mundo, em nome de todos. Eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Um abraço, até segunda na Hora da Macaca, 8 da noite. Tchau.
Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio respira futebol.